Brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 horas mais 33 minutos. Boa noite pra vocês. Eu sou Gustavo Marques. É, esse mesmo. Esse sou eu, hein? Desde 1994. E hoje eu conto mais um capítulo na história do Verde que te quero verde, o Bravo Bugre Campineiro. Hoje, 24ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o Guarani e Coritiba. Coritiba e Guarani. E você vai acompanhar também pela Valinhos FM 87.9 e também pelos canais Futebol Interior. Os canais Futebol Interior que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral é de Dr. Arthur Eugênio Matias. A mesa de áudio é dele, ô Bolacha, assim eu posso te chamar, pode ser Bolacha? Bolacha na mesa de áudio e som. E a Rádio Valinhos FM 87.9 tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Felipe Carvalho. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu também tô bem e com esperanças, viu? Com esperança. A esperança foi renovada por conta das últimas atuações do Guarani no Campeonato Brasileiro Série B. Continua como lanterna? Tem risco de cair, grande risco. Continua assim como lanterna. Mas a esperança por conta das últimas atuações do Guarani
cresceram em meu coração, vamos acreditar. E o Passo começa hoje. O Passo seria também contra o Botafogo, mas por conta da irresponsabilidade de algumas pessoas que fizeram aí, para mim foi uma tragédia, porque queimar aí as nossas árvores, né, as nossas matas, para mim é um crime, é claro, ambiental. Para mim foi uma tragédia, prejudicou muita gente, principalmente o jogo entre o Guarani e o Botafogo. E agora o Guarani tem a oportunidade. Claro que o jogo contra o Botafogo foi remarcado, nós vamos em breve passar a data para vocês, mas esqueceu o jogo contra o Botafogo e agora focar no jogo contra o Coritiba. Jogo complicado? Sim. Jogo difícil? Sim. Mas um time que está na última colocação, que está na zona de rebaixamento, não tem que olhar o adversário, tem que vencer, tem que jogar de igual para igual, sendo com o primeiro colocado ou com o penúltimo colocado. A vitória tem que acontecer e começa hoje. Parabéns a todos os envolvidos, obrigado pela equipe técnica, tanto na Rádio Valinhos FM, também como aqui na Rádio Futebol Interior, os canais Futebol Interior. Deixa eu falar com ele, 20 horas e 35 minutos, o repórter do Povo Bugrino vai bater um papo com a gente. Albert, você concorda comigo? A esperança foi renovada? Depois das últimas atuações? Cavalcante. Opa, legal, boa noite, Gustavo Marques, e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também ao nosso Bolacha. Bolacha, quanto tempo, hein? Quanto tempo não fazíamos uma transmissão juntos? É isso aí, Gustavo Marques. Esperança renovada, né? Apesar aí do Guarani na última partida, na última rodada não participar, né? Por conta mesmo que você disse aí, né? Meteram fogo em tudo quanto é lugar aí, e aí, né, foi proibido a prática do esporte, né? Você já meteu fogo ou já recebeu fogo alguma vez, Alba? Eu já fiquei de fogo no caso, né? Já fiquei de fogo, agora colocar fogo não é crime, né? Mas aí o Guarani ficou aí 13 dias. 13 dias estamos longe do Guarani. O Guarani está com um jogo a menos, é verdade. O jogo remarcado para o mês de outubro, lógico, obviamente, ainda que a CBF ainda vai ver aí o calendário, melhor, né? A melhor forma que o Guarani possa, né, fazer a partida. Lembrando que o Guarani depois tem uma sequência dura fora de casa. Né, e o Guarani vem com as suas esperanças renovadas, né? Tanto que o Guarani também apresentou, né, mais 3 reforços, daqui a pouco nós iremos passar daquela famosa passadinha, mas é isso, né? O Guarani, né, se conseguir essa vitória, o Guarani deixa pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro a última colocação. E lembrando, né, caso também o Guarani vencer, né, que o Guarani, a última vitória do Guarani foi no mês 3, foi dia 3 de novembro de 2018, o Guarani venceu a equipe do Coxa fora de casa por 2-0. De lá pra cá foram 5 jogos, o Guarani, tanto, né, 2 derrotas no Brinco de Ouro e 3 derrotas fora de casa. Tanto no primeiro turno o Guarani perdeu para a equipe do Coxa fora de casa por 1-0. E o Guarani busca, né, galgar passos maiores. Aí com as contratações, aí o Guarani, que acabou dispensando 2 jogadores de fato agora, né, Diogo Matheus e também o Camacho, né, acabaram agora de fato sendo aí, né, dispensados, né, não fazem mais parte, não estão mais no Guarani. E o Guarani renova, né, renova a confiança com o técnico Alan Al. E vamos aguardar, né? Tomara que o Guarani repita as últimas atuações. E lembrando hoje também, como na partida contra o Santos também, o Guarani tem os ingressos estão mais em conta, né? Seria a promoção dos ingressos, né? R$20 a inteira e R$10 a meia. E com esse horário, o horário é ingrato, é verdade. Mas, né, nós sabemos aí que o torcedor bugrino é apaixonado e também com a situação do Guarani, aí a nossa tábua possa estar cheia, Gustavo Marques. Positivo. Deixa eu pagar também, né, falar dos nossos patrocinadores, ou seja, os nossos colaboradores que todas as jornadas esportivas nos ajudam aí com o patrocínio. As jornadas esportivas do futebol interior e também da Valinhos FM é em nome de Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também Restaurante do Dadá, olha aí, ó, que horas que é agora? 8 horas e 39 minutos, horário de Brasília, dá tempo de você pedir a sua pizza. Qual é o telefone, narrador? 3242-3125. Tem o WhatsApp, Gustavo? Claro que tem o WhatsApp. DDD 19 99788 3821. Chamou, pediu, chegou no conforto da sua casa e a pizza é uma delícia. O Albert disse que amanhã vai pagar uma pizza pra mim se caso o Guarani vencer. Vou aguardar que o Bugre vai vencer. Falamos em nome também de Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou um
dos nossos representantes credenciados, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Faça a sua parte. Quanto é que é a cartela, Gustavo? Acredite se você quiser, R$ 4,80. E eu posso ganhar o quê? Tem carro, tem dinheiro, tem tudo. Por apenas R$ 4,80 você vai concorrer a essa promoção, concorrer a esse prêmio comprando a cartela. Lembrando que parte desse dinheiro é revertido para o Hospital do Câncer de Barretos. E você que está assistindo aqui os canais Futebol Interior, você que está ouvindo pelas ondas sonoras da Rádio Valinhos FM 87.9, se você quiser anunciar a sua marca, é só você entrar em contato com o departamento comercial dos canais Futebol Interior. DDD é 19 98989 3526. Chame no zap e faça um ótimo negócio. Daqui a pouquinho temos a história de Arthur Eugênio Matias, temos aquele debate que é de praxe aqui nos canais Futebol Interior, o Albert defendendo a teoria dele, eu defendendo a minha teoria. Vai com Deus, Diogo Matheus. Camacho, vá com Deus. Deus te abençoe, que você tenha muito sucesso em sua carreira, porque infelizmente aqui não deu certo. Mas não é por causa disso que a sua carreira tá queimada. Você pode brilhar, como acontece com todos, né? Não dá certo no Guarani, mas outro time dá certo, né? É impressionante, né, Albert? Mas daqui a pouquinho você fala sobre isso, porque agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Corte. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol!
Gustavo Marques. 20 horas mais 44 minutos, horário de Brasília. Como é que vocês estão? Estamos de volta, hein? Aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM, ao vivo trazendo as informações do Guarani. Daqui a pouquinho a bola rola pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B e você vai acompanhar eu narrando, eu contando mais um capítulo na história do Guarani ao lado do repórter do Povo Bugrino, Albert Cavalcante. Daqui a pouquinho a escalação, daqui a pouquinho o Albert vai trazer a escalação de Guarani, a escalação também de Coritiba, mas antes vamos acompanhar mais uma das histórias do Dr. Arthur Eugênio Matias aqui pelos canais Futebol Interior. O Bolacha está preparando ali? Isso! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos falar deste confronto entre Guarani e Coritiba, falar um pouco da história envolvendo a equipe curitibana e a equipe bugrina. Os dois times conquistaram de uma maneira surpreendente o título de campeão brasileiro, o Guarani em 1978, o Coritiba em 1985 e em 1991, tanto o Guarani como o Coritiba brigaram diretamente pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Guarani saiu-se melhor, vencendo o Coritiba nos pênaltis, numa noite de segunda-feira, 13 de maio de 1991, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Várias histórias envolvendo o Guarani e Coritiba, mas aqui no Futebol Interior eu vou fazer um combinado, um selecionado de jogadores que atuaram tanto no Guarani como no Coritiba. E como sempre, eu vou pegar um espaço de 15 anos. Anos 1970, início dos anos 1980. Uma época mais romântica, mais gostosa de discutir futebol. Aqui no Futebol Interior, vamos acompanhar um combinado de jogadores que atuaram no Guarani e no Coritiba? E olha como ficaria um combinado, um selecionado de jogadores que atuaram tanto no Coritiba como no Guarani. No gol, Gilberto. Daqui a pouco eu me explico a escalação de Gilberto neste time. Torcedor do Coritiba lembra do Gilberto. Torcedor do Guarani, provavelmente não. Na defesa, Paulo César Oliveira, improvisado de lateral direito, Gomes, Edson e Deodoro. No meio-campo, Wilson Tadei, Alfredo e Washington. No ataque, capitão, Eli Carlos e Bozó. Treinador desse time, Diede Labeiro. Agora, vamos debater um pouquinho mais, posição por posição, aqui no Futebol Interior. Aliás, você quer que eu aborde algum assunto histórico? Uma seleção de 2, 3 clubes? Uma lenda, um personagem do futebol brasileiro? Fale comigo, fale com o Futebol Interior, o principal veículo de comunicação do futebol brasileiro. Neste combinado que eu fiz de jogadores que atuaram no Guarani e no Coritiba, a única novidade é o goleiro Gilberto. Eu, fazendo uma pesquisa, puxando pela memória, eu não encontrei nenhum goleiro que havia jogado no Guarani e no Coritiba nos anos 1970/80. E eu encontrei o goleiro Gilberto, que marcou época no Coritiba. No final dos anos 1990, fez 100 jogos como titular do Coritiba Gilberto. Em final de carreira, exatamente no ano 2000, Gilberto veio para o Guarani, mas não teve grande destaque. Você está vendo aí uma imagem de Gilberto, goleiro do Coritiba. O Gilberto não teve grande destaque, até porque o Guarani atravessava um momento muito delicado. Mas, fora o Gilberto, vamos agora aos outros 10 jogadores que eu escolhi aqui no Futebol Interior. Na lateral direita, eu improvisei o médio volante Paulo César. Você está vendo aí o Paulo César com a camisa da Ferroviária? É o mesmo Paulo César que hoje trabalha no São Paulo e que foi treinador da seleção brasileira de futebol de salão. Na zaga, Gomes. Aliás, o Gomes é o jogador mais importante dessa seleção. Por um detalhe, ele foi campeão brasileiro
em 78 com o Guarani e em 85 com o Curitiba. O detalhe é que em 1985 o Gomes foi o que bateu o pênalti, que deu o título de campeão brasileiro ao Curitiba em cima do Bangu. O outro zagueiro é Estevão Soares. Olha que foto linda do Estevão, dividindo uma bola no Pacaembu com Pelé, 1974 esta foto. E na lateral esquerda, Deodoro, que teve uma passagem pelo Guarani em 1976, foi campeão do primeiro turno e depois foi muito bem jogando no Curitiba atuando mais na quarta zaga. Olha que meio-campo de classe que eu escolhi de jogadores que atuaram no Guarani e no Curitiba. O volante Wilson Tadei. Você vê uma foto de Wilson Tadei, revista Placar, com a camisa do Grêmio. Junto com Wilson Tadei, Alfredo, o grande Alfredo, que jogou no Guarani, no Grande Guarani, de 1973, e depois em 77, junto com o Washington, que é o outro meio-campista deste selecionado. Os dois estiveram no Curitiba e foram bem no Curitiba. Fizeram uma ótima temporada em 1977. No ataque, capitão, campeão brasileiro com o Guarani em 1978 e que em 1981 jogou no Curitiba, assim como Bozó, o ponta esquerda, campeão no Guarani e depois foi para o Curitiba. E como centroavante, Eli Carlos, uma lenda no Curitiba, um dos jogadores que mais alegrias deu à torcida curitibana. Você vê aí uma matéria da revista Placar com Eli Carlos, o artilheiro, o curado e regenerado. Eli Carlos, este o combinado, Guarani, Curitiba. Então, o combinado de jogadores que atuaram no Guarani e no Curitiba ficou assim: Gilberto, Paulo César Oliveira, Gomes, Estevão e Deodoro, Wilson Tadei, Alfredo e Washington, capitão Eli Carlos e Bozó, o técnico de Ed Lameiro, que foi muito bem no Guarani e também no Curitiba, mas eu poderia também ter escolhido Armando Renganeschi, nome de avenida em Campinas, Elba de Padua Lima Otim, ou até mesmo Enio Andrade, campeão brasileiro com o Curitiba em 1985, mas que em 1983 trabalhou no Guarani. E Andrade não foi bem no Guarani, mas teve uma passagem na equipe bugrina em 1983. E em Curitiba ele é tido como uma lenda para os torcedores coxa branca. Aqui no futebol interior eu lembrei um pouco de Guarani e Curitiba, fazendo um combinado de jogadores que atuaram por essas duas equipes. Lembrei de uma seleção interessante. Poderia ter citado alguns outros jogadores, como por exemplo Cleiton, o centroavante Cleiton, o Dr. Cleiton, que jogou no Guarani, jogou no Curitiba. Poderia também ter colocado neste time Flecha, que jogou na seleção brasileira e chegou ao Guarani, caríssimo, em 1976. Uma lenda no Curitiba, Zé Roberto, centroavante, faleceu em Serra Negra e que na década de 60 jogou no Guarani. E também Marciano, centroavante. Marciano é ídolo no Ceará, mas jogou no Curitiba e jogou também no Guarani. Aqui no futebol interior, Guarani e Curitiba, fazendo um combinado, fazendo um selecionado que você acompanhou aqui, só no futebol interior, com detalhes, com curiosidades. Quer saber mais? Entre em contato com o Futebol Interior, o principal veículo de comunicação de futebol do Brasil. Aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá certo, aí conhece, né? E é uma enciclopédia, conhece tudo de Guarani e também dos demais clubes, contando a história aí também do Coritiba, a história desses confrontos. 8h53, o Albert Cavalcante. Escalado. Tem escalação, então é com você passando a escalação de Guarani e de Coritiba para Valinhos FM, também para os canais Futebol Interior. Em nome de Concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil, é com você, Albert. Vamos lá, né? O Guarani vem definida escalada para a partida daqui a pouquinho, hein? Às 21h30, Guarani e Coxa e Curitiba
se enfrentam, né, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Alan Al manda a campo Vladimir, que voltou, né? Voltou a figurar entre os titulares na partida passada contra o Santos, ele que tinha aquela cláusula contratual, né? Tinha que pagar 500 quilos de picanha. O Guarani preferiu colocar aí o Pegorari que foi muito bem na partida. Vladimir Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. E o Curitiba do técnico Jorginho também está definido e escalado, viu, Gustavo Marques? Vamos lá, se está definido e escalado, por favor, traga pra gente com gentileza. O Curitiba que está invicto no retorno na Série B, né? Vem de 3 vitórias consecutivas por 1-0 sobre o Brusque, o Sport e o Avaí. Com 33 pontos, o Verdão tenta manter o embalo e reduzir ainda mais a diferença para os times da zona de acesso. Lembrando, né, que o Curitiba tem 33 pontos, está na 11ª colocação. Vem definido e escalado assim: Pedro Morisco, Natanael, Thalisson, Benevenuto, Bruno Melo, Zé Gabriel, Vini Paulista, Morelli, Matheus Friso, Robson e Ronier, Gustavo Marques. Daqui a pouquinho tem a ficha técnica do jogo, você vai trazer a arbitragem, né? Que vai estar também hoje no jogo, a equipe de arbitragem, quarto árbitro, os assistentes, daqui a pouquinho com a ficha técnica completa. Ô Albert, eu queria que você falasse um pouquinho das últimas atuações do Guarani e a sua perspectiva do jogo de hoje, sua expectativa, o que você acredita que vai acontecer hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu acho que você já disse isso no começo da jornada esportiva, mas queria que você mais detalhadamente trouxesse pra gente aí o que você acredita no jogo de hoje. A Guarani ficou quantos dias que você me informou aqui? 13 dias. 13 dias parado. Será que esses 13 dias deu pra treinar um pouco mais, já que a equipe não estava atuando tão mal assim, né, Albert? Para alguns, né, essa partida contra o Botafogo, esse intervalo, né, não foi benéfico, né, ao Guarani, porque o Guarani estava no embalo, né, conseguiu um empate contra a equipe do Santos, né, dentro de casa, lembrando que o Ayrton sofreu um pênalti e assim o VAR nem chamou, né, para mim foi pênalti claríssimo, o Guarani poderia ter saído com a vitória, né, os bugrinos invadiram o Brinco de Ouro da Princesa, abraçaram a equipe e até mesmo, né, o Pastana, né, que durante a semana concedeu entrevista coletiva, né, para a imprensa de Campinas, né, ele que deu a famosa oxigenada na equipe, né, ali quando você tira jogadores que não estão sendo utilizados, Eu disse isso, quando o Alan Al chegasse ele faria isso, que é um treinador de visão, um treinador muito qualificado e que daria certo no Guarani. Eu disse isso por inúmeras vezes. Disse. O Alan Al, você disse. Disse nada. Olha, eu tô falando do Rodrigo Pastana. E você tá falando do Alan Al, você tá bem. Mas é conjunção. Tá o Rodrigo Pastana, Rodrigo Pastana é parceiro. Sim. Aliás, quem trouxe o Alan Al foi o Pastana. O Alan Al não queria o pintado e aí trouxe aí, evidentemente, o Alan Al, que pra mim foi o que resolveu. O Alan Al chegou e falou: esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero e esse aqui eu não quero. Tchau. Então, mas só que assim, né, lembrando, né, que o Camacho e também o Diogo Matheus, eles foram, né, afastados na era Pintado, né? E ali estavam treinando em separado e ali o Guarani resolveu ali, né? Tirar mesmo, né? Literalmente tirar daí do Albert, clube, o Diogo Matheus eu até, tipo assim, entendo, já era esperada, né, a saída do Diogo Matheus, mas eu concordo que eu fui pego de surpresa, mesmo concordando com essa mudança, com essa dispensa, com esse acordo, mas eu creio, aliás, eu confesso pro amigo que eu fiquei surpreso quando eu vi lá na nota oficial do Guarani que o jogador Camacho foi desligado. Você esperava, já estava nos planos do Guarani, ou pra você foi uma grata surpresa assim como foi pra mim? Para mim foi uma grata surpresa também, até mesmo comentamos, né, quando eles estavam afastados e o Pastana chegou, e assim como o Alan Al, né, posteriormente, achamos, Albert, achei que eles seriam reintegrados, né, até mesmo pelo valor, eu achei por tudo, né, até mesmo pelo tempo de casa que ele tinha, né, e pelo elenco enxuto que o Guarani tinha, né, agora chegaram aí alguns nomes aí, como o volante Pierre, que é da ex-Tombense, né, e também o Emerson Barbosa, né, o lateral esquerdo. Então eu achei que o Guarani iria, né, até mesmo, né, dar a segunda chance. Porém, entretanto, ali, né, ali com o Pastana, junto com a comissão técnica, acabou afastando os jogadores. E tanto que o Pedro Henrique, o zagueiro Pedro Henrique, também estava afastado, né, mas o Guarani não conseguiu a devolução do jogador e ele está reintegrado novamente ao elenco do Guarani.
Isso, tá certo. Melhor, obrigado, Bolacha. Fica melhor. Ô Albert, fala pra mim as opções do técnico Alan Al na lateral direita. Hoje, por exemplo, o jogo de hoje e a volância também. O que ele tem aí de jogadores aí na reservas para poder colocar no segundo tempo se caso acontecer alguma coisa ou se algum jogador não, evidentemente, manter o ritmo que vem jogando. Aí você tem no banco de reservas hoje, né? O goleiro Pegoraro, lateral direito o Heitor, o Ian, 29, né? Que ele faz volância também, joga como lateral esquerdo. Sim, mas acho que ele vai ser como... ele vai se jogar na dele mesmo. Tá, né, mas na lateral direita nós temos o Heitor. E o Heitor, né? Só o Heitor. Isso, exatamente. Na lateral esquerdo, o Emerson. O Emerson que também veio nessa leva junto da Tombense. Não. Aí temos o Lucas Adel, o Anderson Leite, o Pierre, o Marlon e o Reinaldo. E o Marlon Maranhão e o Lohan. Então, lateral direito, nós temos o Pacheco e o Heitor, né? E temos o Ian aí que faz o quebra-galho. Vamos né? colocar... que ele faz também, ele faz a volância também, barra lateral direita. Tá, vamos colocar esse caso, vamos dar um exemplo. Pacheco recebeu aí 3 cartões amarelos e tá... É o Heitor. É o Heitor, mas vamos colocar que o Heitor pegou uma Covid, não consegue jogar. O Ian, você coloca o Ian, como você joga ele como lateral, né? Você pode colocar ele como lateral. Entendi, não, tá respondido. Essa era a minha preocupação. Exatamente. Chegou o Lohan, né? O Lohan, que é o atacante, né? O atacante de área, que é a sombra, né? Do Caio Dantas. Lembrando, né? Que o Léo Santos foi embora, foi negociado com o futebol português, né? Vamos dizer assim que ele pediu para sair, né? O Léo Santos. E o Paraíso também foi emprestado para o futebol português. O Guarani colocou aí uma cláusula se for houver a compra, ele será ressarcido, né? Na casa de 3 milhões. E o Léo Santos, mesmo ele rescindindo o contrato, o Guarani ficou com 30% em cima de uma futura transação. Então, assim, o Guarani vai se mexendo, né? Parece que é pouco, né? Mas pelo que o Pastana chegou e acabou ali, né? É aquele, né? Você coloca a pessoa que entende de bola, né? Não que o Pastrana também seja o salvador da pátria, tá? Mas um mínimo, mas se o Guarani não cair, vai ser o salvador da pátria, sim. Eu acho que se o Guarani... olha o meu pensamento. Se o Guarani cair, eu não vou colocar a culpa no Pastana. Agora, se o Guarani escapar do rebaixamento, eu vou colocar todo o ponto positivo e todo o mérito para ele. Mas é que tá, por conta do momento que foi chegado. Você sabe que a situação do Guarani é complicada, não é fácil. Não é fácil. Já foi, tem mais probabilidade de decência do que sair da zona de rebaixamento. Então tem que fazer um ótimo trabalho. E parece que a contratação, por exemplo, do Alan Al, a chegada nele e a contratação do Alan Al tem dado certo. Pastel. Você já comeu pastel no Brinco de Ouro? Já. Que coisa. Faz tempo que você não vai no Brinco de Ouro, né? A última partida. Ó o Milton! Ó o Miltinho no Brinco de Ouro. Peraí. Que coisa, preciso gravar isso aqui. Agora você não vai gravar mais nada. Não, mas aí que coisa. Tá, né? O Miltinho o Brinco de Ouro da Princesa vai quando o ônibus, né? Chegando com os jogadores, com seus fones, né? Daquele jeito. Apareceu ali o Douglas Bacelar que está, né? Está pendurado, né? Douglas Bacelar que está pendurado, o vestiário do Brinco de Ouro da Princesa, maravilhoso, né? O Guarani. Olha o Jorginho que foi especulado muitas das vezes para chegar no Guarani nunca. Ô, Albert, deixa eu mandar um abraço. Ô, Evandro, sabe quem eu vi agora no Brinco de Ouro da Princesa? O Miltinho. O Miltinho lá do Parque Piranga está lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa acompanhando o jogo do Guarani. Eu te vi aí, Miltinho. Um abraço, Pode Miltinho. Confirmar com ele aí, Evandro. Dá um abraço pro Miltinho aí, Albert. Um abraço, Miltinho. Que privilégio estar no Brinco de Ouro, né? Exatamente. Nós estamos aqui. Mandar aquela energia positiva, não, Gustavo Marques? Positiva. Com certeza. Albert, alguma coisa para falar? Ou eu posso pagar mais um intervalo e depois nós voltamos já? Ainda não, né? Com a ficha técnica, tá cedo ainda, 9h03, horário de Brasília, né? Tem mais alguma coisa para falar, para relatar? Tem alguma informação que você possa trazer para os nossos telespectadores e ouvintes? Porque aqui é Rádio e TV. Hoje eu tô sensacional, hein? Rádio e TV. Exatamente, né? Porque hoje, né? Ontem, né? No caso, dia de ontem, fechou a janela de contratações. Porém, entretanto, para jogadores que têm contrato com outros clubes. Mas o Guarani pode, né? A janela está aberta para todos os clubes até o dia 20 fazer contratações com jogadores que não possuem vínculo com outro clube. E o Guarani vai ao mercado, ainda busca jogadores de lado,
né? O Guarani precisa se reforçar ainda, né? Para essa reta final do Campeonato Brasileiro. E lembrando que o Guarani já tem, nessa janela, né? Na janela que foi aberta, 11 contratações no total, né? Além do Emerson, lateral esquerdo, o Pierre, o volante e o Lohan, o Guarani já tinha fechado com o lateral direito Pacheco, os zagueiros Matheus Salustiano, René Santos e o zagueiro Bruno Gonçalves. O volante Gabriel Bispo e o meia Estevão. E os atacantes Daniel dos Anjos, que já não está mais no elenco, né? Jogou 50 minutos aí e vazou fora. E o Marlon Maranhão. Então é essa aí, né? 11 jogadores o Guarani trouxe, 10, né? No total agora tem 10 jogadores. E essa foi a janela que o Guarani fez. E tomara que com o Pastana, junto com a comissão técnica, aí tenham sido assertivos, né? Nas contratações. Porque nada mais, nada menos, nós perdemos um turno. Estamos a mais de um turno na última colocação. E o Guarani que já chegou, né, a fletar aí, a situação, né, estava bem pior. O Guarani estava a 11 pontos atrás do primeiro clube, né, fora da zona de rebaixamento. E agora, se caso uma vitória do Guarani agora, que acabou de sair no ar agora, que o microfone seu está aberto, o Guarani, se caso o Guarani vencer hoje, o Guarani fica a 4 pontos, né, que é a primeira equipe do Daniel Paulista, o CRB. E vamos ouvir aí, consegue ouvir aí o Alan Al? Vamos ouvir. Ritmo de jogo, mas eu acho que vai ser mais benéfico do que propriamente ao contrário. A gente tem retorno de alguns jogadores, conseguimos recuperar fisicamente outros, chegada de alguns atletas contratados que puderam aí ter uma noção já daquilo que a gente imagina para a nossa equipe. E a gente espera continuar nessa batida, nos fortalecer cada vez mais. Estamos próximos do objetivo, mas ainda não alcançamos, e continuar nessa entrega, nessa disposição que nós tivemos em todos os jogos até agora. Ele falando, né, do benéfico, né, ali, obviamente, né, você acaba, né, tirando uma sequência que o Guarani vinha, porém, entretanto, ele pôde aí, né, dar aquela famosa oxigenada, né, na equipe, e o Guarani precisa, né, mesmo, né, foi uma mini pré-temporada num campeonato em que o Guarani precisa vencer os seus adversários, né, além de vencer, precisa secar, né, porque a tabela do Guarani, os jogos, né, que depois o Gustavo Marques aí até pode passar, se ele quiser eu também passo, né, nessa 24ª rodada, foram muito benéficos, né, ao Guarani. Né, o Guarani precisa, o Brusque acabou empatando, né, o Ituano, né, acabou perdendo para o Sport que vinha uma sequência muito ruim, né, a rodada 24, né, ainda que temos 2 jogos ainda, né, tínhamos, né, o encerrado, o Mirassol venceu a América por 1-0, né? Mas começou na sexta-feira, onde o Santos e a Ponte Preta empataram por 2-2. O Novo Horizontino venceu o Vila Nova por 2-0. A Chapecoense empatou com o Botafogo por 1-1. O CRB foi derrotado pelo Avaí 2-1. Um resultado muito bom para o Guarani. Amazonas e Ceará 1-1. Goiás passando 1-1. Sport 3, Ituano 2. Muito bom para o Guarani. Operário e Brusque também foi muito bom. Brusque também tem o mesmo campeonato, está no mesmo campeonato, na zona de rebaixamento do Guarani, empatado por 0-0. Eu assisti o jogo horrível. Mirassol acabou de vencer, né, o América Mineiro por 1-0. E fechando a 24ª rodada, o Guarani pega o Coxa. Dito isso, a classificação do Campeonato Brasileiro de momento é em primeira em Novo Horizontino 43 pontos, segundo o Mirassol 42, em terceiro vem o Santos com 40, em quarto lugar vem o Vila Nova com 39, na quinta o Avaí com 37, na sexta o Ceará com 36, na sétima colocação 35 pontos o Sport, na oitava o América Mineiro com 35, na nona o Goiás com 33, em décimo vem o Operário com 33, na 11ª colocação vem ele, hein, o Curitiba de 3 partidas seguidas aí, né, de invencibilidade, não perdeu ainda nesse segundo turno, na 11ª colocação com 33 pontos. A Amazonas vem na 12ª com 32, a Ponte Preta na 13ª com 29, na 14ª o Botafogo com 27, na 15ª o Paysandu com 27, na 16ª colocação o CRB com 25. Agora, dentro da zona do rebaixamento, o Brusque vem na 17ª com 23, o Ituano na 18ª com 22 e a Chapecoense na 19ª colocação com 22 e o Guarani na última colocação com 18. Então, se caso o Guarani vencer, 18, 19, 20, 21, o Guarani ainda fica na última colocação, é verdade, mas fica aí a 4 pontos da primeira equipe que está fora da zona de rebaixamento, que é o CRB, Gustavo Marques. Positivo, 21h08, horário de Brasília, falamos ao vivo para Valinhos FM. Também hoje, junto com a gente, a Rádio Futebol na Canela, hein? Não posso esquecer também dos nossos parceiros. Um abraço pra galera aí, do Mato Grosso, exatamente. Então, Mato Grosso do Sul. É isso mesmo, né? Mandar um abraço pra galera aí, isso mesmo, hein? Compartilha,
né? Vocês que estão ouvindo, vocês que estão vendo pelo YouTube, vocês estão ouvindo pelos rádios net, é isso mesmo aí. Eu vou até dar uma passadinha no YouTube para dar uma olhadinha aqui, né? Ó, Carlos Lemos Matozinho, boa noite a todos. Curitiba 2-0, sai fora. Pelo amor de Deus. Aí não dá, né, meu irmão? Aí você tá de brincadeira. Quando entra o comercial, que eu adoro, né? O negócio aqui para ler. E o Gustavo Marques tem uma bela de uma tela. E nós temos também, Albert, junto com a gente, a rádio web Edipira Esportiva, hein? Opa! Acho que é Edipira, Ed Pira Esportiva da cidade de Piracicaba. Opa! Vai estar transmitindo também o jogo junto com a gente. Então vamos lá, eu posso... o Marcelo Borges, boa noite, Albert Cavalcante, meu nobre amigo, boa noite. Gustavo Marques, aqui é a melhor equipe de transmissão, sempre aqui prestigiando vocês. Muito obrigado, viu? Meu Furacão chegou, tamo junto. O Rafa Quack, boa noite. Hoje o Guarani... Nossa senhora, Guaranibes perde de 1-0. Ou empata 1-1. Guarani Série C, time pequeno da cidade. O Bruno Giancome, Curitiba 3, Guarani 0. Rafael Quack, Ponte Preta, maior de Campinas. ACM Silva, salve ACM Silva. Né, Rafa Quack, cuidado, Lembra hein? desse gol que tá passando agora? É, claro que eu lembro. Careca, 1978. Quando ali, ó... ergueu o braço ali o José Roberto Wright e acaba a partida. Wright, hein? É esse aí que eu vou falar pra você. Os flamenguistas também, os torcedores do Fluminense não gostam muito dele, não. Quando o Guarani foi campeão, né? Campeão brasileiro em cima do Palmeiras, né? Primeiro jogo no Morumbi. Ali o Zenon acabou fazendo o gol. Grande Zenon fez o primeiro gol. E depois aí o Careca, aos 36 minutos do segundo tempo, acabou fazendo o gol que seria o gol do primeiro tempo, desculpa. Saindo o gol da vitória do Guarani. Grande Careca, o mesmo 17 anos. O mesmo que nos tirou o jogo anos mais tarde. É, o Aragão que tirou, jogando né? contra o São Paulo. Também, né? O Aragão, né? Que foi pênalti em cima do... O Aragato. Didi, o Renato Aragão? Não, o Aragato, né? Acabou ali, um pênalti em cima do João Paulo, tiro de meta para o São Paulo. Ali o Bernardo tocou de cabeça e o Careca veio com a perna esquerda, acabou fazendo o gol que foi pro empate. Depois o Guarani perdeu nos pênaltis para a equipe do São Paulo. E só lembrando que o Careca, muitas pessoas falam aí, né, de jovens revelações com 17 anos, né, Neymar, Estevão, não se esqueçam, tá? Antes deles, agora o futebol já existia. O Careca foi campeão com 17 anos. Ele jogou 25 partidas, ele fez 13 gols. Tá? Foi a revelação do Campeonato Brasileiro de 1978. Então... Que bacana, né? A TV tá mostrando todos os campeões, mas tem um time que não mostra, né? Mas tá bom. Vamos pagar o intervalo? Eu tenho certeza. Em todas as jornadas acontece. E no jogo da... O que eles fazem? Vai ter que passar o outro time, por exemplo. Se jogar e Curitiba. Vamos lá, vamos pedir o intervalo. Hein? Que faz? Vamos pro intervalo, voltamos em seguida. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos.
Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. 9 horas e 14 minutos. Ser mais preciso, hein? 21 horas e 14 minutos. Horário de Brasília, direto do Alto do Taquaral. Daqui a pouquinho a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani Futebol Clube versus o Coritiba. O Bugres jogando nessa 24ª rodada tem a oportunidade de vencer e aí ficar a 4 pontos, para se livrar do rebaixamento, hein? Falamos em nome da concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. Ó, Albert, você fez o curso lá no Senac, né? Valeu. Não, a gente fazia um exercício antes de entrar no ar. Eles ensinavam, né? Não sei se também quando você fez o curso, acho que é igual para todos, né? Tinha o trava-língua. Se você não fazer a trava-língua, meu bem... mas eu vou falar pra você. Você aprendeu bem, viu, meu amigo? Porque que vozeirão, não, né? Narra. Voz é uma coisa. Não, mas você narra... São as palavras pra não enroscar, hein? Então, e eu... Cara, não adianta nada, não. Mas deixa eu dar uma passada aqui rapidinho. Edgar, né? Edgar 40, lá, 40. Guarani 3-1, Coxa, Rafael Cardil, boa noite, boa sorte ao Bugre, vamos ganhar de 0-0 e trazer os 3 pontos, entrar com garra e vontade, é isso aí. Avanael Domingos, 1-0 para o Bugre. Tá melhorando as coisas para nós aqui. Edgar palpite 3-1. Marcelo Borges, Albert, só virar a tabela de ponta cabeça. Vocês ficam em primeiro, a Chape em segundo. Tá difícil, nossos times estão horríveis. Pois é, Marcelo. Pois é, né? O Chapecoense, ele é torcedor da Chape. Tamo feio, viu? Fael Cardil, boa noite, Gustavo e Albert. Boa transmissão para vocês. Marcelo Borges, só por Deus. Edgar 40, bom trabalho para vocês na imprensa. Meu amigo, então já sabe, né? Curte, compartilha, deixa aquele joinha, você que tá nos acompanhando, quer ouvir também, só ouvir também pela Rádio Valinhos 87,9 e também pelos rádios net, né? Aí por N canais aí, você coloca aí Rádio Futebol Interior aí e acaba escutando a gente aí em tudo quanto é lugar, né, Gustavo Marques? Com certeza. Você pode escutar a gente pelo Radiosnet também, pelo Google, só você digitar Rádio Futebol Interior, vai subir lá já, ou pelo também site, pelo site. Verdade. Você tem o aplicativo do site Futebol Interior, além de você acompanhar os resultados em tempo real, tem lá, né, a rádio, tem o ícone da rádio, você vai clicar e com certeza vai sair o som em alto e bom som dos canais Futebol Interior. Agora você, que é valiense, tá ouvindo a gente pela Valinhos FM, é muito simples, é fácil. Você que está no seu carro, é só você sintonizar 87.9, a voz da nossa gente, a Rádio Valinhos FM, aqui apoiando o futebol de Campinas, evidentemente transmitindo jogos de Guarani e Ponte Preta. Albert Cavalcante, tem mais alguma coisa para falar? Tem algum comentário para ler? Tem alguma informação para trazer para os nossos telespectadores? A voz, evidentemente, está com você, meu amigo repórter bugrino Albert Cavalcante. Só um detalhe, né? Quem acompanhou, depois acompanha, né? A entrevista coletiva do Rodrigo Pastana, né, superintendente de futebol, e ele disse várias coisas sobre, né, reconstrução, o Guarani sendo, né, reconstruído, né, vamos dizer assim, né, trocando a roda com o carro funcionando, com o carro andando. Também disse sobre as contratações, né, o Guarani assertivo, né, no que precisa, né, no elenco. E uma coisa que chamou muita atenção, uma frase dele, que fizeram a pergunta para ele, os amigos de imprensa fizeram a pergunta para ele se, né, como disse o Pintado uma vez, é que o Guarani teria muito problemas, né, para poder
contratar jogadores pela questão, né, da posição na tabela. E não, ele disse que não teve problema nenhum, muito pelo contrário. Alguns jogadores não vieram mesmo por conta de um teto que o Guarani tem para poder ser usado, né? E os jogadores em que o Guarani foi atrás, Rodrigo Pastana, foi uma frase que eu sempre falo aqui, bato nessa tecla, e o Gustavo Marques sabe muito bem, você que nos acompanha pelo futebol interior, as jornadas do Guarani, ele foi atrás de jogadores que têm fome. E isso é muito interessante, isso mesmo, ter fome de alçar voos maiores, fome de bola, fome, né, comer ali, literalmente comer a grama. E essa aí foi uma observação, eu faço essa observação, que esse é o espírito que o Guarani precisa ter, que o Guarani hoje, a chance de rebaixamento do Guarani que chegou a quase 98%, 81,3%, né? Então aí o Guarani é muito longo, né? Nós temos aí várias rodadas à frente, mas o Guarani começa a sair daquela, né, daquela zona cômoda, né? Porque todos nós já batimos, já cravamos, né? Antes do primeiro turno que o Guarani já tinha caído. Quantas vezes Nossa, aqui toda né? vez então, cravamos aqui, né? Porque nós não víamos perspectiva nenhuma, muito pelo contrário, o Guarani mostrou garra, tradição, né? O Guarani usando muito a garra, tradição, então brinco de ouro a nossa Parando tábua. de pecar na finalização, que era o mais importante. O Guarani agredia, mas não conseguia concluir pro gol, mas agora tá começando a concluir, né? E outra coisa também, um detalhe, né? Que o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, Gustavo Marques, é nada mais, nada menos, eu sei que você já tá sorrindo, porque você sabe, é ele, aquele cara que você critica tanto, né? Critica tanto. Eu nunca critiquei Caio Dantas, o camisa Dantas. número 99, aliás, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, na última Chupa, jornada, Gustavo. na última Chupa. jornada, Chupa, Gustavo. Na última jornada eu te confrontei porque você estava publicando, né, imagem minha sem a minha autorização. E você volta a publicar uma imagem aqui agora, que eu acabei de ver, sem antes pedir autorização para o detentor da imagem, que é Marques Produções. Então, por favor, já te falei 50 mil vezes, qualquer coisa que você, porventura, postar, fale com a minha secretária Flaviane e peça autorização para ela. Por gentileza, ainda mais coisas ruins sobre a minha vida, e você me marca ainda, você achando que eu vou aceitar, mas é lógico. A marcação, não, só né? pra te lembrar, né? Desculpa, já pedi, eu tenho que fazer um vídeo, né? Pedindo desculpa ao público, né? Pelo usar a sua imagem, mas faz parte, né, Gustavo? Mas quando é 9h21, acho que tá na hora, né, passar ficha técnica. Eu acho. O que você acha? Não entendi, repita. Vamos passar a ficha técnica? Agora você então, que tá manda. Vamos lá então, 21h21, ficha técnica do jogo em nome de Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125, Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e faça um bom negócio. E falamos sempre em nome também da Rádio Valinhos FM 87.9, canais Futebol Interior e outras parceiras que durante o jogo eu vou mencionar aqui na Jornada Esportiva. E agora com vocês, ele, o repórter mais bugrino de Campinas, Albert Cavalcante. Ficha técnica do jogo. E como sempre eu faço, está dando certo, então não vamos parar. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, o Guarani do técnico Alan Al vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, camisa 89. Na lateral direito, Pacheco, 28. A dupla de zaga do Bugrão, Douglas Bacelaro, 23, e Matheus Salustiano, capitão, camisa número 13. Na lateral esquerda, Jefferson, camisa número 17. Os homens no meio campo do Bugrão, Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, carteador, o 18, e ele, o cérebro pensante, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, João Vitor, 19, Ayrton, 30, e ele, o artilheiro do Guarani nesse campeonato brasileiro com 9 gols, Caio Fé de Gol Dantas, o camisa número 99.
Repeteco do Bugrão, Vladimir Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Pegorari, Heitor, Ian, Emerson, Bruno, Lucas Adel, Anderson Leite, Pierre, Marlon Reinaldo, Marlon Maranhão e Lohan. Futebol Interior. E o Coritiba, do técnico Jorginho, com 23 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 20 gols a favor e 20 gols contra. Está na 11ª colocação com 33 pontos, vem definida e escalada assim. Pedro Morisco, goleiro, 72. Na lateral direita, Natanael, 16. A dupla de zaga do Coxa, Thalisson, 14 e Benevenuto, 4. Na lateral esquerda, Bruno Melo, 26. Os homens no meio campo do Coxa, Zé Gabriel, 8. Vini Paulista, 36 e Morelli, 40. Matheus Friso, Robson e Ronier. É o ataque da equipe do Coxa. Repeteco do Curitiba. Pedro Morisco, Natanael, Thalisson, Benevenuto, Bruno Melo, Zé Gabriel, Vini Paulista, Morelli, Matheus Friso, Robson e Ronier. Caso o técnico Jorginho queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Benassi, Marco Antônio, Eric Castilho, Brumado, Matheus Bianchi, Brandão, Figueiredo, Josué, Melwer, Johnny, Pomba e ele, que já jogou pelo Guarani, né? Temos saudades dele, Jamerson. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Caio Max Vieira, do Rio Grande do Norte, com seus auxiliares. Jean Márcio dos Santos e Luiz Carlos de Franca Costa, também do Rio Grande do Norte. O quarto árbitro é ele, Salim Fendi Chaves, de São Paulo. O árbitro de vídeo, na salinha da TI, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Ficha técnica do jogo. Isso aí, ficha técnica do jogo com Albert Cavalcante, trazendo as escalações, também a arbitragem do jogo de hoje. Daqui a pouquinho a bola rola pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, passando aí os jogos que aconteceram, né? Pela 24ª rodada, o Santos empatou com a Ponte Preta, jogando dentro de casa. O Novo Horizontino venceu o Vila Nova pelo placar de 2-0 lá no Jorge Biasi. Também a Chapecoense empatou em 1-1 com o Botafogo. E, evidentemente, no dia 31 de agosto, tivemos o jogo de CRB 1 e Avaí 2. E no dia 1º, Amazonas 1 e Ceará também 1, Albert. O Rovilson Santos, aqui ó. Boa noite, equipe Futebol Interior. Abração ao narrador fera, Gustavo Marques, seu comentarista Barriga Verde, Albert Cavalcante. Bugrinos da Gema. HSG Jardim Roseira é Guarani, Maria Aparecida Dama, e boa transmissão para vocês, Gustavo, e boa sorte, Bugrão. O Edgar 40, Albert, esse jogador Figueiredo é aquele que jogou no Vasco. Vamos procurar, mas parece que sim, viu? Bom trabalho para vocês da imprensa, bom jogo a todos. É isso mesmo, vamos dar aqui uma olhadinha. Um abraço, né, para Maria e também pro Rovilson Santos, que citou aí os nossos nomes. Obrigado pelo carinho e pela força. E mandar um abraço também para ele, tá ouvindo a gente, eu vi ali no... Ele mandou uma foto, Wagner Alves. Wagner Alves. Wagner Alves. É o candidato lá, vereador em Valinhos? Exatamente, o Wagner Alves. Mandou um abraço pro Wagner Alves. Mas ele é bom, hein? Ele é bom. Nossa, que Silvio Santos da Shopee. Ele é bom, hein? Oi, mas ele é bom, hein? Você veio da caravana de onde, Gustavo? Mas tudo bem, vamos, bola e jogo. Abraço, boa sorte. Boa sorte lá pro Wagner Alves. Wagner Alves, né? Se eu morasse... Não, deixa eu... Vamos lá, bora. Bola e texto. Bola e texto. Tem mais alguma coisa para situar ou para informar os nossos telespectadores? Faltando aí, agora são 20 horas mais 27 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouquinho a bola rola pela 24ª rodada. Eu quero que você deixe aí as suas últimas palavras antes do jogo de daqui a pouquinho o Guarani e o Coritiba. Quando a torcida, né, vai, né, mais uma vez vai invadindo o Brinco de Ouro da Princesa, lembrando que o Guarani emprestou, entre aspas, né, por um valor simbólico, né, entre aspas também, né, acho que é 100 quilos de picanha, né, o Guarani irá, mais uma vez, né, o Palmeiras irá jogar contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, aqui o Brinco de Ouro da Princesa. Gostou, né, campo. Como diz o português, né, disse o Abel Ferreira, top. O goleiro todo
top. Agradecer a todos do Branco de Ouro. Gramado top. Né? Então, ótimo. E a gente também gosta, viu? Eu até fiz uma relação, né, de shows que irá ter no Brinco de Ouro da Princesa, no Allianz Parque, né? E assim melhora. O Guarani... Entra uma graninha? Ah, lógico que entra. Tem que entrar. Entre 100 e 200 mil tem que entrar, Será né? que é a renda? O quê? Não, entra o valor do aluguel, né? Sério? Lógico, aluguel. O Brinco de Ouro é a nossa tábua, construído com devolução, filho. Não, tem que pagar. Mas será que na bilheteria não ganha mais? Então. Aí a gente não sabe, né? Aí você fez perguntas difíceis, né? Mas é aquela, né? O importante é o seguinte, estamos aí, né? Falou do Guarani, meu irmão. Já era. Quantos e quantas pessoas que não conheciam o Brinco de Ouro passaram a conhecer? Quando começa? Apita o árbitro, bola em jogo no Brincão de Ouro da Princesa. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, contando a história do bravo Bugre Guerreiro. O Guarani que precisa vencer o jogo, vem tocando a equipe do Curitiba, lá pelo sistema defensivo, abre o jogo com Pedro Morisco. Ele faz o toque lá no sistema defensivo, vem tocando, opa, cuidado, hein, cuidado. Vem tocando a bola, tem que pegar essa bola aí. Vai tocando, abre o jogo, consegue a recuperação. O Pacheco pela ponta direita, volta jogo lá pro Vladimir no sistema defensivo, meia-lua. Ele abre o jogo, devolução para Pacheco pela ponta direita, vem trabalhando bola para a equipe do Guarani. A devolução para o Salustiano. Salustiano demorou, abriu o jogo, fez o toque para o Jefferson. Jefferson abre o jogo, fez o toque, devolução, vem tocando bola a equipe do Guarani com Ayrton. Ayrton, devolução para Jefferson no sistema defensivo, fez o toque ali para o Salustiano. Já abre o jogo para Pacheco pela ponta direita, vem trabalhando bola a equipe do Guarani. O lançamento feito, vem Luan Dias, tenta fazer a tabelinha, chega a recuperação, trabalha a bola, Matheus Bueno para a equipe do Guarani no círculo central, na correria total, voltou para correr para Ayrton. Ayrton dominou, cortou, fez o Hilário Larier, conseguiu passar desequilibrada, a bola vai saindo, é tiro de meta, favorecendo a equipe do Coritiba. Primeiro ataque do Guarani, Albert. Primeiro ataque, quando ali estamos vendo, né, o camisa número 33, né, o Bispo, né, ali numa dividida com camisa número 40, o Morelli, né, no campo de defesa, acabou ali tomando um pisão. Porém, entretanto, né, ali as imagens apareceram e vamos ver se será aí marcado alguma coisa. Foi marcado nada, ele tá sentindo dores, mancando, mas nada, né, não aconteceu nada. Já está de pé, tiro de meta para a equipe do Curitiba. Segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Curitiba também 0. A informação para Restaurante do Dadá. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem tocando a bola aqui para o Coritiba, lá pela ponta esquerda, já abre o jogo, fez o toque, vem trabalhando bola com o Natanael. Natanael pesa a bola vai para fora, tem arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe bugrina. Lá pela ponta direita, o Guarani vai jogando no seu estádio, diante da sua torcida em busca da vitória. Para a cobrança de arremesso manual, solta a bola, Pacheco fez o toque, domina para o Luan Dias. Luan Dias, devolução para Pacheco fez o toque para Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o giro, foi para cima, conseguiu passar, escancarou, tá passando na ponta, tá pedindo ali. O Jefferson, ele preferiu voltar essa bola, fez o toque na ponta, vem descendo o Luan Dias para a equipe do Guarani. Fez o toque de evolução, João Vitor Pacheco, cruzamento, corta a zaga da equipe do Curitiba. A bola volta reboteada, consegue a recuperação da equipe do Guarani. A bola vai saindo para fora, vai ganhando o escanteio. O primeiro escanteio do Verde, que te quero verde no jogo. O detalhe do lance é seu, Albert. O Guarani apertando agora pelo lado direito, um bate-rebate dos jogadores do Curitiba pedindo falta, que pegou na mão do Luan Dias, que pegou a mão do Pacheco, não pegou na mão de ninguém. Ali a primeira, né, o primeiro chute da equipe do Guarani, primeiro escanteio para ele, Luan Dias na bola. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Luan Dias na bola, tem escanteio para a equipe do Guarani, preferiu deixar cruzamento, Pacheco dentro da grande área, o toque de cabeça, tira a zaga da equipe do Curitiba. A bola volta outra vez com Jefferson na ponta esquerda, linha de fundo, cruzamento, toque de cabeça, sai o goleiro, a bola volta, tá viva, vai pintar o gol do Guarani, pega bem Pedro Morisco, bem posicionado, vai nela. Guarani chegando com perigo, teve outra oportunidade, Albert Cavalcante. Bola cruzada dentro da grande área, né? Ali o Luan Dias deixou o Pacheco bater, a bola passou por toda a extensão da área e ali encontrou a dividida do Bacelar. Quando a bola sobrou pelo lado esquerdo, cruzamento novamente, e ali o Pedro Morisco teve trabalho, hein? Espalmou a bola pra cima, a bola acabou pegando, né? Na volta, pegando na zaga do Curitiba e morreu em seus braços. Segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Curitiba também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 4 minutos passados desse primeiro tempo, vem tocando a bola a equipe do Guarani lá pelo lado direito. João Vitor fez o toque, abre o jogo pro Luan Dias. Luan Dias perde, vem tocando a bola a equipe do Coritiba, consegue a recuperação, vem trabalhando bola lá pelo sistema defensivo, vem trabalhando, faz o toque, faz a inversão de bola, meu Deus do céu, que perigo nas costas ali do Salustiano. Vem pro campo ofensivo, vem a equipe do Coritiba, para, olha, vê quem joga, solta a bola, vem dominando, vem trabalhando bola ali, o camisa número 46 da equipe, cruzamento, tira, afasta a zaga, a bola volta, rebote, ela tira pro gol, a bola vai pra fora, é tiro de meta para a equipe do Guarani, o Albert Cavalcante. Quem chegava ali era o Morelli e o Vini Paulista, hein? É, a dupla, né, Morelli e Vini Paulista, né, uma bola jogada atrás da zaga do Guarani, ali o Salustiano fez a cobertura, porém, entretanto, a bola acabou sobrando, né, para o Vini Paulista, que bateu muito embaixo da bola, a bola foi sobre o gol do goleiro Vladimir, segue 0-0, lá vem os homens de novo. Perde, vem trabalhando bola a equipe do Coritiba, Morelli, cruzamento na grande área, nossa, que perigo, que perigo, que perigo, a bola vai pra fora. Teve a chance desperdiçada num cruzamento meio sei lá, desengonçado. Quem tava ali é o Morelli dentro da grande área, o Albert, o número 40? Exatamente, o Morelli e o Matheus Friso, né, fazendo a dobra em cima do zagueirão Salustiano, que ali teve tempo de mandar a bola pela linha de fundo, escanteio, primeiro Curitiba pelo lado direito. Pra cobrança, vai o Matheus Friso, o cruzamento afasta a zaga da equipe do Guarani, vem Matheus Bueno, faz o lançamento, pediu toque no braço, a arbitragem em cima, o senhor Caio Marques Vieira, do Rio Grande do Norte em cima, marca a falta para a equipe do Guarani, atenção torcedores, atenção amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. 6 minutos passados desse primeiro tempo, 24ª rodada. O Guarani em busca da vitória vai empatando em 0-0 com o Coritiba. Lembrando que a Ponte Preta empatou em 2-2 com o Santos também pelo Campeonato Brasileiro Série B. Jogo que aconteceu na Vila Belmiro. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Para você que está sintonizado no Valinhos FM, também na Rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está em Piracicaba, na Rádio Web de Piraí Esportiva. Obrigado também pelo carinho da audiência. Você que está pelos canais de áudio do Futebol Interior, eu também pelo YouTube. Agradecendo o carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados aos canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 7:10 passados desse primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 pro Coritiba. Ninguém ganha, ninguém perde. Daqui a pouquinho, aos 10 minutos, Albert Cavalcante vai dar o seu primeiro comentário. Tem falta, Albert, na bola. Tem o Ayrton e o Luan Dias. Preferiu aí bater o Ayrton, cruzamento na grande área. Sobe de cabeça a zaga do Coritiba. A bola volta reboteada para Luan Dias. Ele abre o jogo para Jefferson. Jefferson fez o toque, vem trabalhando bola com o Bispo. Bispo, Ayrton. Ayrton fez o toque, domina para Matheus Bueno. Matheus Bueno, camisa 18. Ele abre o jogo, erga a cabeça, pede alguém para auxiliá-lo. Conseguiu fazer o toque, vem trabalhando bola aqui pro Guarani. Jefferson recebe na ponta. Ayrton recebeu devolução para Jefferson. Para Matheus Bueno, a tabelinha foi linda para Ayrton. Ayrton tentou devolução, não consegue, mas deu certo. Tentou acionar o Caio Dantas, não consegue. Volta a bola pro Matheus Bueno. Matheus Bueno abre o jogo, vem tocando bola para a equipe do Guarani. Para Jefferson. Jefferson dominou, fez o corte, abriu, ergueu a cabeça para Ayrton. Ayrton dominou, bateu pro gol. Desvio. Passa pelo goleiro, passa pelo Caio Dantas. Vai embora. É escanteio pro Guarani, Albert. Toque de passes envolventes ali, o Ayrton. Opa! Ali. Não entendi. Toque de... pegou na mão? Não no braço, será? Não, mas só que ali ele protegeu, será que eu vi né? demais? Você viu demais, eu acho. Ali, nem tanto que nem os jogadores do Guarani reclamaram, né? Mas ali, não adianta nem reclamar. O Salustiano ali também, tá ali, o Vini Paulista e o Salustiano estão trocando ideia, né? O chute do Ayrton, a bola acabou desviando o jogador
do Curitiba, a bola foi pela linha de fundo, escanteio pro lado direito, quem sabe agora, olha o gol! Cruzamento, a bola tá viva dentro da grande área, vai pegar o goleiro, opa, pega bem ali o Pedro Morisco pra fazer a defesa e tirar o perigo. O Pedro Morisco subiu e pega a bola como segura uma criança em segurança em seus braços, trabalha a bola, vai descendo a equipe do Curitiba, trabalhou, fez o toque, domina pra Friso, e Friso tentou a devolução, a bola volta, a bola tá viva, tem posse de bola pra equipe do Curitiba, o tempo vai passando quase 10-9, Friso recebeu a tabelinha feita, a bola volta ali com ele. É o Friso mesmo? É o Friso, mas que bola. Eu achei que ele chutou, não, ele deu um passe, cara. Volta, a bola tá viva, meu Deus do céu, tira. Afasta o Salucino, a zaga da equipe do Guarani, a bola volta, reboteada na ponta, vai se perdendo. É escanteio para a equipe do Curitiba no jogo, Albert. É escanteio, quando o Curitiba chega, né, chega mordendo. Mais um escanteio agora pelo lado esquerdo, quarto escanteio da partida. O Guarani vai, né, ataca com muita, né, com muita volúpia, porém, entretanto, o Curitiba não é bobo não, hein? Também tá vendo ali pelo lado esquerdo, nas costas do Pacheco, vai atacando mais, escanteio e vai ele na bola. Né? 2 escanteios pro Guarani e 2 pro Curitiba, 4, né, 2. 2 do Guarani foi pelo lado direito e 2 pelo lado esquerdo pra equipe do Curitiba. Vai, Friso, sempre ele, cruzamento na grande área, passa pro todo mundo e vai embora. Vem no contra-golpe, vem com Ayrton. Ayrton na correria, conseguiu passar, se passar mais um é braço. Tava bem ali meio complicado pra ele de erguer a cabeça. Tinha que ter alguém pra falar pra ele, sobe. Certamente ele faria o passe, mas ninguém avisou. A bola vai saindo pra fora, 10 minutos. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 24ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 10h25 passados, primeiro tempo, e o placar você está vendo assim, 0 pro Guarani, 0 pro Curitiba, vem o Guarani na ponta, cruzamento dentro da grande área, tira, afasta, a bola tá viva, vai passando por todo mundo, tentou acionar ali o João Vitor, o Caio Dantas dentro da grande área, mas o corte é feito, a bola vai pra fora, tem arremesso manual, quase ali, um mini escanteio, hein, Albert? Um lateral perto da linha de fundo, é verdade, ali o João Vitor, ali fez o cruzamento, o Caio Dantas vinha babando, hein? Olha o Guarani. Volta, a tabelinha feita, aparecia a replay, cruzamento, toca de cabeça! Passa à esquerda do goleiro, o Morisco, quase o primeiro gol do Guarani. Quem? Ele, Caio Dantas, o artilheiro bugrino. Olha, o Guarani conseguiu recuperar, vai Bueno. Bueno demorou, bateu pro gol em cima, pediu o toque do braço em cima, tava esperto o senhor Caio Marques Vieira, marca a falta, é a falta perigosa pro Guarani, Albert. Ali o camisa número 8, né, o Zé Gabriel, parecia um goleiro lindo. Isso mesmo, perto ali, alguns passos da cabeça da meia-lua, ali o Matheus Bueno, Guarani apertando a saída de bola da equipe do Coxa, ali ele deu um balaço, e ali a bola acabou acertando do braço do jogador do Curitiba, e não tem jeito, hein, pegou na mão do jogador de linha, é falta perigosa, Matheus Bueno vai ajeitando a bola com todo o carinho quando aparece a torcida bugrina, lembrando aí, promoção de ingressos para essa partida, assim como foi contra a equipe do Santos, quem sabe que nós possamos ter um bom público. E aí está aí, né? Luan Dias e Matheus Bueno, pelo lado esquerdo ali na intermediária, na bola, Gustavo Marques. Tem oportunidade, tem o Bueno na bola, ele ergue a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, vai ali, esquematizando o que pode ser feito. Será que ele vai direto pro gol? Eu acredito que sim. A probabilidade é muito grande de ir direto pro gol. Será que é o Bueno? Então, o que você acha que bate? É o Bueno. Será que é o Bueno? Bueno ou o Luan Dias? Então, eu prefiro ali, ó, pelo lado esquerdo, né? Preferi ali o batedor direito. Não, eu acho que vai o Matheus Bueno, né? E o Luan Dias também está ali pro Jefferson. Saiu, né? Mas o ângulo que o Jefferson tá ali, só se ele tiver ali, é International Superstar Soccer Deluxe. Ali, ó. Mas o Luan Dias tá na bola também. Exatamente. Olha o gol, hein? Matheus Bueno ou Luan Dias. Vai ser jogada ensaiada. Ó, vai sobrar um amarelinho. E ali vai conversando o senhor 1, 2, 3, Caio 4, Max. 5. 5 jogadores do Curitiba na barreira. Quem sabe agora, hein? Será? Vai pro gol. Eu quero flechada. Chegou batendo pro gol! Pra fora! Passa à esquerda do goleiro Morisco. Quase o primeiro gol do Guarani, Albert. Que falta bem cobrada no Luan Dias, hein? 5 jogadores na barreira protegendo, né, o lado direito do goleirão Morisco. E a bola passou lambendo, ele bateu firme, bateu forte, né, ali na cabeça, ali do primeiro jogador, quando a bola foi pela linha de fundo, mais um escanteio, se não houvesse o desvio, era a gaveta.
Escanteio para o Guarani pelo lado esquerdo e lá vem ele na bola. Luan Dias. Luan Dias na bola, vai para a cobrança lá de escanteio, lado esquerdo. Luan Dias na bola, tem a oportunidade, quem sabe agora o primeiro gol do Guarani. 0 pro Bugre, 0 pro Coritiba. Cruzamento na grande área, sobe de cabeça, faz o corte. A bola volta de primeira, bate pro gol Matheus Bueno. Bateu, ele dominou como o Pelé, nem dominou, né? Ele teve a intenção de bater como o Pelé, mas acabou batendo como um Zé Mané. A bola vai para fora, tiro de meta para a equipe do Coritiba. YouTube. Vamos lá. Vamos lá, o Osmar Dangar. Boa noite, amigos. Saudações pontepretanas, sempre ao lado dos co-irmãozinhos, prestigiando sempre. Avante, Bugre. Gostei dessa, viu, Osmar? Você é sensacional. O Magnata corintiano, melhorou muito, acho que não cai. O Osmar Dangar, observando a escalação do Curitiba, noto que não tem nada conhecido, nenhum destaque. Vamos esperar aí que... Minha Nossa Senhora, Gustavo. Vem a equipe do Coritiba lá pela linha de fundo, cruzamento, sobe de cabeça, faz o corte, a bola volta na boteada, fez o toque ali com o Ronier. Ronier tentou, perdeu a recuperação da equipe do Guarani. Manda o lançamento pra frente, deu certo pro Caio Dantas. Faz o pivô, Caio. Faz o pivô, Caio. Ih, Caio. Caio também teve a intenção de dominar. Mas acabou não dominando. Tá com crédito, não vou criticá-lo, não. Tá com crédito na conta e não pode criticá-lo, né? Conta, crédito? Tá com crédito, né? Então tá bom. Tá com crédito na casa. Então, tá bom. Eu tenho que colocar um tampão nos meus olhos. Então, posso aqui terminar aqui rapidinho, Fica à vontade. Né? O Edgar 40. Guarani só precisa caprichar nas finalizações e cuidar dos contra-ataques. Isso é verdade. Se o Buco continuar assim, o gol será uma questão de tempo. Isso mesmo, Edgar 40. Magnata corintiano. International Superstar Soccer Deluxe. Ele joga com você, Albert? Não, ele colocou aí, ó. Só estou fazendo a vozinha do... Você ainda joga? Pra caramba. Ontem eu estava jogando, né? Todas as vezes que você joga o Internacional Superstar Soccer, você lembra do Gustavo Marques? Ah, com certeza. Toda vez que eu ligo o console, né? Tá tudo bem, né? Muito obrigado pelo presente, jogando na cara. Jogando na cara. Eu não joguei na cara. Quanto que é que eu pago? Fica jogando na cara, não. Toda vez que lembra, Gustavo, eu tô devendo alguma coisa pra você? Não, tá devendo não. Eu dei de muita boa vontade. Então tá bom. Fiz uma doação, tá bom? Bola e texto. Depois eu vou passar lá pra você o número, tá? Boa. Bola e texto. Abre o jogo, lançamento feito, a bola volta com o Jefferson. Jefferson tenta passar, pega ali o Friso. Abre o jogo, fez o toque na ponta, é pro Ronier. Ronier dominou, cortou, foi pra cima, azeitou pra Friso. Friso chega batendo pro gol. Tira, afasta por duas vezes. Uma vez o Pacheco, outra vez o Salustiano. A bola volta, mas estava em posição regular ali. O ataque do Guarani. Mandou continuar, mas pode? Pode. Eu não sabia dessa regra, hein? Vantagem. Até no impedimento tem vantagem? Lógico. Não sabia dessa regra, hein? A bola volta, vem tocando a bola a equipe do Coritiba. Lá pelo sistema defensivo, fez o toque, abertura de bola. Vem tentando trabalhar com o Thalisson. Thalisson domina, evita a saída lá pelo lado direito. Vem trabalhando bola para a equipe do Coritiba. 16:27, daqui a pouquinho tem o tempo de análise de Albert Cavalcante. Vai analisar esses quase 20 minutos passados desse primeiro tempo. Ninguém ganha, ninguém perde. 24ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Que coisa, hein? Que coisa. E você sabe... Nada, eu ia falar algo aqui, mas deixa pra lá. O quê? Continua? Não, deixa pra lá. Não, então tá bom. Então vai chegando o Guarani no campo de ataque novamente. Não é isso. Eu ia trazer aqui um spoiler, mas deixa pra lá, depois eu falo. Abre o jogo, vem descendo o Guarani. É agora. Fez o toque, não conseguiu. A bola volta, reboteira, chegou batendo pro gol! Passa a esquerda do goleiro Morisco, levando perigo quase o primeiro gol do Guarani. Que jogo! Luan Dias, mais uma vez. Primeiramente, o João Vitor. No contra-ataque pelo lado direito, ele viu o Caio Dantas entrando. Porém, entretanto, ele deu um toque a mais e fez o cruzamento. Ali, a marcação do Curitiba veio livre, leve e solto, acabou tirando o doce da boca da criança. Aí veio a bola na perninha esquerda dele. Luan Dias, que bateu, né? Bateu por baixo no canto esquerdo do goleirão Morisco. Foi forte, hein? Se a bola vai pro gol, não sei não, hein, Gustavo Marques? O Guarani poderia abrir o placar. A informação para Hipercap Brasil. E você sabe que ele tinha opção ali pra tocar, né? Eu sempre falo aqui, já falei 15.567 vezes. Solta a bola, toca a bola. Que aí o Guarani consegue ver 15.567 vezes. Eu falei aqui nos canais Futebol Interior pra soltar, pra tocar, pra não ter o desespero de bater pro gol, Albert. É o seu tempo de comentário. E também lembrando, né, que o Guarani desde 2018, né, desde o mês de novembro, né, 3 de novembro de 2018,
Ou também pode aí você colocar as 5 partidas, né? O Guarani tanto lá como aqui, né? Foram 2 derrotas aqui no Brinco de Ouro da Princesa e 3 no Couto Pereira. O Guarani não vence a equipe do Coritiba. Então existe ainda, né, esse tabu, entre aspas, né? Curto, é verdade, mas o Guarani não consegue vencer a equipe do Coritiba. E a equipe do Coritiba é uma equipe, né, que está aí brigando lá em cima, né? 3 vitórias consecutivas, né? Todos por 1-0. E mostra para que veio, né? Ali tentando lutar de igual para igual com o Guarani. O Guarani sai nos contra-ataques, falta o capricho, né? E a equipe do Coritiba também, né? Erra muitos passes, acaba dando muita chance ao Guarani. Só que o Guarani precisa, né, caprichar um pouco mais. Principalmente o João Vitor precisa entrar mais na partida, porque pelo lado direito, né, do campo de ataque, ali o Guarani criou as suas melhores oportunidades. E o Luan Dias vem fazendo uma partida como fez contra o Santos, né, sendo ali o jogador que ele faz a flutuação, né, ele vem buscar a bola no campo de defesa, leva até o ataque, só que ele precisa de jogadores para tabelar. E o Caio Dantas precisa, né, estar um pouquinho mais, né, longe da grande área, é verdade, ele precisa fazer a tabela, fazer o pivô para que os jogadores de trás possam fazer a jogada para o Guarani, porque senão ele está encaixotado na zaga dos jogadores do Curitiba e fica difícil, aí só fica esse chuveirinho aí, o Gustavo Marques. Vem tocando a bola a equipe do Guarani lá pelo lado direito, o toque é feito, vem na correria total, vem descendo lá pelo lado direito, tentando acionar o Luan Dias, ele se perdeu todo, a bola vai para fora, tem arremesso normal lado esquerdo, favorecendo a equipe do Curitiba. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Guarani tem 0, Coritiba também tem 0, 20 minutos e 20 passados deste primeiro tempo. E você acompanhando aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e para cá de jogo. Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ninguém ganha, ninguém perde. 20 e 35 passados deste primeiro tempo. O Guarani tem 0, Coritiba também tem 0. Jogos pela 24ª rodada. O Novo Horizontino em casa no estádio Jorge Biasi venceu pelo placar de 2-0 o Vila Nova. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu sempre trazendo alegria aqui pelos canais Futebol Interior. Eu amo fazer o que eu gosto, que é narrar futebol. A bola volta reboteada, o lançamento feito, tenta ali criar a jogada, a bola volta ali outra vez, rebotear, o toque feito lá pelo lado direito, tenta a devolução, não consegue, a bola volta, fez o toque ainda pelo sistema defensivo, faz a inversão, vem tocando bola ali com o goleiro da equipe do Coritiba, que é o Pedro Morisco. Ele abre o jogo, fez o toque, vem tocando bola com a dupla de zaga, é o Natanael também, faz o toque para o Benevenuto, é isso o nome do atleta? Me ajuda aí, Albert. Benevenuto. Vem tocando bola aqui pro Guarani com o Jefferson, tenta fazer o toque, não consegue. A bola volta, reboteada para a equipe do Coritiba, outra vez lá pela ponta esquerda. Vem descendo, vem trabalhando bola com o Bruno Melo. Bruno Melo volta essa bola, vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo. O tempo vai passando, você vai curtindo. 22 agora passados desse primeiro tempo. Ninguém ganha, ninguém perde. 0 pro Guarani, 0 também para a equipe do Coritiba. Atrapalha a bola a equipe do Coritiba. Lançamento feito, passa por todo mundo e vai embora. Se perde em linha de fundo, é tiro de meta, favorecendo a equipe do Guarani. Já cobrado, tem pressa ali. O goleiro do Bugre, o Vladimir, já fez o toque, domina para Matheus Bueno. Matheus Bueno ergueu a cabeça, solta a bola para Jefferson. Jefferson com a perna direita, volta, fez o toque, revolução feita ali pro capitão Saluciano. Já abre o jogo ali pro Douglas Barcelar. Domina, abre o jogo para Pacheco. Pacheco fez o toque pro camisa número 13, que é o Saluciano. Saluciano para Jefferson na ponta esquerda. Volta a bola aqui outra vez pro Saluciano. Ele tenta, ergue a cabeça, vem quem ali, está mais fácil para ele tocar, preferiu devolução para Jefferson, fez o toque, domina para Douglas Barcelar, aperta, fecha toda a equipe do Coritiba, não deixa o Guarani ganhar. Guarani se prende no sistema defensivo e manda o lançamento lá pro campo ofensivo, deu certo por Ayrton. Se ele gira e desse certo, meu amigo, seria uma ótima oportunidade. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pois é, né? Praia dá nisso, né? Aonde? Praia, terça-feira. Falar de dor de cabeça. Também tá moreninho, queimadinho, filho. Praia, né?
Nem te na fala. areia, de caipirinha, Água de coco. A cervejinha. É isso que dá, né, meu amigo? Agora quer ficar reclamando de cabeça? Albert, se o Guarani não cair, eu vou te presentear com uma passagem pra praia. Combinado? Ô, louco. Aí se você optar em ir de carro, eu te dou o valor da passagem de ida e volta pra você. A promessa que eu faço aqui nos canais Futebol Interior, você pode vir, você sabe que eu pago, tá? Você sabe que as promessas eu pago. Demora um pouquinho, mas eu pago. Não, mas pra quem gosta... não. Vem dominando a equipe do Coritiba, chega pra tirar a zaga. Faz o toque, o lançamento feito. A bola vem caindo aqui pra fora. Diga, Albert. Pra quem não me responde no WhatsApp... Quem não responde? Você vê não que responde no WhatsApp. Né? Não, mas você responde só quando tem interesse, né? E você só responde quando tem interesse. Eu fiz como é gostoso, né? Tá vendo? Então, e cadê? Viu? E cadê? Cadê o quê? Cadê? Você pôs o melzinho e cadê? Não. Tô esperando, mas tudo bem, né? O negócio não foi fechado ainda. Não, então tá bom, tô esperando, viu? Com todo prazer, né? E só lembrando, né? Diga. Com o Guarani. Recupera, vem ali, ele, o Caio Dantas, fez o toque, solta, é agora, Luan Dias abriu, bateu, pega o goleiro, uma boa defesa, quase o primeiro gol do Guarani, Albert. Pelo amor de Deus, que contra-ataque maravilhoso do Guarani ali, mais uma vez, a zaga do Curitiba bateu cabeça, a bola sobrou pra ele. Luan Dias viu, toque de primeira, entrando na diagonal pelo lado direito, o João Vitor. Ele dominou, ele olhou pro goleiro e bateu firme, bateu forte. Ali o goleiro Pedro Morisco fez o famoso X, fechando o ângulo do jogador bugrino e fez um milagre. Quase o Guarani abre o marcador no Brinco de Ouro da Princesa. 25 minutos do primeiro tempo, o Guarani perde mais uma oportunidade. Guarani e Curitiba 0-0, Gustavo Marques. Você ligado e você conectado junto com a gente, era uma ótima oportunidade. Era uma ótima oportunidade, o Guarani poderia sair aí com um gol já, hein, Albert? Mas eu vou dar um mérito pro goleiro, hein? Nossa, que defesa. Nossa, ele saiu no X, né? Famoso X, igual quem joga até mesmo futebol, né? Futebol como é society, né? Quadra, essas que o gol é menor. E ele foi pra cima, o João Vitor, ele fez o X, né? O João Vitor baixou a cabeça e mandou a bomba. Vou deixar, lógico, que obviamente o lance foi rápido, é verdade. Mas ali se o João Vitor ele tivesse, né, levantado a cabeça, ele teria dado uma cavada ou mesmo só ter dado aquela famosa roladinha por baixo do goleiro. Mas que defesa do goleiro Pedro Morisco. Mas que defesa, viu, Gustavo? Exatamente. Bem devagarzinho. Então, que coisa, lá hein? Ele. Abre o jogo, vem tocando bola ao Curitiba. Aqui pela ponta direita, abre o jogo, vem tocando ele. O Morelli já abre o jogo, fez o toque, a bola volta lá pelo sistema defensivo. Vem tocando bola com o Pedro Morisco. Pedro Morisco, ele vem tocando bola para a equipe do Curitiba. O tempo vai passando, agora nem tem 0, Curitiba 0. 26 minutos e 30 passados deste primeiro tempo. 0 pro Curitiba, 0 pro Guarani, 0 pro Guarani e 0 pro Curitiba. Ô Albert, posse de bola, como é que tá entre as duas equipes? 58% de posse de bola para o Curitiba e 42% para o Guarani. Porém, entretanto, né, o Guarani, ele com a posse de bola, o Guarani sai nos contra-ataques assim como o Curitiba, né? Mas o Guarani trabalha melhor a bola, né? O Guarani toques rápidos, mais pelo lado direito, o João Vitor, né? Que nós, antes, né, dos 15 minutos, nós estávamos aqui fazendo um comentário em que o Guarani precisava usar o lado direito, né? Porque ali é o lado em que o Guarani se sai melhor. Agora, quando vem o Coxa, o Coxa vem com 4 jogadores em cima. Falta, e ali tá caído pra cima a falta Bueno. pra cima do Matheus Bueno, falta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Nossa, coisa, que defesa, você viu? Ele fez o X, cara. O João Vitor, na hora que ele recebeu a bola do Luan Dias, a bola veio quicando. Ali o João Vitor, ele olhou pro goleiro, abaixou a cabeça pra quê? Pra ajeitar o corpo. E ali o goleirão, ele fez o X, né? E a bola, por detalhe, a bola não entrou. Ia ser um golaço.
quando vem o Guarani pelo lado esquerdo. Vem tocando a bola aqui pro Guarani, solta a bola com o Matheus Bueno abre o jogo, fez o toque pra Pacheco, Pacheco pelo lado direito, vem trabalhando bola para a equipe do Guarani, ele ergue a cabeça, vê com quem trabalha, solta essa bola, domina na ponta, outra vez pro João Vitor dominou a devolução pro Pacheco, Pacheco para Douglas Barcelar pro capitão, Salustiano vem tocando a bola no círculo central, ele vai tentar abrir a jogada, abre o jogo na ponta, vem descendo ali, outra vez com Pacheco para Matheus Bueno, volta essa bola, domina, faz a inversão de bola, fez o toque ali no círculo central para o Salustiano, Salustiano abre o jogo para Jefferson, muito forte, uma bola longa, passa pelo Jefferson, tem arremesso normal favorecendo a equipe do Coritiba lá pelo lado direito. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 28:50 passados desse primeiro tempo, Guarani tem 0, Coritiba também tem 0. Você ligado e conectado aqui pelos canais Futebol Interior, também pela Rádio Futebol na Canela e Ed Pira, também de lá de Piracicaba, consegue a recuperação, Guarani, mas perdeu, teve a oportunidade, foi desperdiçada, agora vem a equipe do Coritiba no contragolpe, faz o toque, domina aqui na ponta pro camisa 98, pro Ronier dominou, ergueu a cabeça, cruzamento dentro da grande área, tira, afasta a zaga linda do Guarani, João Vitor conseguiu driblar, foi pra cima, ergueu a cabeça, tem Caio Dantas passando, dominou na correria total, passou, não tocou, foi fominha demais, não fez o toque, teve uma oportunidade monstruosa a equipe do Guarani, mas por conta da fome, 0, o Guarani desperdiça mais um ataque. Pelo amor de Deus, né, o João Vitor, mais uma vez, né, quando a equipe do Curitiba vem, né, vem pelo lado esquerdo, barra lado direito, né, da campo de defesa do Guarani, e ali abre o espaço, e o João Vitor está sendo bem acionado para aquele lado, só que aí o João Vitor tem que usar a cabeça. Né, ali na hora de dar o toque, ele chuta, na hora de chutar ele dá o toque, o Guarani precisa caprichar, não pode ficar rifando essa bola para a equipe do Curitiba, que a equipe do Curitiba não é equipe boba, tanto que tem no campeonato 8 vitórias, o Guarani tem 4, né, e lembrando também, né, que o Guarani desde 2018 não vence a equipe do Curitiba, e quando nós estamos vendo aqui por baixo, aqui, né, pelas imagens, né, aqui o tobogã inferior aqui está aí com bastante torcedores. Tomara aí, né, mesmo com esse horário terrível, né, que quem pega a condução se lasca, tomara aí que tenha um bom público aí que possa, né, empurrar a equipe do Guarani. E só passando aqui rapidinho no YouTube, enquanto essa não dá nada, né, o Osmar Dangar, lá vê os homens, ó. Ih, olha o perigo, volta a bola, cruzamento na grande área, a bola tá viva. Tira. Vem os caras se deixarem, tá o perigo, batida pro gol. Nossa, tira a zaga da equipe do Guarani, completa com Matheus Bueno, abre o jogo, fez o toque ainda pelo sistema defensivo. Você ligado, você conectado aqui pelos canais do Futebol Interior e também pelo Valinhos FM. E aqui no YouTube, né, o que o Osmar Dangar. O Guarani ganhando hoje, acaba todo aquele sufoco do primeiro turno, volta para o campeonato com muita chance de sair do Z4. Também concordo, uma vitória do Guarani. O Guarani fica 4 pontos atrás do CRB, que é a primeira equipe que sai fora da zona de rebaixamento. O Edgar, 40, capricha nas finalizações. O Bugli tem que ser mais versátil em campo, oferecer opções no meio campo, ao ataque, não confundir velocidade com ansiedade, exatamente. Que mais? Camille e Giovana pra cima, Bugrão. O Edgar precisa jogar com calma e inteligência. Velocidade e pressa, né? A gente bate nessa tecla, né? O Guarani precisa jogar com velocidade e não com pressa. Obviamente, né? Nós precisamos do resultado, é verdade. Mas quando aparece o técnico Alan Al pedindo, né? Ali falando para os seus jogadores, comissão técnica, o Guarani precisa trabalhar mais a bola. Fazer essa bola girar para você tirar até mesmo a equipe do Curitiba da zona de conforto. Né, porque a equipe do Coritiba está armada para o contra-ataque, assim também como o Guarani tem jogadores velozes, mas o Guarani precisa criar opções, não só pelo lado direito, sim pelo lado esquerdo. O Guarani está penso pelo lado direito. Como batemos na tecla, né, o João Vitor tem toda a tranquilidade, entre aspas, né, de poder sair na velocidade e poder puxar o contra-ataque. Mas só que você precisa fazer o mais, você precisa ali abrir, né, alargar mais o campo. E aí, alargando o campo, você tem que usar o Luan Dias que até aos 20 minutos também, 32 minutos o Luan Dias sumiu em campo, precisa usar mais o Ayrton, que o Ayrton também é um jogador que tem velocidade e também finaliza muito, viu? Muito bem, lá vem os homens. Lá vem a equipe do Coritiba, cruzamento na grande área, teve o desfio. Quem teve a oportunidade ali, o Vini Paulista, tentou fazer o cruzamento, a bola se perde, vai pra fora, tem escanteio
pro Coritiba na marca de 32,50 passados desse primeiro tempo. Vai ele, hein? Vai ele, o Albert, o Friso. Exatamente, né? O homem das bolas paradas, 6º escanteio na partida, o primeiro escanteio pelo lado direito da equipe do Coritiba. Minha cruzamento na grande área, sai de soco, Vladimir tira o perigo, a bola vai se perdendo para fora, tem arremesso manual aqui pela ponta, Guarani tem 0, Coritiba também tem 0, 33, e atenção torcedores, já falando que é 33, vou trazer aí certinho para você, placar de jogo, tempo de jogo e também o giro dos jogos agora nos canais Futebol Interior. Guarani tem 0, Coritiba também tem 0, 33,5 passados desse primeiro tempo. Jogos que aconteceram pela 24ª rodada. A equipe da Chapecoense venceu o Botafogo. Aliás, a equipe da Chapecoense empatou com o Botafogo em 1-1. Jogo que aconteceu na Arena Condá. 87.9, a voz da nossa gente. Agora eu vou mudar, entendeu? Agora eu coloquei nos canais Futebol Interior. Agora eu não vou passar mais por esse perreco, tá bom? Ainda bem que você olhou pra mim aqui, tá? 0 pro Guarani, 0 pro Coritiba, 34 minutos passados. Lá vem a equipe do Guarani com o Bispo. Bispo fez o toque pro Luan Dias pra Caio Dantas. Caio Dantas tem Ayrton passando. Vai, Dantas. Vai, Dantas. Solta essa bola. Solta essa bola, Ronaldo. Abre o jogo, fez o toque. Acabou se perdendo. Tem falta. Que coisa, hein? Eu falo do Ronaldo porque o bumbum tá igual, tá do mesmo tamanho, né? Pelo amor de Deus, tá mais grande que o meu. Abre o jogo, fez o toque, domina pela ponta direita. Vem trabalhando para a equipe pro Guarani, solta a bola para Luan Dias. Bate, Luan Dias, cortou um. Tentou cortar o segundo, a bola volta, rebotear, aperta na saída, aperta que nós conseguimos. Aperta. Não consegue, a bola volta, reboteada ainda pela ponta esquerda. O tempo vai passando, hein, Albert? Lentamente, hein? Aí chegou aí pro meu filho Ronald. Fala que o Caio Dantas, né, que artilheiro do campeonato, né? Com 9 gols, né? Você que fica aí tirando com a cara dele. Ele falou qual é o ídolo. Que ele é ruim. O ídolo. Hoje você não disse. Eu disse que ele tem uma bunda tá grande. Olhando... Foi o que eu falei. Nossa. Eu não falei que ele é ruim. Em nenhum momento eu falei que ele é ruim. Você viu falando que ele é ruim? Eu falei que ele tem um bumbum grande. Hoje eu falei isso. Foi ou não foi, Bolacha? Eu falei que ele tem um bumbum, não falei que ele é ruim. Não coloca palavras na minha boca, Albert. Não, por gentileza. Vem tocando a bola aqui pro Curitiba, lá pelo sistema. Eu nunca critiquei esse jogador, esse atleta. Nunca na minha vida. Eu tenho. Não, isso daí é inteligência artificial. Hoje, agora, todo mundo tá abraçando de quem já morreu. Tá fazendo um monte de coisa agora nessa inteligência artificial. É mesmo? Coloca a voz da pessoa. A jornada, a imagem. Então aquela jornada. Ali foi inteligência artificial. O Bolacha falou pra mim que ele que fez essa inteligência artificial pra poder te ajudar. Então. Ituano 3, Guarani também 3, tá, gente? Antes aí, exatamente. Jogo, e tá? narrou sim. 35,50 passados desse primeiro tempo. O tempo vai passando. Guarani tem 0, Coritiba também tem 0. Posse de bola, informando o Albert. 63% de posse de bola para o Curitiba, 37% para o Guarani. O Guarani abdicou, literalmente, aí, né, de trabalhar a bola, que tanto aí o Alan Al mostrou, né? Mostrou a imagem do Alan Al pedindo pro Guarani trabalhar a bola, e o Guarani agora espera, né? Espera não, né? A equipe do Curitiba cresceu, né? Cresceu na partida, vai pra cima e o Guarani está pegando só a sobra. Mas aí nós temos que lembrar, né? Utilizar o lado esquerdo do campo, o Ayrton, né? E quando o Guarani tiver a bola no pé, fazer isso. Que toque! Olha o Ayrton. Que toque, Dantas! Grita! Que toque, Dantas! Se você tivesse... Ainda bem que você tem uma bundinha magrinha. Se tivesse um bumbum gordo, pelo amor de Deus, você não ia conseguir fazer esse toque. Não, pelo amor de Deus. Ainda bem que ele foi ágil. Se ele fosse um pouquinho mais gordo, Ayrton... ele não conseguia. Bonito passe do Caio Dantas. A bola volta pra Friso. Friso dominou, ajeitou, veio na correria total. Olha os caras, Albert. Bota pra correr, isso. Completa. O Pacheco vem tocando a bola. Já abre o jogo pra Matheus Bueno. Vai Bueno, fez o toque pra Ayrton. Ayrton, para de ser fominha. Que isso? Abre o jogo pra Ayrton. Ayrton dominou. Cruzamento é agora. Tira, afasta a zaga da equipe do Coritiba. Volta a bola pra Pacheco. Ajeitou, fez o toque, abriu para Bispo. Bispo, cruzamento, tira, afasta a zaga da equipe do Coritiba. Sabe que eu vim pra cá gripado, né? Você sabe como que eu tô aqui, ó. Pode colocar aqui, ó. A febre que eu estou, mas eu vim cumprir a minha agenda, eu vim cumprir o meu compromisso. Isso, a febre como que é? A febre do Rio de Janeiro. Não, nunca fui pro Rio de Janeiro, nunca conheço. É a praia, né? Não, que praia? É frio, gripe da Copacabana. Albert. Não sou que nem você, não, que
sai meio-dia do Caetano, tem a tarde inteira pra curtir. Se quiser fazer um bate-volta na praia, você consegue. O negócio é International Superstar Soccer Deluxe. 37:40, vem tocando a bola a equipe do Coritiba. Solta a bola, domina, vem trabalhando bola. O tempo vai passando e você vai curtindo a transmissão aqui pelos canais Futebol Interior. 0 pro Guarani, 0 pro Coritiba. 37:50, trabalha a bola, vem descendo a equipe pro Coritiba. Abre o jogo pra Friso. Friso na ponta direita, erga a cabeça, fez o toque de evolução feita. Vem trabalhando bola aqui na dupla de zaga. É o Thalisson, é o Benevenuto. Ele abre o jogo, fez o toque outra vez na ponta. Vem trabalhando bola a equipe do Coritiba, consegue fazer o toque de evolução feita, a bola volta reboteada, conseguiu passar, a bola volta, vem tocando bola a equipe do Coritiba, faz o toque do círculo central, quase ali conseguiu recuperação, mas segundo o senhor Caio Marques, a bola tocou no braço do atleta do Guarani, é falta pro Coritiba, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado e conectado, 38, o tempo tá passando devagar hoje, hein? Você não percebeu não, Robert? Sim, porque é aquela, né? Quando o jogo... É pegado, né? É pegado, né? Acaba ali o jogo muito picotado, né? Eles erram muitos passes e o Guarani, né, abdicou da posse de bola, não trabalha muito, né? Como nós estamos batendo essa tecla, o Guarani precisa... Aí, né, entrar na partida de novo, né? Querendo ou não, o Guarani ficou de um intervalo da partida contra o Santos. Olha lá, vem agora. Gol! Fez o toque, Luan Dias bateu pro gol! O desvio, ganha o escanteio, vai Bugre. Ganha o escanteio. Boa. Isso, menino Luan Dias. Tem escanteio pro Guarani na ponta esquerda, canais Futebol Interior, nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quarto escanteio pro Guarani, hein? O segundo pelo lado esquerdo. No total temos 3 escanteios para a equipe do Curitiba. E agora o quarto escanteio pro Guarani. Luan Dias na bola, quem sabe agora? Luan Dias na bola, cruzamento da grande, toque de cabeça, ajeitou, pintou! Opa! Pega bem o goleiro e tá marcando nada, Albert. Meu Deus, quase o gol do Salustiano. Bola, né? O escanteio pelo lado esquerdo na segunda trave. Ali subiu ele, né? O camisa número 99, o Caio Dantas. Acabou ajeitando para o Douglas Bacelar, o 23. Ele que já fez um gol de cabeça nesse Campeonato Brasileiro. Ali a bola explodiu na zaga. Achei que foi mão do jogador Curitiba, foi nada. Pegou no cucuruto. Segue no brinco de ouro da princesa, 40 minutos do primeiro tempo. Guarani 0, Coritiba também 0. Momento que chega aqui o sangue do meu sangue, Felipe Marques. Esse gosta, hein? Esse gosta dos canais Futebol Interior, 35-26. Que beleza. Não. Filipenses, 25-36. Não, é 15.567. 15.567. Agora. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Lá pela ponta direita. Vai Bugre. Cruzamento é agora, Ayrton. Toque de cabeça. A bola sobrou. Vai Luan Dias. Bate. Pintou o gol. Gol! João Vitor! Gol! João Vitor! É flechada! É do Bugre! É gol! Bola na rede, campeão! Minha Nossa Senhora do Brinco de Ouro da Princesa! 41 minutos passados deste primeiro tempo. Jogada bem trabalhada pelo lado direito. O cruzamento tenta ali o Ayrton. A bola volta pro Luan Dias, não conseguiu. A bola sobrou pra ele. João. Pé de feijão não, João Vitor. É do Guarani. 1 pro Bugre, 0 pro Coritiba. O detalhe do gol é seu, Albert. Pelo lado direito, mais uma vez batemos nessa tecla. Pelo lado direito, o Guarani tem que atacar. Pelo lado esquerdo também, mas pelo lado direito. Ali estava ele, movimentação dos homens de frente no Guarani. Vamos aguardar, tem que ver o VAR. Mas como não, eu sei que foi gol do Guarani, pra mim não estava pedido. Acho que no lance, né, ele vai querer dizer que o jogador tá voltando. Eu acho que houve ali, até mesmo ali, foi gol, hein? Foi gol. Deixa eu falar, solta o hino aí, Bolacha. Solta o hino que o gol é nosso. Posso soltar, não tem nada. Posso soltar. Boa! João Vitor, né? Mais uma vez, pelo lado direito, o Caio Dantas ganhou na velocidade. Puxou toda a marcação e fez o cruzamento. Não é a dele. Era pra ele estar dentro da grande área. Mas ali a movimentação atrapalhou a zaga do Curitiba. Quem estava lá?
no bico da pequena área, o Ayrton. O cruzamento perfeito, é verdade. A zaga do Curitiba acabou tirando mal. E sobrou pelo lado esquerdo para ele. Luan Dias, que bateu cruzado, é verdade. A bola ia passando por toda a extensão da pequena área. Quando apareceu ele, João, nosso João Vitor, com 3 gols nesse Campeonato Brasileiro. O Guarani vai vencendo, Gustavo Marques e amigos. O Guarani vai vencendo por 1-0. O Guarani vai mudando, vai tirando a distância do primeiro colocado da zona do rebaixamento, Gustavo Marques. Liga o microfone, Gustavo Marques. Guarani tem 1, Curitiba tem 0. Pra você ligado e conectado aqui junto com a gente, 43-30 e 30 o Guarani vence. Olha o segundo gol do Guarani, tira, afasta aqui pro Curitiba. A bola volta outra vez, reboteada, 43-35 canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bola tocada para Jefferson na ponta, ele tenta o cruzamento. A bola teve o desvio, é tiro de meta favorecendo a equipe do Curitiba e tem jogador do Guarani caído. Quem é? E vai sobrar, é o João Vitor, né, autor do gol do Guarani. Quando ali o jogador do Curitiba vai tomar o cartão amarelo, que eu não estou conseguindo identificar daqui, me ajude por favor, Gustavo Marques, né, acabou pegando o João Vitor. E ali o Lucas Vini, né, acabou de aparecer aqui. Fala, gordinho, fala, pingão, fala, Lucas Vini, como você tá, meu amigo? Quem que é? É o Lucas Vini. O Ponte Pretano? É, exatamente, o camisa número 8, viu, levou o cartão amarelo, que é o Zé Gabriel. Fala, Lucas Vini, como você tá, meu amigo? Um abraço, hoje eu esqueci de trazer o pingão dele. É verdade, né, não esquece no meu Campari, viu, espertinho. Mas é ele que É, lógico, é o Edgar 40, Albert Guarani cansou e está concedendo mais campo ao Coxa. Eu acho que não, viu? Né, até antes saiu o gol, né? Acho que o Guarani ali foi encurralado. O Coxa acabou crescendo na partida. Lembrando que o Guarani está aí há 13 dias sem jogar, né? Estava só treinando. E o Coxa, né, com toda a sua qualidade, só olhar, gente, vamos olhar a tabela do campeonato também, levar em consideração que o Curitiba tem, quando sobe a placa de 2 minutos, o Guarani está na última colocação, e a equipe do Curitiba tem vitórias a mais, tem 4 vitórias a mais, é uma equipe que vem de 3 vitórias consecutivas. Agora, eu te faço uma pergunta, né? Imagina se o jogo tivesse acontecido entre o Botafogo, o Guarani tivesse vencido o Botafogo e vencer aqui o Curitiba. Então, mas assim... ponto só, né? Então, mas aí entra na questão que o quê? O Guarani está a 4 pontos atrás do CRB e tem um jogo a menos. Então, vamos dizer assim que o Guarani está na boa. Pra mim, foi benéfico essa parada, né? Por conta até mesmo de abaixar aquela adrenalina. Porque imagine só você jogar fora de casa contra o Botafogo e ver essa derrota. A pressão que o Guarani teria hoje, né, no Brinco de Ouro da Princesa, se caso alguma coisa desse errado, né? Então, assim, eu fui a favor dessa parada. Depois o Guarani também terá jogos dificílimos, só lembrando que na próxima o América, partida, domingo. Exatamente, principalmente o América, que foi derrotado fora de casa contra o Mirassol, perdeu por 1-0, o Mirassol que está ali, né, figurando entre os 4 primeiros, e vamos lá, né? Faltando 1 para terminar, Albert. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lançamento feito, a bola volta, reboteada, vem tocando a bola Matheus Bueno. Matheus Bueno abre o jogo, a devolução feita, vem trabalhando a bola a equipe do Guarani. Lá pelo sistema defensivo, o Salustiano já abre o jogo, domina para o Douglas Barcelar, fez o toque para Pacheco. Pacheco na ponta direita, vem trabalhando a bola, devolução feita, pro Douglas Barcelar. Ele abre o jogo, fez o toque pro Salustiano, para ele, pro Jefferson dominou, devolução outra vez pro Salustiano. Salustiano conseguiu identificar Pacheco, tava solto, lado direito, faz o lançamento, que bolão, mas saiu o goleiro com a mão para pegar a bola em seus braços, como segura uma criança em segurança. E reclama ali o camisa 98, o Ronier. Momento em que o senhor Caio Marques Vieira do Rio Grande do Norte ergue os braços. Termina o primeiro tempo no Brinco de Ouro. Guarani 1, Curitiba 0. Gol de João Vitor, Albert. O Guarani vai, né? Primeiro tempo finalizado, o Guarani vai pro vestiário, né? Com a vitória parcial por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Daqui a pouco vamos ver aí quem vai falar, mas com certeza é o autor do gol, 3 gols, João Vitor, 3 gols no campeonato. João Vitor que perdeu uma chance claríssima no começo do jogo e acabou aí fazendo o gol que está dando a vitória parcial para o Guarani. Só que, ó, o Lucas Vini falou que foi no supermercado e ele viu o Campari e lembrou de mim. É isso mesmo, Lucas? Não lembro não, se tivesse lembrado tinha comprado. Né? Exatamente, mas só, ô Lucas Vini, eu quero conhecer você pessoalmente para tirar uma foto e você me entregar esse Campari. Vai prestar, hein? Não, vai prestar sim, a gente vai trocar aquela ideia. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Tamo junto. E o Guarani vai com essa vitória parcial, Gustavo Marques e amigos, né? O Guarani vai, né? É o resultado perfeito. Obviamente temos mais 45 minutos, mais os acréscimos, mas o Guarani vai dando aquele passo de elefante, né? Que ele é pequeno, é verdade, mas pesado. Então o Guarani agora começa a ver, porque tá tudo embolado essa zona de rebaixamento, e o Guarani mesmo na última colocação, assim como até mesmo os internautas, a nossa bancada virtual, né, acabaram fazendo essa observação, mas ficam todos embolados. E quando vamos ouvir o autor do gol do Guarani, essa vitória parcial do Guarani, João Vitor. Um tempo muito difícil, né? A equipe do Curitiba bastante qualificada. Graças a Deus a gente conseguiu ali fazer um gol. Vamos descer pro intervalo, ver o que o professor tem para falar pra gente voltar melhor pro segundo tempo. Se tiver outra oportunidade de matar o jogo, que a gente precisa sair com a vitória. É isso aí, vamos matar o jogo. Ele teve a primeira oportunidade, acabou não fazendo, e teve a segunda oportunidade e o Guarani acabou saindo, está saindo, né, desse primeiro tempo com a vitória parcial. Gustavo Marques. Positivo, Albert Cavalcante, 22 horas e 18 minutos, apto intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. Estamos de volta.
Canais Futebol Interior e você, é isso mesmo, o Guarani vai vencendo. Alberto Cavalcante. Com a vitória parcial, muito obrigado, Bolacha. Vitória parcial do Guarani por 1-0, o Guarani vai, né, fazendo uma partida, fez um primeiro tempo seguro, né, na medida do possível. O Guarani vencendo por 1-0 a equipe do Curitiba. Com esse resultado, minha gente, é isso mesmo. O Guarani pula para, né, os seus pontos, né, obviamente com 21 pontos na última colocação, mas fica ali, né, coladinho ali para sair do Z4, né? A equipe do CRB tem 25 pontos, o Guarani tem 21, o Guarani fica aí a 4 pontos. E só lembrando, né, que o Guarani tem um jogo a menos. Então é aquela, né, meu amigo? É vencer hoje e depois pensar na próxima partida, é verdade, contra o América Mineiro fora de casa, o América Mineiro que venceu, né, foi derrotado, né, por 1-0 para a equipe do Mirassol. Intervalo de jogo, né, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vai vencendo a equipe do Curitiba, o Guarani que fez um primeiro tempo que, vamos dizer assim, até os 15 primeiros minutos teve o controle de bola, criou as oportunidades, porém, entretanto, mais uma vez nós batemos nessa tecla, né? Você ter um pouco mais de capricho nas finalizações. O Guarani normalmente, né? O Guarani joga, né? Com mais velocidade e com pouca pressa, né? Mas nesses 15 primeiros minutos o Guarani jogou com muita pressa e pouca velocidade. E quando teve as oportunidades, o Guarani acabou ali pecando por falta de capricho. Né, uma delas foi o autor do gol, né? Mesmo com o João Vitor marcando o gol, ele teve uma oportunidade mais uma vez pelo lado direito, que o mapa da mina do Guarani é o lado direito, que seria o lado esquerdo da equipe do Curitiba, né? Quando ali junta Pacheco, junta também ali o João Vitor com o Luan Dias caindo pelo aquele lado, eles fazem ali o fuzuê. E nisso o Curitiba sabendo, né? Sentindo isso na partida, acabou fazendo a dobra pelo lado direito, ou seria pelo lado esquerdo, né, da equipe do Guarani, e criou-se algumas oportunidades, principalmente nas costas dos zagueiros e também dos volantes. O Guarani soube se segurar bem, e quando teve a chance, né, a segunda chance, a chance clara, obviamente teve a falta ali do Luan Dias, que a bola passou lambendo a trave, houve o desvio da barreira, e o Guarani conseguiu o seu gol ali quando o Caio Dantas acabou ali, né, fazendo a movimentação. Ele que é um jogador de área, ele que joga, né, vamos dizer assim, de marca a marca, né, a marca da cal, a marca ali do círculo central, ele acabou saindo um pouco e jogando mais pelo lado direito. E ali achou a brecha, o buraco pelo lado direito, e o Caio Dantas fez o cruzamento ali na pequena área, no primeiro pau, e ali quem entrou na diagonal foi ele, Ayrton. Ele tentou o cabeceio, a zaga adversária acabou tirando mal, a bola sobrou pelo lado esquerdo e o Luan Dias entrou dentro da grande área e ali mais uma vez o goleirão Pedro Morisco fechou o ângulo dele e ele bateu cruzado com a perna esquerda. E ali o João Vitor, que fez a diagonal certinha, só teve o trabalho de colocar o pé na bola e abrir o marcador. Vitória do primeiro tempo justíssima. O Guarani, que jogou contra a equipe do Santos há 13 dias atrás, um jogo duro, um jogo difícil, teve 13 dias de descanso, entre aspas, né, de partidas oficiais. O Guarani que foi para Ribeirão Preto, né, acabou ali o jogo sendo cancelado por conta das queimadas, né? E o Guarani na segunda e na terça-feira, o Guarani teve descanso e teve aí o seu tempo de treinamento. Muitos não gostaram desse tempo, que o Guarani vinha embalado. Eu, especialmente, eu gostei muito por conta disso, né? Você vai pegar uma equipe que está embalada, a equipe do Curitiba, né, invicta nesse segundo turno, né? A equipe do Curitiba, que as últimas partidas contra a equipe do Guarani, né? O Guarani desde 2018, né? A última vitória do Guarani foi no dia 3 de novembro de 2018, um 2-0 no Couto Pereira. O Guarani, todas as vezes que jogou, posteriormente isso, 5 partidas, 3 jogos em Curitiba e 2 jogos no Brinco de Ouro, o Guarani foi derrotado. No primeiro turno, o Guarani saiu derrotado no Couto Pereira por 1-0. Então o Guarani, por tudo que relaciona o que foi o primeiro turno do Guarani para esse segundo turno, o Guarani, esse descanso foi merecido entre aspas, né? Esse descanso foi forçado, é verdade, mas o Guarani conseguiu fazer sua pré-temporada. Até mesmo, né, a mini pré-temporada. Até mesmo Alan Al disse que
conseguiu aí colocar alguns jogadores aí em forma, até mesmo acertar as questões táticas e técnicas, e o Guarani vai saindo com essa vitória parcial por 1-0. Agora eu vou chamar o intervalo, Bolacha, para depois nós voltarmos aí em definitivo com todo o segundo tempo de Curitiba 0, Guarani 1. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Albert Cavalcante. Estamos de volta nos canais Futebol Interior, onde o Guarani vai vencendo a equipe do Curitiba por 1-0. Uma vitória importantíssima. O Guarani vai, né, na última colocação, é verdade, porém, entretanto, o Guarani consegue aí, né, vai conseguindo aí tirar a diferença para o primeiro colocado, né, da zona do rebaixamento, né, que está fora da zona do rebaixamento. O Guarani que fez um primeiro tempo importantíssimo, né, muito bom, né, na parte ofensiva. Teve, né, seus sustos na parte defensiva, é verdade. O Guarani não está jogando contra ninguém, né? O Guarani está jogando contra a equipe nada mais nada menos que o Curitiba, uma equipe que vem de 3 vitórias consecutivas, o melhor primeiro turno do, né, fazendo um segundo turno aí invicto. Essa é a verdade. E o Guarani soube aí sofrer, entre aspas, nesse primeiro tempo, né? E quando aí reprisa, né, mais uma vez o gol, né, do Guarani, o Caio Dantas fez o cruzamento na medida, né? Na medida, o João Vitor entendeu toda a jogada e acabou ali concluindo, né, livre, leve e solto. E estão perguntando aqui, né, o Edgar 40 perguntou do jogador Tozinho. O Tozinho, né, em 2023, o ano passado, estava aí, jogou no Gurupi. Agora vamos saber, Tocantins, isso mesmo. Muito obrigado, viu, o Bolacha? O Camaleão do Sul, né? E estava lá, tá? Em 2023. E aqui vamos passar aqui pelo YouTube rapidinho, né? O Lucas Vini, se ganhar de 2-0, eu pego o Campari pra tu, meu camarada. Aí, ó. É isso aí, ó. Eu já ganhei, ó. Ganhei uma passagem pra praia, se o Guarani vencer a partida. Eu vou querer, viu, Gustavo? Mas você vai dar em dinheiro, né? Ótimo, então ótimo.
Muito bom. Quando vem o camisa número 9, né? O Brumado está aparecendo ali, né? É isso. E o Gustavo Marques, né? Ele tá meio jururu assim hoje, porque é o seguinte, meu amigo. Isso aí chama, pra mim, insolação, né? Ele disse que é gripe, né? Tudo bem, né? Ele está meio jururu, né? Mas não ligue não, mas é porque ele está aí, né? Exatamente. É o cara responsável aí, profissionalmente, o cara é sensacional, né? Lucas Vini perguntou porque tá meio jururu, é isso mesmo. Tá gripado, tá aí com essa carinha assim, ó. Até ganhei. Hoje até a passagem pra praia eu ganhei. E de volta. E com tudo pago pra mim se alimentar lá. Isso, falei passagem e de volta. E de ônibus ainda. Então tá bom, de ônibus. Não, vou te dar a passagem de ônibus. Agora você falou, não, você falou de carro, você vai pagar depois. Não, passagem, você não vai pagar passagem de carro. Mas você falou, não, agora você tá mudando. paga a passagem e de volta, pode puxar. Se for de carro, mas eu pago aí tudo. você coloca o dinheiro. E mudou. A bola tá rolando no segundo tempo. Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante, flechada já. Esse sou eu desde 1994. E ali já uma primeira falta no rosto do Caio Dantas. O árbitro paralisa, tem falta para a equipe do Guarani, Albert. 22 segundos do segundo tempo, ali uma dividida. O Caio Dantas com o jogador do Curitiba, que eu não consegui aqui, né, saber, né, como faz falta aquela numeração, né, no calção, né, do jogador. Porém, entretanto, falta parece que foi marcada, ele tá pedindo ali atendimento médico, o juiz ali falou que não, ele tomou uma mãozada na orelha, né, e a falta já marcada, né, por incrível que pareça. E ali tá, o Caio Dantas tá no chão ali, né, parece que ele tá sentindo alguma coisa, parece que foi dedo no zóio, já tomou um dedo no zóio, Gustavo Marques? Ah, então tá bom, então. Mas liga o microfone pra falar comigo, por favor. Isso, exatamente. Ó, falta pelo lado esquerdo. E ali, mais uma vez, em Luan Dias e Ayrton na bola. Dois jogadores na bola. Vai chover bola na área da equipe do Guarani. Quem sabe agora o segundo gol. Cruzamento, desvia, a bola tá viva. Tira, afasta a zaga da equipe do Curitiba. A bola volta, reboteada ainda com os caras. Vem descendo sempre ele, o Rony. Rony é o jogador que mais pega na bola da equipe do Curitiba, hein? E quando mudou, né? Foi embora o Zé Gabriel amarelado. Camisa número 8 foi embora. Devagar. E entrou, não, é o Zé Gabriel. Isso, não devagar. Zé Gabriel, camisa número 8 foi embora. E entrou camisa número 9, o Brumado. Zé Gabriel, Brumado. Zé Gabriel, camisa número 9, que levou o cartão amarelo, estava amarelado, foi embora e entrou camisa número 9, Brumado. A informação para Hipercap Brasil. Vem tocando a bola a equipe do Curitiba, ainda pela ponta esquerda, vem carregando essa bola, vem descendo lá pela ponta com o Bruno. Bruno Melo dominou, escancarou, lançamento, tira, afasta a equipe do Guarani. Diga aí. Não, pode ler, não tô enxergando nada. Não, o Lucas Vini falou assim, ó, 2-0, tem Campari pro velhinho e uma carteira de remédio pro gordinho. Que fa... Eu aceito, hein? Eu aceito, hein? Igual o Lucas Vini, gripe do frango. Eu falei, lá ele, gripe do frango, tá fora. Abre o jogo, faz o toque, domina lá direito, vem descendo a equipe do Curitiba. A bola tá viva lá pela ponta com o Morelli. O Morelli aceitou, vem descendo outra vez a equipe do Curitiba. Se deixar bater o perigo, a abertura de bola, cruzamento pro Friso, entrada, se deixar bater o perigo, bateu o gol do Curitiba. Friso teve liberdade, bateu pro gol, colocada, empata o Curitiba o jogo, Albert. Pelo amor de Deus, né? Nossa, que passividade, né? Fez o que quis, olha lá, como Alan Al, né? Dando aquela famosa jantada, jogada pelo lado direito, o cruzamento da grande área, a zaga tirou mal e ali a bola sobrou pro Matheus Friso, camisa número 10. Ele fingiu que ia bater, a zaga acabou sendo enganada e ele com o pé direito, hein? Com a direitola, acabou colocando. Sozinho, então, ó, o cruzamento, teve ó, calma, teve calma. Dominou, de dominar, puxou, cortar e bater pro gol exatamente, colocada. deixou o Gabriel Bispo ali, né, no chão e acabou batendo no canto esquerdo do goleiro Vladimir, que até pulou, mas nada pôde fazer. Que gol tonto, velho, que gol tonto. Empatado a partida 1-1. Que coisa. Comecinho do segundo tempo, tudo igual. Curitiba tem Guarani 1, Curitiba 1. 3 minutos
e 50 passados deste segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem descendo a equipe do Guarani ainda na ponta, vem na categoria, na correria total, botou pra correr, linha de fundo, cruzamento, teve o desvio, a bola vai ser perdendo pra fora, tem arremesso manual, Jefferson ganha o arremesso manual pra equipe do Guarani, já faz o toque, ajeitou, dominou, tentou ali a devolução, deu certo, tenta passar, a bola volta reboteada, pede a bola a equipe do Guarani, consegue recuperar essa volta a bola pra Matheus Bueno, bate Matheus Bueno, preferiu soltar essa bola, cruzamento, se tivesse batido acho que teria mais chance, Albert, teve o desvio, a bola vai pra fora, escanteio pro Guarani, Albert. O primeiro escanteio, quando os torcedores do Coxa vão fazendo a festa no Brinco de Ouro da Princesa, né, comemorando o gol de empate, escanteio pelo lado esquerdo ali, o Ayrton tentou o cruzamento, a bola pegou na zaga e agora está indo na bola, né? Luan Dias, quem sabe agora? Luan Dias da bola, lado direito, vai pra cobrança lá de escanteio, aliás, lado esquerdo, cruzamento, sobe de cabeça pra fazer o corte, a bola volta, reboteando ainda com o Guarani, círculo central, meu Deus do céu, abre o jogo na ponta, domina pra Jefferson, Jefferson solta a bola, domina pra Luan Dias recebeu pra Ayrton dominou, ergueu a cabeça, vai tentar fazer devolução, não preferiu vir sozinho, tem espaço, preferiu driblar no primeiro, solta a bola curtinha, domina outra vez pra equipe do Guarani, na ponta, faz o corte, foi pra cima, ergueu a cabeça, cruzamento e agora o toque! Gol! Do Bugre! É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 5 e 45 passados do segundo tempo, o cruzamento dentro da grande área, na cabeça de Bispo, a queima-roupa nada pôde fazer o Pedro Morisco. Guarani tem 2, Coritiba tem 1, Albert. Jogadaça pelo lado esquerdo, ali o Guarani acabou de tomar o gol. E, por incrível que pareça, o Matheus Friso, quando fez o drible, foi em cima dele, o Gabriel Bispo acabou escorregando, e ali estava ele, o Matheus Friso acabou batendo. Né? Exatamente, deixa revisar. Ali, nada como, né, minuto após o outro, cruzamento do lado esquerdo, na primeira trave. Apareceu ele livre, leve e solto, Gabriel Bispo. Primeiro gol com a camisa do Guarani. E quando ali o árbitro tá mostrando ali que tá traçando as linhas, né? Mas tomara que não tenha sido uma nada, né? Mas pelo amor de Deus, aqui quando o Vander Cassiano, salva Albert, meu velho. Fala, Vander. Hoje é raça, quem é quem é nunca serão. Um abraço, amigo. O Edgar 40, o Guarani deve remar novamente. Exatamente. Não, campeão brasileiro de basquete. Então tá bom, mas tudo bem. O Guarani conseguiu, né? O gol já no repeteco, né? Mas agora eles estão traçando as linhas, estão achando o famoso pelo em ovo. Ali o árbitro de vídeo, o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, né? Estão ali passando ali pro Caio Max Vieira, né? E vamos ver ali se o gol foi validado. Pra mim foi gol legal. Gol legal! 2-1. Mas putz, escrito, mas pelo amor de Deus, cara. É 3 dias, 5 noites e 4 semanas, velho. Não, pelo amor de Deus, tudo pro Guarani é isso aí, cara. Chato já. Pelo amor de Deus, Gabriel Bispo, primeiro gol com a camisa do Guarani. Pelo amor de Deus, cara. Tomou o gol assim, ó, isso, boa. Gostei dessa, hein, o Bolacha. É sensacional. Que Bolacha fez? Ele soltou ali o Guarani no fundo ali, ó. O Dance, boa, Bolacha. Aí o Guarani vai vencendo por 2-1. Tomou o gol, Alan Al, após o gol, apontou para a cabeça pro Guarani usar a cabeça, né? E ali na jogada seguinte pelo lado esquerdo, acabou o cruzamento, acabou fazendo o segundo gol. Vamos ver agora. Agora vamos ver como se comporta o Guarani, que tem o segundo tempo inteiro pela frente. Se fecha, vem tocando a bola a equipe do Coritiba, abre o jogo com o Bruno Melo. Bruno Melo já fez o toque, a tabelinha para Friso. O Friso, altura do gol, chega na recuperação ali a zaga do Guarani. A arbitragem tá marcando que não foi nada, hein? Tá marcando que falta pro Guarani. Nós, é lógico. O cara caiu no frisão, segurou a bola, fez o gol. Em cima ainda. Oi? Cadê meu cururu? Como que é? Como que é? Como que é? O quê? Eu não Friso, cadê meu... Curirim. Curirim, né? É Friso? Frisa!
Porque você matou o Curirim. Então, é isso aí. Mas isso aí é o Friso. A mãe só trocou a letra. O Friso que fez um golaço, né? Contra a equipe do Ituano no primeiro turno, né? Antes do meio campo. Né, um jogador diferenciado. O Guarani tem que ficar esperto com esse jogador aí, porque ele é o mais lúcido da equipe do Curitiba. Mas nós vamos marcar mais um, Gustavo Marques. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Boa, Guarani, vem tocando Caio Dantas, abre o jogo para João Vitor. João Vitor, autor do primeiro gol. Ele ergue a cabeça, domina, conseguiu passar o drible perfeito, cruzamento na grande área, pintou o gol, toque, passa por todo mundo, quase ajeita ali a zaga da equipe do Curitiba, mas a recuperação do Guarani. Matheus Bueno domina, ergue o jogo, faz o toque para Jefferson. Jefferson volta a bola lá pro sistema defensivo. Meu Deus do céu, não assusta não, Salustiano. Ele abre o jogo, vem tocando bola, abre o jogo aqui pro Salustiano. Na verdade era o Douglas Barcelar lá em cima. Ele faz o corte totalmente errado. A bola volta outra vez com a equipe do Curitiba. Tabelinha feita, se driblar não, perigo, não dá espaço não. De novo vem o Friso. Quem mandou você matar o Curlim chegou batendo pro gol, batendo pra fora. Tiro de meta pro Guarani, Albert. O Guarani foi com a bola dominada do campo de ataque, foi tocando a bola pra trás, até que ali sobrou, vai despacito, né? E ali o Matheus Friso armou a direitola, e ali o Bispo, né? Agora foi esperto, hein? Deu o carrinho, a bola acabou sobrando para o camisa número 9, que entrou agora, o Brumado, que bateu, tentando, né? Visando o canto baixo esquerdo do goleirão Vladimir, mas a bola passou, foi pra linha de fundo. Apenas tiro de meta, o Guarani vai vencer o Curitiba por 2-1. A Guarani tem 2, Curitiba tem 1. Você ligado e conectado junto com a gente. Vitória parcial do Boca de Campineiro. Olha o Dantas, foi puxado. Foi puxado a arbitragem. Meu Deus do céu, impressionante não ter marcado nada. Tá de tiração aí, ô Caio Max. Tava louco, ele puxou na caruda, Albert. Não pode acontecer, meu Deus do céu. Ai, meu pai do céu. Não, isso daí não existe, gente. Isso aí não existe, isso aí foi falta, meu. Ali o Caio Dantas levando 3 jogadores ali no corpo, né? Ele abriu a famosa capa do super-homem e acabou levando ali 3 jogadores. Porém, entretanto, o juiz nada marcou aí, ó. Deixou a bola passar. É nossa, jogada ensaiada. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 11:20 passados desse segundo tempo. Guarani 2, Curitiba tem 1. Jogos em andamento, não, jogos que aconteceram pela 24ª rodada. O Novo Horizontino venceu o Vila Nova, placar de 2-0. Chapecoense 1 e Botafogo também 1. Albert, só tem um jogo do Guarani agora? Só. Hoje? O Mirassol venceu, né? Venceu a equipe do América Mineiro. Não, mas agora jogando? Agora jogando, fechando, né? A 24ª rodada, o Guarani e Curitiba. Isso, o Bispo fez o toque, mas a recuperação outra vez da equipe do Curitiba, que solta a bola lá pelo lado direito, consegue fazer a inversão de bola, vai tentar inverter, preferiu fazer o toque, se deixar virar um perigo, deixou virar, chegou batendo pro gol, Vladimir, pra defesa. Sem 2 tempos, hein? De prima. Defende mais um lance de perigo, Albert. O Brumado, camisa número 9, né? Recebeu ali, né? O tabela, ele bateu firme, bateu forte no canto esquerdo baixo do camisa 89, Vladimir, que fez a defesa, levantou já xingando, passando a geral ali no sistema defensivo do Guarani, que tá frouxo, hein? O Guarani no segundo tempo, o Curitiba vem com 3, 4 jogadores à frente da área do Guarani. O Guarani, a marcação do Guarani precisa estar um pouquinho mais esperta, hein? Você só depender do Gabriel Bispo, o Matheus Bueno hoje está numa partida bem abaixo, hein? O nosso cateador, ele não está marcando bem, né? E também não está passando bem, errando muitos passes. E o Curitiba vai ganhando o corpo na partida. Fez o gol do empate, é verdade. Acabou tomando o segundo gol, mas continua, vai em busca do segundo gol. E aí o Guarani precisa ser um pouco mais inteligente. O que ele fez no final do primeiro tempo, né? O Guarani tem que fazer agora. Que é o quê? Cozinhar o galo, literalmente. O Guarani tem que tocar a bola, tem que ter a famosa malandragem. Quem está atrás do marcador é a equipe do Curitiba. Você não pode esperar uma equipe como o Curitiba, né, no seu campo de defesa, porque é o seguinte, Curitiba é uma equipe qualificada. Então você tem que ter a bola, colocar o Luan Dias em campo de novo. O Luan Dias precisa aparecer mais. O Luan Dias só está aparecendo em bolas, né, bolas paradas, escanteio ou falta, mas na dinâmica do jogo tá fazendo falta. E lá vem o Bugre. Vem agora ali na ponta esquerda, na categoria total. Vindo Luan Dias. Luan Dias fez o giro, ergueu a cabeça. Fez o toque curtinha para Matheus Bueno. Matheus Bueno para Bispo, se fecha todo a equipe do Curitiba. E o Bispo domina para Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, fez o toque para Pacheco. Na fogueira para Pacheco, não brinca não.
Não brinca não, porque tá 2-1. Não brinca não, porque nós não somos líder do campeonato. 64% de posse de bola e 34% pro Curitiba, né? E 34% pro Guarani. Você viu o Matheus Bueno, acabamos de falar do Matheus Bueno. Foi tentar fazer uma jogada de efeito, né? Do meio pro lado. Aí não dá, né, meu irmão? Não pode. Tem que fazer o que tava antes, né? Luan Dias tocou a bola. Não, então, o Vladimir já deu a famosa jantada, mas o Guarani, quando tem a bola no pé, não pode a bola queimar no pé. Você tá dando a preferência pro Curitiba atacar. Aí você depende do quê? De um contra-ataque perfeito. Mas até quando o Guarani vai aguentar essa pressão? Porque o Curitiba 64% de posse de bola. O Guarani precisa marcar mais. Nesse último terço, né, da defesa, né, seria ali onde entra os volantes ali, o Guarani precisa trabalhar a bola. É agora, o Luan Dias, vamos ver o que ele vai fazer. Dominando o Luan Dias, erga a cabeça, abre o jogo, vai fazer ali a inversão de bola, deu certo, passou, perdeu. A recuperação da equipe do Curitiba, que vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo. Solta a bola, vem tocando bola a equipe do Curitiba, ainda pelo sistema defensivo, lado esquerdo, trabalha a bola com o Bruno Melo. Bruno Melo já abre o jogo, fez o toque aqui na ponta, lado esquerdo, vem trabalhando a equipe do Curitiba. A devolução foi feita, domina, curtinha, próximo do círculo central, trabalhando sempre ele, Ronier dominou, ergueu a cabeça, fez o toque pra ele, sempre ele, o Morelli domina, fez o toque lá direito, vem trabalhando a bola a equipe do Curitiba, vai tentar fazer o cruzamento, Natanael não conseguiu, preferiu fazer o toque, atrapalha a bola, tá pedindo o Ronier, foi sozinho, lançamento, vai Vladimir, pega a bola em seus braços com segurança. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Minuto, tempo de análise, aí Albert Cavalcante, aumento que vem Marlon, é isso? Meu Deus do céu. Oh, pai do céu. Desabou, né? O Ayrton ali desabou. Pressentiu alguma coisa, né? E quando ali nós vimos ali o Marlon, né? O Marlon ali se preparando para poder entrar. Vamos ver ali se realmente, né, o Ayrton vai sair, mas provavelmente sim, né? Cansou, né? O Ayrton no segundo tempo cansou e o Marlon vai fazer a boa, né? O ponta, o extrema, né? Ele que vem se destacando como meia, acabou fazendo até o mesmo um gol contra a equipe de Chapecoense. Quando vai sair de carro-maca, né? O Ayrton cansou mesmo, viu? E vai entrar o camisa número 8, o Marlon. Então o Ayrton, camisa número 30, vai embora. E entra o camisa número 8, o Marlon. Então 30 Ayrton vai embora, entra o camisa número 8, o Marlon. E esses 13 dias que o Guarani ficou parado aí, né? O X caiu, né? Agora todo mundo tá usando o Blue Sky, né? Blue Sky, é assim que fala, né, ô Bolacha? É Blue Sky, né? É, né? Blue Sky, né? Então eu também tô usando, tá? O X eu larguei mão. Marlon 30, né? Nossa, o Marlon 30. O Careca tá mandando em tudo. O quê? O Ayrton 30, o Marlon 8. Exatamente. Aqui, ó, o Edgar 40. Albert, você não acha que o Guarani deveria povoar mais o meio campo e encurtar o espaço do Coxa? Com certeza. Com certeza. O Guarani precisa agora saber fechar a casinha e ter aquela. Você com a bola no pé, dificilmente o seu adversário ele irá criar oportunidades. O que precisa é ter o capricho. Olha o lançamento, linha de fundo, é agora, cruzamento, agora vai Dantas, bateu! Pra fora! Teve a oportunidade no cruzamento. Eu esperava o gol. Faltou pouco, muito pouco pra bola não ter entrado, Albert. Jefferson pelo lado esquerdo mais uma vez. Ele olhou pra área e fez o cruzamento baixo ali pro Caio Dantas, que já veio armando a canhotola pra mandar a bola pro fundo do gol. E ali apareceu ele, Benevenuto, zagueirão do Curitiba. Tirou, mandou a bola pra escanteio. Lá vem o Bugrão. Meu pai. Volta a bola, tentou criar a jogada, chega ali. Batendo pro gol, meio desequilibrado, o Bueno. A bola vai pra fora, tem tiro de meta para a equipe do Curitiba. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Faz o corte, a bola vem caindo aqui na ponta, vem descendo. Abre a jogada, tenta ali criar, não consegue, a bola volta, reboteada outra vez para a equipe do Guarani. A posse de bola favorece a equipe do Curitiba, que vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo, abre o jogo com o Bruno Melo. Bruno Melo abre o jogo, domina aqui na ponta para Natanael. Natanael fez o toque, abriu na ponta, passa para todo mundo e vai embora. YouTube, Albert. Vamos lá, né, vamos passar aí, né. O Renato Santos, boa noite, Gustavo Marques, equipe, Renato, Paulo e Verinha em casa, em Matão, curtindo a transmissão, flechada Matão neles. Sumaré, é isso? Provavelmente sim.
Lá vem os homens. Lá vem a equipe do Coritiba, meu Deus do céu. Pra trás, não. Tira. A bola sobrou ainda pra Friso. Ele já fez um gol hoje. Preferiu soltar. Cruzamento na grande. Era um toque de cabeça. Afasta. A bola tá viva. Tira. Faz falta. Fez certo. Mas não foi nada. Conseguiu passar agora no contragolpe. Vai descendo a equipe do Guarani com o Marlon. Marlon botou pra correr na ponta. Vem descendo a equipe do Guarani. Lado direito, domina pra Pacheco. Pacheco dominou, bola nas costas. Vai pintar o gol do Guarani. Chega pra cortar a zaga da equipe do Coxa. Manda a bola pra fora. Escanteio pro Guarani. E a Yokomoto curte o som dos canais Futebol Interior. O Curitiba no campo de ataque, ali fazendo toda a pressão. Matheus Friso teve a chance e o Guarani saiu no contra-ataque. Pelo lado direito, o Pacheco engatou a primeira, a segunda, a terceira e viu o Luan Dias passando ali atrás da zaga. Ele fez o toque, o Luan Dias não chegou na bola. Ali acabou tirando a zaga, mandando bola pela linha de fundo. Escanteio pro Guarani pelo lado direito, quando ali o árbitro ali, ó, tá ali dando aquela jantada pra nos matar, jogadores ali. Tem que matar. Exatamente. Ali, ó, o Douglas Bacelar, ó. Quem sabe agora, ó, o gol do Douglas Bacelar de cabeça. Ó o segundo gol dele. Abraço pro Renato dos Santos Matão. Quando eu era casado, né, eu morava no Matão. Você era casado? Quanto tempo durou seu casamento? 3 meses. Vai pra cobrança de escanteio. Cruzamento. Para. A bola tá, deixa eu narrar o jogo. A bola tá viva, chega batendo pro gol, Matheus Bueno. Faz, 3 meses de casamento? 3 meses. Você sabe que artista, casamento dura pouco, né? Exatamente. Tá reclamando o Ronaldo ficou casado com a mãe do Ronald um mês, Com um mês? Não foi nem com um mês, foi com a Cicarelli, então, com a Cicarelli, mês. Que um mês, mas então, você ficou 3 meses casado? Exatamente. Não, então, sei lá, o casamento dele durou um mês, né? Então, tudo bem. Fábio Júnior casou 10 vezes, quem sou eu? Exatamente, mas vem aqui. E aquela casa que ficou em Matão? Isso você não conta, isso você não conta. O carro tá dividido, isso você não conta, isso você não conta. Né? E o Fábio Júnior pode casar 10 vezes, nós não pode, meu irmão. Nós não pode. Nós não podemos casar nenhuma, bola e texto. Que coisa, eu ia falar um negócio, deixa quieto, vem no menino Friso. Friso fez o toque. Ih, meu Deus do céu, azeitou isso! Opa, falta! Falta pro Guarani, até que enfim a arbitragem não está prejudicando o Guarani. Quem é você pra me julgar se você casou 2 vezes? Eu tô no segundo casamento. Isso você não conta, isso eu não conto, mas vamos lá, né? Camille e Giovanni 3-1, Lucas Vini, olha, Camille aí apareceu, os Madangar dando risada, como é que é o negócio aqui? A Camille Giovana. Daqui a pouco, Norma, já vou avisar pra vocês, viu, gente? Vocês aí no nossa bancada virtual aí, não briguem, viu, crianças? Por favor. Camille, você sabe, né? Defende nós aí, porque tem um tal de Lucas aí, você sabe, né? Ele gosta de Campari também, não quer falar, mas ele acaba com nós aí. Ajuda nós aí, Camille. Bora o jogo, vem tocando a bola aqui pro Guarani, domina com o Pacheco domina com a perna direita, faz a inversão, fez o toque pra Bueno, meio ali, na confusão, tentou dar o toque meio errado, a bola volta pro Coritiba, vem pro contra-golpe, vai Marlon. Isso, Marlon, faz falta, Marlon. Tira daí, vem na correria total, liberdade, lançamento pro Friso, vai Jefferson, se joga nela, cruzamento, meu Deus do céu, afasta! Tira a zaga do Guarani, a bola volta, o Douglas Bacelar foi firme e forte para afastar, a bola volta reboteada com a equipe do Coritiba, Luan Dias tentou marcar, chega, caiu, Dantas não consegue, a bola volta, outra vez vem descendo a equipe do Coritiba, se fecha Guarani, vamos se organizar Guarani, vem descendo, tenta criar a jogada, fez o corte, tentou passar, não conseguiu, linha de fundo, cruzamento, meu Deus do céu, a bola passa e vai embora, tiro de meta para a equipe do Guarani, Albert. Pois é, né? O Curitiba vem para cima, o Guarani vai tentando fechar os espaços, mas existe um buraco, né? Entre ali o sistema ofensivo e defensivo ali, que não estão conseguindo ali tirar essa ímpeto da equipe do Curitiba. Lembrando, né, que o Guarani tem 14 finalizações contra 5 do Curitiba. O Guarani tem pouca posse de bola, o Curitiba tem mais posse de bola, vem trabalhando com toda a tranquilidade, saindo do campo de defesa, chegando até a intermediária bugrina, com toda a liberdade. Ali o técnico Alain precisa ali, né, mexer, não precisa mexer nominalmente, mas ali conscientizar os seus jogadores sobre a marcação. E ali lembrando, mais uma vez, o Luan Dias precisa entrar na partida. Olha o Caio Dantas aí. Vem descendo, falta pra cima do Caio Dantas, teve auxílio da assistente, falta lá direito. Ó, Albert, falando em casamento, deixa eu mandar um abraço pro cantor Márcio Carvalho, vai casar, hein? Esse é ponto. Ele me convidou, eu não confirmei, que parece que eu tenho uma pequena cirurgia
nos dias que antecedem um casamento, então eu preciso confirmar direitinho, senão vai que eu confirmo aí é gasto, né? E aí, exatamente. Mas eu vou fazer de tudo para poder ir, viu? O meu amigo Márcio Carvalho, bom, eu cara. não esqueci do seu convite, tá? Meu parceiro, meu amigo, pra mim, um dos melhores cantores e compositores de Campinas. E pra mim, é o cantor oficial do Guarani, não tem outro. Não tem pra ninguém. Assim como o Paulino Neves é, pra mim, o cantor oficial da Ponte Preta, o Márcio Carvalho, pra mim, é o cantor oficial da equipe do Guarani. Um abraço pro meu amigo Márcio Carvalho. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Tá amando, você já amou na vida? Ah, bastante. Eu também amei, mas eu achei que ia durar mais. 3 meses tá bom. Tá bom, tá ótimo. Bom, Deu pra curtir? É igual o plano da Vivo, vai. Que fase. Vai pra cobrança de escanteio, vai ali o Caio Dantas, não, o Luan Dias, chega batendo pro gol, tentando acionar lá dentro da grande área, teve o desvio, é escanteio pro Guarani, lado direito, Albert. Pois é, né, ali o escanteio agora, né, vai ser cobrado pelo lado direito, né, pra equipe do Guarani, né, o Luan Dias também acabou cobrando aquela falta muito rasteira, acabou chutando grama, é verdade, a zaga acabou tirando e não foi escanteio, tá, foi lateral, Pacheco na bola. Vai para a cobrança de arremesso normal, tenta ajeitar, não consegue a devolução feita, o cruzamento na grande área, tira, afasta a zaga da equipe do Coritiba, a bola volta reboteada, agora o contra-golpe, meu Deus do céu, tira, conseguiu cortar, não, a posse de bola da equipe do Guarani, porque estava com irregularidade ali o ataque, e dá os parabéns ali, o Barcelar pro árbitro da partida, Albert. E aqui, ó, o Osmar Dangar, o técnico é o Alan Al, não o Albert. Não adianta você dar instruções pro Albert. Pois é, Camille Giovanna, siga Lucas Vini quer ser a faixa branca da minha cabeça. Já começou. Vocês são sensacionais, tá? Mas tudo bem. O contra-golpe do Coxa é perigoso, o Edgar 40. Pois é, né? E o Guarani não consegue ali manter a posse de bola, Gustavo Marques. 25 minutos do segundo tempo. O Guarani tomou o gol, fez o gol, é verdade, e só dá o Coxa. E vem o Coritiba. Lá pela ponta direita, o Guarani tem que se estruturar ali na zaga, porque daqui pra frente vai ser isso. Coritiba atrás do placar. Tiro Bueno. Não tem como o Guarani. Tiro Bueno. Tem que tentar no erro, no contra-golpe pra matar o jogo. Tiro Bueno. Enquanto isso, vem descendo aqui pro Coritiba. Abre o jogo, fez o corte seco, tentou fazer o toque na ponta direita, cruzamento, sobe de cabeça ali o Barcelar pra tirar, a bola volta reboteada. Vem tocando bola aqui pro Coritiba, próximo do círculo central, trabalhando bola ali com camisa número 4, que é ali o atleta da equipe do Coritiba, Benevenuto. Ele já pro jogo, fez o toque, domina na ponta direita, vem carregando bola para o Morelli. O Morelli dominou, fez o toque, abre o jogo ainda pelo sistema defensivo. O tempo vai passando, o Bugre vai vencendo 2-1, Albert. Eu quero a sua análise nesses 21, 26 e 30 passados desse segundo tempo. O segundo tempo passando rápido, né, Gustavo Marques? Exatamente, os 2 gols que saíram, né? O jogo tá pegado. Não, o jogo agora está mais corrido, não pegado, né? Primeiro tempo foi pegado, segundo tempo corrido, lá vem os caras. Ah, não. Vem descendo aqui pro Coritiba, chega, a bola volta, reboteada. Não, foi aos trancos e barrancos, já tá marcando falta para a equipe do Coritiba. Que falta, coisa, hein, Albert? E a falta é perigosa, hein? Falta frontal, né? O camisa número 36, o Vini Paulista, né? Veio de trás com a marcação atrás dele, né? E ali foi marcada a falta do Luan Dias, né? Que ele é meia e acabou fazendo ali o papel de volante. Pra mim não foi nada, pra mim ele se atrapalhou na passada, acabou ali enroscando a bola em seus pés, quando ali vai ter 2 substituições, uma delas é a estreia do camisa número 39, Lohan. O Lohan que, né, veio do Floresta, né, da equipe do Floresta, jogou também pela equipe do Criciúma, está pronto para entrar, e eu não vi qual foi outro jogador também que está pronto para entrar, viu? Mas, porém, entretanto, ele irá tirar o Lohan, que é um jogador de área, um jogador grandalhão. Com certeza o Lohan irá ajudar na parte defensiva, né, ofensiva, na verdade, né? Que é um jogador descansado e também um jogador alto, né? O Guarani quer aproveitar esses escanteios que estão passando à frente de jogadores do ataque do Guarani e não estão sendo convertidas. E também ele é um jogador grande para essas jogadas de bola parada, escanteio também ajuda nessa situação, o Gustavo Marques. 28 minutos e a falta é perigosa para a equipe do Curitiba. Se segura aí, é um castigo, não pode acontecer. 6 jogadores na bola. Difícil, se posiciona bem aí o Vladimir, o Friso bate bem, Albert. Lado esquerdo do Vladimir, né, está ali protegido com a barreira, está no meio do gol, né, para ver a bola passando. Lá ele, vamos aguardar aí. Tomara que Matheus Friso hoje erre. Lá ele, tudo, Friso. Não, lá ele. Friso, você errou o colirim. Tomara que ele erre, porque ali a uma demora imensa.
Então, Vai, eles meu filho. reclamando a barreira, da distância da barreira. Chega, correu, bateu pra fora. Pra fora do gol, tiro de meta pro Guarani Canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O tempo vai passando, o Guarani tem 2, Coritiba tem 1, 2 mudanças no Guarani, hein? Tem estreia então, Albert? Ali parece ser, ali é o Lohan, né? E também parece ser o volante Pierre. Então, nós estávamos pedindo a saída do Matheus Bueno, né? Vamos ver se ele ouve as nossas preces, né? Porque o Matheus Bueno nessa partida aqui está muito, mas muito, muito abaixo mesmo. Ele que é o carteador, né? E o Guarani precisa de ser mais combativo, né? Ali quando vai entrar o Anderson Leite, então, né? Saiu o Caio Dantas. Então o Caio Dantas vai embora no 99 e entra o 99 Lohan, tá? O Lohan Sim, 99. é o 99 Caio Dantas vai embora entre o 39 e o Lohan, atacante por atacante. E agora vamos ver, o Anderson Leite vai entrar no lugar do camisa número 10, Luan Dias. É 5 Anderson Leite? Isso, então 5, Luan Dias, ou 10, Luan Dias vai embora entre os 5, Anderson Leite, é o volante. E o Caio Dantas, 99, ele vai indo embora e vai entrar aí a estreia do camisa número 39, o Lohan. Provavelmente agora o Matheus Bueno, né, ali vão fazer a trinca, né, ali no meio campo, né, provavelmente o Matheus Bueno será, entre aspas, né, o articulador da equipe, né, ele que será ali, ele não terá aquela ímpeto de marcação, é ele que irá ali cartear a partida, ele jogará de frente para o campo de ataque, não como ele faz, né, com propriedade, né, que é jogar de costa e achar os jogadores, né, para poder fazer o famoso carteio. E o Lohan, como nós já dissemos, né, o Lohan é um camisa número 9, né, é o 9, né, o 999. O Guarani não tinha esse jogador, o Paraíso foi embora para Portugal e o Lohan chegou para fazer essa parte, né. Agora a bola na área agora da equipe do Curitiba, nós iremos ver se agora o Guarani, né, abusa e abusa, use e abuse de bolas na áreas aí, porque o Lohan é um jogador alto e sabe fazer gols, Gustavo Marques. Vem tocando a bola a equipe do Coritiba lá pela ponta direita, o tempo vai passando, 31 passados desse segundo tempo, vitória parcial do Guarani, 2 pro Guarani, gol de João Vitor no primeiro tempo, e depois foi o Bispo fazendo o segundo gol para a equipe do Guarani, 2 pro Pogre, 1 para a equipe do Coritiba, que já vem tocando bola, lançamento feito, solta a bola para Friso fez o toque curtinho para Natanael ergueu a cabeça, cruzamento na grande área, passa para todo mundo, vem sobrando de prima, cruzamento, afasta, Anderson Leite, acabou de entrar, manda o balaio para fora, escanteio para a equipe do Coritiba, Albert. Quando vai mudar o Coritiba, né, o camisa número 10, o Matheus Friso, graças a Deus vai embora. Graças a Deus vai entrar o 22 Figueiredo, não sei se é melhor ou pior, né? Mas o Matheus Friso foi o jogador que fez o gol, né? Acho que cansou, graças a Deus, e entra o 22 Figueiredo. E o famoso cruzamento agora, né? A bola bandida, a bola ali, todo mundo ficou esperando para ver quem tira, quem não tira, e o Anderson Leite, né? E como vai embora também, o camisa número 14 vai embora, ixi, vai entrar ele, hein? 14 que é o Thalisson, 14, vai embora. E está entrando ele. Quem? Speed Jamerson, camisa número 83. Cruzamento da grande área, tira ali o goleiro, a bola volta, outra vez reboteada, meu Deus do céu, se segura aí Guarani, cruzamento, toque de cabeça, tira, a zaga da equipe do Guarani, completa, manda o balaio pra frente, toque de bola, recuperação do Guarani, lançamento feito pra alguém, não tinha ninguém. O atacante, o Lohan, né, o Lohan tocando pro Lohan. O Jamerson 80? O Jamerson. 83. Speed Jamerson, né? O Thalisson 14 foi embora, entrou 83. O Speed Jamerson, né? O Jamerson. Eu gostava, né? Jamerson, querendo ou não, o Guarani estava na zona de rebaixamento em 2022, né? E com as contratações do Pastana chegaram o Jamerson e também o Yuri Tanque. E ele foi as assistências, né, do Jamerson e o Yuri Tanque, né? Então ele acabou ali sendo os destaques do Guarani. E tanto que no final de 2022 houve aquela, né, o Curitiba, o Queria, que estava na Série A, também o São Paulo. Palhinha, ex-atacante do São Paulo, Cruzeiro, etc. É o procurador dele, né? Vamos dizer assim, é o empresário dele. Conseguimos aqui nos canais Futebol Interior, nós conseguimos aqui entrar em contato com o Palhinha. O Palhinha deu uma entrevista
deu uma palhinha. Boa. Bem bolado. O Palhinha deu uma palhinha, né, aqui pra nós do futebol interior, entramos em contato com ele. E está aí, né, jogando no Coxa, reserva do Coxa. E tá aí, né, tomara que hoje ele tenha uma péssima noite, igual ele teve com o Guarani, quando ele estreou, né, a partida contra o Sport, né, fora de casa. O Guarani perdeu por 2-1, um pênalti dele, né, ele acabou cometendo um pênalti. Tomara que hoje ele cometa um pênalti pra nós. Vem tocando bola aqui pro Coritiba, abre o jogo aqui na ponta pelo lado direito, erga a cabeça, vai pra cima, devolução feita, vem trabalhando bola, vai tentar fazer ali o toque, preferiu voltar essa bola, abre o jogo. Tenta outra vez, domina na ponta esquerda, vem carregando a equipe do Coritiba. Posse de bola, tabelinha feita, meu Deus do céu, tira, afasta, completa a zaga da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Viu, o Lucas Zini, né, foram 11 escanteios, aí está marcando 10. Estamos aqui, né, dando aquela olhada no VAR, né, para ver se isso é verdade que você está falando. Que não vou falar a verdade, depois desses lances eu parei de marcar aqui, tá? Né, nós iremos aqui dar uma conferida aqui, qualquer coisa, aqui já mudado. 35 passados desse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado e conectado junto com a gente, o tempo vai passando aqui pelos canais Futebol Interior. E agora, Albert, pra fazer, pra matar, opa! Cruzamento da grande área, afasta, tira a zaga da equipe do Coritiba, a bola volta, reboteada, a bola tá viva, sobe de cabeça pra fazer o corte, a bola volta, outra vez reboteada, toque de mão feito, a bola volta, outra vez, tá paralisado o jogo, tem falta pro Coritiba. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tempo de análise de novo, 35, e aí, Albert? 35 minutos do segundo tempo, o Guarani naquela tônica, né? Fez as mudanças, colocou o Anderson Leite. Quando aqui nós iremos passar aqui, né, a informação, né? Não sei se você vai mandar pra mim isso, né? O Gustavo Despeira já mandou. Vamos aí, público e renda no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando também que eu vou falar pra você, viu? Que horarinho, né? Mequetrefe, mas tudo bem, né? Público e renda, 4.548 pagantes para um total de 5.139 total, né? O público, desculpa. O público total, é que eu contei o pagante e não pagante, tá? É o público total, 5.139. Agora vamos aqui, ó. Um valor de 49.560. Agora vamos lá, hein? Público total, 5.139 para um valor de 49.560. 5.139, né? Bugrinos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Gustavo, marca esse horário ainda que eu vou falar pra você. É de matar. Cruzamento na grande, toque de cabeça! Passa por todo mundo e vai embora, completa, tira a zaga da equipe do Guarani. Tem escanteio pro Coritiba na ponta esquerda. Mais um escanteio ali, eu vou falar pra você, hein? Cruzamento do lado direito ali, o Bacelar ali, se ele não tira ali, o camisa número 9, né? Estava ali entrando, que é o Brumado, ia entrar com bola e tudo. Escanteio pros caras. Escanteio para a equipe do Coritiba, lá pela ponta esquerda. Vai chover, bola na área, cruzamento, sai ali para cortar a zaga da equipe do Guarani. A bola vai saindo para fora, me parece ser um novo escanteio. Escanteio para o Coritiba outra vez, Albert. Mais um escanteio, do 12º escanteio, né? 13º escanteio, no caso. Né? E lá vem os homens de novo. Pro cruzamento na grande área, o desvio, toque de cabeça, passa por todo mundo e vai embora. Passa por todo mundo e vai embora. É outro escanteio, meu Deus do céu, hein, o Vladimir janta, hein? Então, e aí janta, porque agora o Coritiba vem aí, né? Usando todo, né, a bola aérea aí pra tentar surpreender o Guarani. Lá vem os homens. O cruzamento na grande área, fechado nas mãos do goleiro Vladimir. Pega a bola em segurança nos seus braços. Tem aquela enroladinha que é de praxe. O Bugre vai vencendo, faltando 2 para 40 minutos.
Lançamento feito de Vladimir lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, sobe de cabeça, faz o corte. A zaga da equipe do Coritiba. A bola volta, reboteada outra vez. Toca a bola aqui pro Coxa. Conseguiu passar o drible seco, vem trabalhando bola, domina aqui na ponta. Sempre ele ali. Bola tocada pela ponta, que é o Figueiredo. E o Figueiredo volta, vem tocando bola ainda pela ponta direita. Vem trabalhando bola a equipe do Coritiba. Abre o jogo, vem trabalhando ainda pelo sistema defensivo. Tocando bola com o Natanael. Natanael abre o jogo, toca a bola, vem a equipe do Guarani na recuperação. Volta, nossa, o toque totalmente errado. Tava fácil. A sorte que a arbitragem em cima marca falta. Falta favorecendo a equipe do Guarani, Albert. Vamos passar aqui, né, no YouTube, né? Nossa, o que tem de mensagem aqui, vou passar rapidinho, né? Enquanto o Guarani está no campo de defesa. Calvo cativante, vai voltar. Não esquece. 1.300 se o Guarani ganhar. Será que o jogo acaba com o Guarani ganhando? Com certeza. Edgar 40, encurta os espaços, povoar o meio campo. Renato dos Santos, eu e a Verinha fomos conhecer o Brinco de Ouro, Guarani Operário. Na próxima vez que a gente for novo assistir, o Bug quer uma camisa de presente. Opa, também quero, traz uma pra nós. O Albert gosta de presentear, viu? Pode pedir pro Albert que ele vai te presentear com uma camisa do Guarani. Tem um monte. Robson Silva, Coritiba, esse me deu um monte, né? Coritiba, me deu duas. Coritiba é um time sem vergonha. Foram os escanteios, Robson Silva. A pior coisa é fazer uma aposta de 2 times de... Aí não, né? Quem aposta vai perder dinheiro. Camila e Giovana, 3-1. Se o Google marcar o terceiro gol, matará o jogo, com certeza. Lucasinho, não coloca desculpa no horário, não, velhinho. Não, mas é assim, cara. Falta a bola. A equipe do Coritiba recupera o Guarani. Solta a bola, gente. E deu falta ali pro Coritiba. Posse de bola, vai ter 2 mudanças na equipe do Guarani. Exatamente. Ali estou vendo o Heitor e também o camisa 46, o Pierre. O Pierre, ele vai fazer ali a sua estreia, né, que é o volante. O Matheus Bueno cansou, né? Então vai embora o Matheus Bueno, camisa número 18, entre o 47 Pierre, que veio da equipe do Tombense, né? E também estamos vendo o Heitor, provavelmente ali... Bueno sai para a entrada? Do 47 Pierre, e ele vai fazer aquela mudança louca, né? Ele vai fazer a dobra pelo lado, o João Vitor, autor do primeiro gol do Guarani, vai entrar o camisa 2 Heitor. Então foi embora o Matheus Bueno, 18, entrou o 47 Pierre. E vai embora o João Vitor, 19, entrou camisa número 2, Heitor. A informação para Restaurante do Dadá. Dá. Mas vamos lá. Que coisa, hein? 41. Atenção, torcedores, vem comigo para o tempo aí, placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 24ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 41:20 passados desse segundo tempo, 2 pro Guarani, João Vitor e Bispo, 1 pro Coritiba. 87,9. Gustavo Marques. Avalinhos FM junto com a gente também, Futebol na Canela e Ed de Piracicaba também, a rádio ligada junto com a gente, fazendo a transmissão simultânea. Olha aí o lançamento feito, tenta criar a jogada da equipe do Guarani, pede, ganha a posse de bola da equipe do Coritiba, solta a bola, meu Deus do céu, Guarani. Posse de bola, hein? Pega a bola, prende a bola no campo ofensivo. O Guarani fechou todo. 42. Né? Tá meu Deus do céu, conseguiu passar por... Não é possível. Vem a equipe do Coritiba, tenta passar. Nossa. Vai, Vladimir! Não, calma, tira ali. A zaga da equipe do Guarani poderia deixar ali o Douglas Barcelar pro Vladimir, mas ninguém avisou. É escanteio pro Coritiba lá da esquerda. Peta já cobrado. Vem tocando a bola aqui pro Coritiba na ponta esquerda. Vai tentar fazer o cruzamento. Ali a equipe do Coritiba preferiu soltar essa bola. Fez o toque, tem um espaço. O Guarani tá todo fechado. Já tem uma ideia. O Guarani tá todo no sistema defensivo, defendendo. O Guarani vai ali, administrando, defendendo o resultado. Lá vem a equipe do Coritiba. Fingiu fazer o corte. Cruzamento na grande área, o toque de cabeça, a bola tá viva, tira a zaga da equipe do Guarani, a bola volta ali, reboteada, conseguiu passar, ganhou falta pro Coritiba, cara, e a falta perigosa, hein, Albert? Tava na cara, né, o camisa número 36, né, o Vini Paulista, né, pelo lado ali, pela intermediária, né, pelo lado esquerdo, ele fez o corte em cima do Anderson Leite, que fez o rapa, né, e acabou dando o famoso trançapé, ele acabou mergulhando, falta marcada, falta perigosa, quando vai fazer 2 mudanças também na equipe, do Coxa, né? O 98, o Ronier vai embora, vai entrar o 57, que é o Pomba. Nossa, Pomba. E o 27, Josué, vai entrar no lugar do camisa número 30, o Robson. Então, vai embora. Foi embora. O
Meu Deus do céu, me perdi tudo aqui. O Roniero, camisa número 98, foi embora. Entrou 57, o Pomba, Mr. Pomba. E foi embora o Robson, camisa número 30. E entrou o camisa número 27, Josué. Você ligado e você conectado aqui pelos canais Futebol Interior. Tem 3 jogadores da bola. O Guarani tem 2, Coritiba tem 1. Chega batendo pro gol travado. A bola ali bateu ali no jogador da equipe do Guarani. A bola volta reboteada na ponta. Fingiu que foi, não foi, linha de fundo. Passou, vai perder o campo, vai acabar o campo, saiu. Saiu. 44 minutos, segundo tempo, a pressão total. Né? Pressão total ali da equipe do Curitiba. Não, que contra. Pela a comemoração do João Vitor, né, que foi comedida, né? Realmente você tem razão. Pela reação do João Vitor, você tem razão. Parece ser contra, né? Se é eu, mas mesmo assim, mas eu comemoraria de qualquer... Então, se é eu, cara, já saio. Mesma vontade. Ó, quando eu tô vendo ali celulares... querendo ainda seguir ao Guarani. Olha o Heitor dominou, escancarou, abriu, chegou pro gol na trave! Que batida bonita, é um perde e ganha, caiu, nada, chegou batendo pro gol, a bola foi pra fora, que pancada, Albert. Olha o Guarani, cara. Tá tremendo o travessão do brinco de ouro da princesa, hein? O Heitor, no contra-ataque, veio levando, ajeitou ali, ó, do lado direito. Ele ajeitou pra perna esquerda, bateu firme, bateu forte. Ô, Albert, eu gostei do árbitro, viu? O árbitro gosta de jogo. Mais 7, meu Deus do céu. Precisava de tudo isso? Ah, não. Quantas paradas teve? Ah, teve várias, né? Não, substituições, né? As faltas, né? Houve paradas sim, né? 7 minutos, mas eu não acho que foi pra tanto. O árbitro, então, aí você pega aí, também teve esse tempo do VAR, né? Que a culpa é nossa, né? Que o cara demora 5 anos pra poder ver uma porcaria de uma linha. Gente... Que tava em posição o cara o Guarani, né? Não, ainda bem que o Bispo, ele não é cabeludo, né? Ele é careca. Se fosse cabeludo, os caras marcam impedimento do cabelo do cara. Ah, é demais. E trabalha o Coritiba aperta, o Guarani se fecha, administrando o resultado, que elástico, hein? Foi pra cima, conseguiu passar, apenas vai no corpo, isso. Tiro de meta pro Guarani, o tempo passa. Olha o Alan. Eu nunca te critiquei, Alan, eu te amo, Alan. Nossa, pra mim um dos melhores técnicos que passaram no Guarani, cara, olha. Eu chego a me emocionar. Chega a me emocionar, porque... Qual foi a última passagem no Alan? Que ano que foi? Não lembro, mas ele foi um galanteador, foi um ótimo técnico. Galanteador? Foi um ótimo... A palestra desse cara não tem pra outro. Ele entra na sua mente, é um galanteador. Ele entendeu? É um Pablo Marçal da vida. Meu galanteador. Deus do céu. Entendeu? E conseguiu entrar na mente. Meu Deus do céu, faz isso não, Vladimir. Conseguiu entrar na mente dos atletas da equipe do Guarani, hein? Eu falo que ele é galanteador. O que ele prometeu, será, hein? O quê? Ninguém prometeu nada, filho. O que foi prometido? É bola, é futebol. Vem dominando. Ninguém conseguiu, Olha quem tá aí, o Marlon. Quem tá aí? Não, tô falando, olha quem tá aí, o Marlon. Que coisa. Você lembra dele? Lembro do Marlon. Então. Um dos melhores atletas do Guarani. Linha de fundo. Vai tentar fazer o cruzamento. A bola tá viva. Cruza. Nossa! Olha, rapaz. Teve o desvio a escanteio pro Guarani, Albert. O Marlon, com toda a sua categoria, só que não. Tentou o cruzamento, foi travado a primeira vez. A bola pegou efeito, pegou no jogador do Guarani. E ele tentou de novo fazer o cruzamento. A bola acabou pegando, né, no cucuruto do zagueiro, o Natanael. A bola foi pelo Benevenuto, a bola foi pela linha de fundo, escanteio para o Guarani pelo lado esquerdo, quando ali o torcedor do Guarani ali meio timidamente, é verdade, né, fazendo ali a famosa, né, comemoração, né, pedindo para que o jogo acabar, porque escanteio pro Bugrão. Eu não tacaria essa bola para dentro da área, eu bateria escanteio curto. Foi isso que ele fez. Aí, ó. Ele tocando a bola, parece que ele escutou. Foi Alan Al que pediu pra ele. Eu falo esse Alan Al sensacional. Nossa, e ganha o escanteio. Ganha o escanteio ali. Pede pra torcida entrar no ritmo, hein, Albert? Exatamente. O Lohan, né? O Lohan, jogador alto, forte, grande. Né? Quando o Lohan conseguiu o escanteio ali na raça ali, né? Batendo contra as pernas do jogador do Curitiba. Já cobrado, o Lohan vai segurar a bola de novo. Aperta, segura. Veio pra cima ali. E ganha outro arremesso do Guarani, hein? Isso mesmo. Isso aí. Mas aí que tá, né, meu irmão? Só que o time tem que estar bem... Tá segurando. Não, então, mas é que nem o Anderson Leite tá fazendo o que aí? O Anderson Leite não tem que estar no campo de ataque. Recua um pouco, velho. Exatamente. Deixa os dois segurar a bola. Deixa os caras lá, mano. Deixa os caras lá, velho. Mas tem que ver a mudança também, né? Ele tirou
Ele tirou quem pra colocar o Anderson? Não, tirou o Luan Dias, não foi? Exatamente. Então, aí, não. Cruzamento, a bola volta, chega de cabeça para fazer o corte, sobe de cabeça, outra vez a evolução, tenta ali o Guarani, posse de bola do Bugre, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora, não rela em ninguém, é tiro de meta para a equipe do Coritiba. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Diga, Albert. Aqui, ó, precisa mexer, o Edgar 40, o Guarani tá chamando muito a equipe do Coritiba em campo, meu Deus do céu. Cadê o Vini Júnior? Eu, R$367 pra comprar o Campari do Velhote. Abre o jogo, vem tocando a bola o Coritiba, meu Deus do céu, finalzinho de jogo. Que inversão de bola, sobe de cabeça pra fazer o corte, evita, tira. Isso, Marlon. Você é sensacional, Marlon, completa. Manda a bola pra fora, arremesso manual. Você é sensacional, Marlon. Você é fora de série. Você é fora de série. Sumiu o quê? Os gandulas sumiram. Coisa, que bom. A bola saiu, demorou que bom nada, depois ele vai dar mais um, né? Então que esse coisa. É o problema. 49, vem descendo a equipe do Coritiba, não deixa cruzar. Não deixa cruzar. Isso, aperta, vai fechando o campo, vai fechando, não deixa virar, vai em cima, aperta a equipe do Coritiba, o tempo vai passando, o Guarani vai segurando, 49-40, abre o jogo na ponta, vai fazer o cruzamento na grande área, Vladimir no gol para fazer a defesa. Boa. Consegue segurar a bola em segurança. Faltando 2, hein, Albert? Praticamente 2. E aí, você vai chamar o hino que hora? Não, daqui a pouco. Ainda não, ainda é cedo. Ainda é cedo. Então tá bom. Pela circunstância do jogo. Então tá bom. Abre o jogo, vem tocando a bola aqui pro Coritiba. Se tentando ali criar a jogada. Fez o giro ali, 360 pra cima do atleta da equipe do Guarani. A bola volta, reboteada, vem trabalhando bola aqui na ponta. Lado esquerdo, domina, fingiu que foi, não foi ali com o Figueiredo. E o Figueiredo passa, devolução feita. Domina próximo do círculo central com ele. Sempre ele, o camisa número 98, Ronier. Ele abre o jogo, fez o toque pra Natanael. Natanael, cruzamento na grande área. Pega, Vlad. Ele apenas observou, a bola passou. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Faltando 1 minuto e meio, Albert, para terminar o jogo. O Jorginho tá bravo. Vai perdendo pro Guarani, Albert. Quando ele reclama, né? Pedindo pro árbitro aí mais acréscimo, a bola, né? Em jogo, o Vladimir tá dando aquela famosa enrolada. Lembrando que o Vladimir, ele está pendurado com essa vitória. O Guarani continua na última colocação, é verdade. Mas ali fica 4 pontos do CRB, né? E o Guarani tem um jogo a menos. Então é o melhor dos mundos, né? O Guarani com essa vitória. Olha aí, tentou, o Heitor não consegue, a bola volta reboteada. Faltando 1 minuto. 1 minuto pra terminar, vem descendo a equipe do Coritiba. Aperta, Guarani, pelo amor de Deus, tira. Olha o espaço, pelo amor de Deus. Não faz isso não, completa isso, prende a bola agora. Prende a bola, isso, vai na correria, vai sozinho. Manda um balaio pra frente, ganha. Isso, é arremesso manual pra equipe do Coritiba. Que coisa, chegou já? Chegou? Chegou? Putz, graças a Deus. Que coisa, hein? Vai ser rápido hoje, hein, Albert? Que eu não tô aguentando, hein? Tenta fazer a inversão de bola, sobe de cabeça, a bola volta, reboteada. Completa, tira ali a zaga da equipe do Guarani. A bola vai se perdendo pra fora, tem arremesso manual pra equipe do Coritiba. Faltando 20 segundos pra terminar o jogo. Vem tocando a bola a equipe do Coritiba. Finalzinho de jogo, o Guarani ergue os braços, o Caio Marques Vieira. O Guarani vence outra vez. O Guarani tá saindo, bota o hino do Guarani. Eu acabo de receber informação. O hospital acaba de me ligar. O Guarani sai da UTI. O Guarani vai pro quarto. O Guarani recebe a alta da UTI. Tá no quarto. Apenas com um balão de oxigênio. Mas já falou, qualquer momento pode voltar. Vamos ver como o Guarani permanece no quarto. O time que estava praticamente morto já tinha dado aí a morte cerebral para esse clube. Todos falavam, esse caso não tem mais reversão. O Guarani tá morto. O Guarani surpreende a todos e não é a primeira vez que o Guarani surpreende a sua torcida. Cala a boca do repórter Albert, cala a boca do narrador Gustavo Marques, cala a boca da imprensa inteira em Campinas. Nossa, tá comemorando como se fosse o título. Não é somente a vitória. Dá pra ver a evolução da equipe nos últimos jogos, por isso estamos animados. Quantas vitórias consecutivas? Fala aí, Albert. O Guarani conseguiu 2 vitórias consecutivas, um empate contra o Santos e agora, né, vai conseguindo essa terceira vitória. Então o Guarani está invicto nesse segundo turno, Gustavo Marques. No primeiro turno fomos a danadinha do campeonato. Nesse segundo turno nós estamos aí, né, com a melhor campanha desse segundo turno. Campanha de time que busca o acesso. O Guarani conseguiu a sua vitória.
O Guarani soube sofrer, mas o torcedor aqui, né, quase morreu aqui. O Gustavo já tá baleado. E o Guarani ainda dando essa emoção, né? Mas o importante é o seguinte, são os 3 pontos, né? O Guarani tá na última colocação, é verdade. Porém, entretanto, ele almeja a equipe do CRB, que está a 4, né? O Guarani está a 4 pontos agora do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Guarani já chegou a estar 11. A 11, né? E o Guarani consegue essa vitória gigante. Vitória gigante, Gustavo Marques. Com certeza, graças a Deus, vitória para ser comemorada. Agora nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Albert Cavalcante. Estamos de volta, fim de jogo dos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9. É isso mesmo que vocês estão vendo. O Guarani venceu a equipe do Curitiba por 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani consegue uma vitória importantíssima em busca, obviamente, da sua luta, né? Da sua luta incessante contra a zona do rebaixamento. O Guarani, que até rodadas atrás aí estava, como disse o Gustavo Marques, estava morto no campeonato. Estava aí, né? Já tinham declarado a morte. O rebaixamento do Guarani. O Guarani consegue essa vitória importantíssima, obviamente também com a combinação de resultados, né? As equipes que estão à sua frente também não pontuaram, né? Não pontuaram como deveria ser, não conseguiram os 3 pontos. E o Guarani não tem nada a ver com isso. Fez o mando de campo valer, né? E acabou vencendo a equipe do Curitiba por 2-1. O Guarani, que na próxima partida, é verdade, enfrenta o América, o forte América Mineiro, que foi derrotado por 1-0 para a equipe do Mirassol. Mas não temos nada a ver com isso. O Guarani que saiu
ileso, né? O Guarani que estava com o Douglas Bacelar pendurado e também com o Vladimir. O Guarani não vai estar com a equipe completa. O Guarani que volta no domingo, né? Joga contra a equipe do América Mineiro. O Guarani consegue essa vitória gigante. Vitória gigante por tudo que né? Tudo que aconteceu no campeonato. O Guarani literalmente virou a chavinha e o Guarani conseguiu essa vitória, que foi suada, viu? Foi sofrida. Primeiro tempo, o Guarani fez um primeiro tempo aceitável, né? Teve mais chances, né? Soube controlar melhor a partida, por menos, né? Que não tinha tanta posse de bola assim como o Curitiba, né? Mas no segundo tempo, o Curitiba já começou fazendo um gol com o Matheus Friso, aí já ficou tudo desesperado. Na jogada seguinte, cruzamento pelo lado esquerdo do Jefferson, e ali apareceu o Gabriel Bispo, que acabou fazendo 2-1. E a tônica do segundo tempo, após o gol dos 5 minutos para frente até os 51 minutos do segundo tempo, a tônica foi ataque contra defesa. O Guarani no final do primeiro tempo ainda teve a chance de fazer o terceiro gol com o Heitor, que entrou no segundo tempo. Fez o corte, né, pelo lado direito, fez o corte com a perna direita e bateu com a perna esquerda. A bola explodiu na trave do goleirão Pedro Morisco. Mas o que importa, minha gente, é bola na rede. Se foi 0-0, se foi sofrido, se foi jogando bonito, não interessa. Interessa são os 3 pontos e o caminhar do Guarani nesse Campeonato Brasileiro. Gustavo Marques. Positivo, Albert Cavalcante, 23h31. Você ligado e conectado aqui pelos canais Futebol Interior. Vamos para um rápido intervalo, depois voltamos aí com o craque do jogo, com a ficha técnica, também tem coletiva, e entre outros assuntos que nós vamos abordar aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques.
23 horas mais 35 minutos ao vivo, começando o final de jogo aqui pelos canais Futebol Interior. O Bugre vence pelo placar de 2-1, gol de João Vitor e gol de Bispo, hein? O golaço do Bispo. E aí o João Vitor eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que foi contra, mas tá valendo. Vamos colocar na conta do João Vitor, ele participou da jogada, ele acabou atrapalhando o atleta. Então vamos colocar na conta do João Vitor aqui no craque. Aliás, na votação daqui a pouquinho o Albert vai falar se dá o voto dele pro João Vitor, pro Bispo ou qualquer outro jogador. Falando nisso, vamos pro craque do jogo, Albert? Craque do jogo, solta a vinheta aí, Bolacha. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Hoje tá difícil, hein? O craque do jogo hoje tá difícil, né? Se você for contar aí, né, a menção honrosa aí, né, ao sistema defensivo do Guarani, né? Mas ali o João Vitor acabou abrindo o marcador, né? E o Gabriel Bispo, né, que é um volante que, né, que salvou várias vezes o Guarani. É verdade que ele acabou ali, né, no Matheus Friis, acabou dando drible, né, acabou fazendo o gol. Eu vou votar na consistência, né, do Gabriel Bispo. Né, o Gabriel Bispo que, né, depois que ele entrou na equipe do Guarani, o Guarani é outro. Eu voto no Gabriel Bispo, o Gustavo Marques. Por conta do gol, não tem jeito. Acho que ele se sobressaiu da zaga, fez um gol consciente, a queima-roupa. Meu voto também fica pro Gabriel Bispo, Albert. O Gabriel Bispo, não tem jeito, né? Vamos votar no Gabriel Bispo, ele merece. Então, Gabriel Bispo é o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. 23 horas 36 minutos, horário de Brasília. Albert, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa vitória do Guarani, antes da gente poder dar as notas do jogo. Tem também um comentário final para o YouTube, também para o Instagram, mas eu queria que você comentasse como foi essa vitória bugrina. Guarani que fez 1-0 no primeiro tempo com o João Vitor, sofreu aí o gol de empate e no segundo tempo, no comecinho, logo após tomar o gol, o cruzamento na grande área, o Bispo se antecipou sobre a defesa e fez o gol. 2-1 para o Guarani. O Bugre consegue a quarta vitória dentro do Campeonato Brasileiro Série B. E eu vou primeiramente mandar um abraço para todos aí que participaram da nossa bancada virtual, né? E o Lucas Vini aí, velho, tu merece o Campari, ganhou um Demorou, chamei aí no app, no WhatsApp, acho que chamou do 989893526, é isso mesmo, Vini? Você é sensacional, né? Você é sensacional. Depois eu vou pedir aí o número aí, vou pegar o número aí, nós vai trocar ideia, viu? Aí nós tira uma foto, nós troca uma ideia. Eu agradecer a todos aqui, tá? Agradecer o José Eduardo, o Edgar que participou, a Camille, né? Todos vocês, né? Que participaram aí né, nessa jornada esportiva, o Robson Silva, também, vamos ver, o Jean Pereira, quem mais quem estava aqui também, o Calvo Cativante, que nome maravilhoso, hein? O Osmar Dangar, né? Todos aí que participaram dessa bancada virtual e vocês aí, né? Graças a Deus, graças a vocês aí que ajudam a gente fazer a nossa jornada esportiva mais leve, uma jornada esportiva que tenha o respeito, né, Gustavo Marques, né? Nós temos aí, volto a dizer, né? Pode até parecer besteira, mas os times de Campinas são as nossas preciosidades. Se não existisse Guarani, Ponte Preta e Guarani, nós não estaríamos aqui. Eu provavelmente não estaria aqui, né, no rádio, né, falando do meu clube do coração. E muito obrigado mesmo a vocês, viu? Muito obrigado. Nós respeitamos as duas equipes de Campinas. Obviamente, nós gostamos mais do lado verde, né? Verde e branco, vocês do preto e branco. Mas o respeito existe, obviamente, né? Tem hora que vocês passam do limite, mas tudo bem, né? A vida que segue, né? Mas vamos lá, né? O Gustavo Marques falou da partida, né? Uma partida dificílima para o Guarani. O Guarani passou 13 dias aí treinando, né? Na verdade, aprimorando sua parte física, parte técnica. E o Coxa vinha de 3 vitórias consecutivas no campeonato. Melhor time do campeonato nesse segundo turno. O Guarani teve o jogo contra o Botafogo cancelado. Né, o Guarani que não vencia há 5 partidas a equipe do Curitiba, né, de 2 derrotas no Brico de Ouro e 3 derrotas no Couto Pereira. O Guarani pegou uma forte equipe,
Uma forte equipe, 11ª colocação, 33 pontos, brigando, né? Tentando brigar ali para encostar nas equipes G4. E o Guarani no campeonato dele, né? No Guarani no campeonato do Z4, né? Mirando sempre o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o CRB. O Guarani já teve, né? Aí o Paysandu, já teve a Chapecoense, já teve, né? As equipes. Agora o Guarani mira o CRB. E o Guarani fez valer o mando de campo, né? O Guarani que na última partida contra o Santos, né? Houve aquela famosa sinergia entre torcida e o clube, né? E o time nessa partida também. Apesar dos não, né? Eu esperava um público maior por conta até mesmo da promoção de ingressos, mas os 5.186 torcedores que foram empurraram a equipe do Guarani, que no primeiro tempo foi uma equipe que soube atacar e soube defender. Obviamente, né, a equipe do Jorginho conseguiu achar alguns espaços, principalmente entre os volantes e os zagueiros, né? O Matheus Bueno hoje uma partida muito, mas muito abaixo do que nós esperávamos, né? E o Gabriel Bispo fazendo a boa. Mas nessa aí o João Vitor perdeu uma oportunidade, na segunda ele acabou guardando, né? Uma jogada do Caio Dantas, né? O Caio Dantas que a gente é o artilheiro do campeonato, espera muito do Caio Dantas. O Caio Dantas joga, né? Na famosa cal da cal, né? Que seria o cal, né? Da grande área, que seria a marca do pênalti também, até ali no grande círculo, né? Ele joga naquela linha reta. Ele começou a cair mais pelos lados. O Guarani, o mapa da mina no primeiro tempo, o Guarani foi pelo lado direito, não tanto pelo lado esquerdo, assim como o Ayrton. A jogada toda pelo lado direito, cruzamento do Caio Dantas, dali no bico da pequena área. Ali o Ayrton ia finalizar de cabeça, a zaga tirou e a bola sobrou para ele, né? Pro Luan Dias, que bateu cruzado, e o João Vitor acabou fazendo o gol, abrindo o marcador. Passado isso, domínio total, posse de bola da equipe do Curitiba, e o Guarani soube se defender bem, né? O sistema defensivo: Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano, Jefferson, Gabriel Bispo. Parabéns, né? Eles souberam segurar muito, apesar dos buracos que apareciam uma hora ou outra, né? O Guarani jogou contra uma grande equipe. O Guarani soube sofrer no primeiro tempo. No segundo tempo, uma falha total, né? Uma falta de atenção, a bola acabou sobrando ali pro Matheus Friso, que foi muito feliz, né? Acabou ali dominando com a perna esquerda, puxando para a direita. Ali o Gabriel Bispo acabou escorregando, ele bateu no canto do Vladimir, fazendo o gol do empate. Logo em seguida, o Guarani tocando bola, acabou achando pelo lado esquerdo o Jefferson, que fez o cruzamento, e ali o Gabriel Bispo entrou inteiro, né, atrás da zaga, um jogador surpresa, né? Seria um elemento surpresa, todo esperando ali que até mesmo, né, o Caio Dantas, ou até mesmo o Luan Dias entrassem, né? O Luan Dias que pisa muito na área. Até quando, né, o Luan Dias, ele esteve em campo, entre aspas, né, no jogo, participativo no jogo, o Guarani teve as melhores chances, né? Depois, quando o Luan Dias ficou encaixotado entre os volantes, e a pressão, né, ele começou a sair para fazer a caça, fazer a marcação-pressão, nós perdemos aí o nosso jogador Luan Dias, tecnicamente, né? Ele acabou sendo o jogador para dar o combate. E o Gabriel Bispo empatou a partir de 5 minutos do segundo tempo, depois só deu a equipe do Curitiba. Qualificada, as mudanças do técnico Jorginho não surtiram o efeito esperado, é verdade, mas criou-se muitas chances e o Guarani soube sofrer, né? Mesmo jogando o brinco de ouro da princesa, todos nós sabemos que o resultado é mais importante do que a apresentação nesse momento, tanto que após o final da partida, todos os jogadores foram comemorar com a torcida, se abraçaram, porque foi uma partida muito, mas muito difícil e muito importante, pensando ainda no longo do campeonato. Gustavo Marques. Vamos então agora com um comentário final pro Instagram. Pode ser, eu posso fazer o Instagram hoje? Ou depois você faz aí o YouTube? Então vamos, tudo certo, ô Bolacha? Vamos então para o comentário final. Agora o comentário final. Gustavo Marques. O Guarani está fazendo aquilo que lhe foi cobrado. Fazer um segundo turno diferente. Um segundo turno de time de acesso. Um segundo turno de time campeão. Até o momento, não desapontou. O Guarani, ele é o único time que não perdeu ainda, é isso? Não perdeu dentro do campeonato no segundo turno. Então está fazendo uma campanha irreparável. E está fazendo aquilo que lhe foi cobrado. Vamos esperar e aguardar. Eu acredito que o Bugre vai sair dessa.
Esse é o comentário final. Comentário final. Agora o comentário final pro YouTube. Daqui a pouquinho, Felipe? Não, esse é pro Instagram, o próximo é pro YouTube. Do Instagram já foi. Agora vamos com o comentário final do YouTube com Albert Cavalcante. Agora o comentário final. O que eu falo de novo que eu falo? Albert Cavalcante. É isso mesmo, o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa conseguiu a sua vitória importantíssima contra a equipe do Curitiba, uma equipe qualificada, uma equipe cascuda como o Curitiba. O Guarani soube sofrer, o Guarani que no primeiro tempo teve pouca posse de bola, é verdade, mas teve as melhores chances, as chances mais claras, duas com o João Vitor, a primeira... O Pedro Morisco, goleiro do Curitiba, fez a defesa. E a segunda não teve jeito. Jogada pelo lado direito, o cruzamento dele, que deveria estar dentro da grande área. Caio Dantas fez o cruzamento e ali estava o Ayrton. No bico da primeira trave, né, da pequena área. E a zaga tirou mal. Ele, Luan Dias, encheu o pé, né? Bateu com a perna esquerda e entrando na diagonal, o João Vitor só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Dito isso, o resto do primeiro tempo só deu Curitiba. Virando o segundo tempo, ali o Guarani bateu aquele famoso sono e o Matheus Friis acabou empatando a partida. Logo em seguida, Gabriel Bispo, o eleito craque, né, da partida por nós, dos canais Futebol Interior, ali acabou fazendo o segundo gol aos 5 minutos do segundo tempo. Depois, meu amigo, só pressão do Curitiba, mas o Guarani soube sofrer. O Guarani teve posse de bola quase nula, só deu Curitiba, mas o Guarani usou o seu coração, usou o seu torcedor, a força da torcida, para vencer essa partida. Agora o Guarani está lá, ainda na última colocação, porém, entretanto, com a pontuação com 21 pontos, o Guarani está atrás do CRB, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, por 4 pontos. Comentário final. Positivo, esse é o comentário final com Albert Cavalcante. Tem previsão de coletiva? Como é que tá aí, Albert? Estamos aguardando aqui, né, a coletiva do técnico Alan Al, né? Alan Al, ótimo treinador do Alan Al, né? E já chegou o link, Bolacha? Já chegou o link aí, agora vamos aguardar, vamos ouvir aí, né, o que tem a dizer aí o nosso treinador Alan Al, favor escuro do Alan Al, né, Gustavo? Com certeza. Então vamos dar as notas do jogo enquanto isso? Enquanto não chama lá. Vai demorar um pouquinho? É. Vamos então com as notas daquele mesmo esquema? Ou você quer um por um? Não. Vamos então com o sistema defensivo do Guarani. Tem que chamar a vinheta. A vinheta. Vamos lá. As notas do jogo. Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Agora sim, Você tá igual o Guarani quando tá sendo atacado pelo Curitiba. É uma doideira. Você não sabe a dor que eu tô sentindo aqui. Cara. Arrepio. Você tá sentindo arrepio? É. Minha nossa. Acho que é amor. É amor, né? Tá certo. Será que é amor? 3 meses. Amor de 3 meses, né? Esse amor seu é amor, como é que é? Igual aquela sucesso que pega? Como é que é esse amor? É casamento de famoso. É, casamento famoso. Eu gostei dessa. Casamento famoso não pode durar muito. Você tem que... Marketing, bebê. Você tem que fazer marketing. A carreira tava fraca, tava baixa. Após o casamento, alavancou. Entendi. E aquela casa? Marketing. E a casa no Matão que ficou? E o carro? E aquele carro novinho? Como é que fez também? Fazia parte também? Do marketing? O quê? O que é? Era do marketing? Na justiça, né? Vamos conversar na justiça. Então tá bom. Isso, né? É em segredo de justiça, né? Vamos lá. Putz, grilo, Gustavo Marques. Amanhã cara, em 3 meses vai conseguir já a partilha dos bens, hein? 3 meses. Cara, você é sensacional. Em recorde, eu não conheci ninguém. Legal como eu recebi a notícia. Mentira, a casa dela. Eu sei. Não gente. tem nada que ser dividido. Casa dela e o carro é meu. Vamos ao que interessa. Vamos com as notas do jogo. Vamos lá. Vamos lá, começando com o Guarani. Você não vai chamar a vinheta? Já foi. Eu sei. Eu achei que você
tava. Eu achei que você tava. Nota pro Guarani. Não, pro Vladimir. Nota pro Vladimir. Qual a sua nota pro Vladimir? Cara, é 11h49. Você tá delirando já, né? A sua nota pro Vladimir, Pacheco, Douglas Barcelar, Salustiano, Jefferson. Tá sua bom. nota pra equipe defensiva do Guarani. Isso, o sistema defensivo do Guarani, né? Funcionou bem, né? Quando exigido, né? O Guarani soube segurar ali, segura o Vladimir, ele não teve culpa no gol. O Pacheco, quando teve liberdade, não rifou a bola, não, né? O Guarani jogou hoje a partida, foi inteligente na partida, né? Óbvio, alguns momentos ali sofreu uma pressão, né, ensurdecedora, como diria o outro, né? Mas por falta de procurar peças, né? Decisões que o Guarani hoje teve muita velocidade e muita pressa e pouca velocidade. E isso acabou prejudicando o Guarani. Quando o Guarani teve a famosa velocidade não pressa, acabou marcando os gols. Mas lá atrás o sistema defensivo se segurou bem, viu? Porque eu vou falar pra você, Matheus Friso, esse Morelli aí, e também o camisa número, deixa eu ver quem foi que entrou aqui também, o Brumado, camisa número 9, paga meu dinheiro. Esse camisa número 9, o Brumado, que se mostrou a imagem aí do cara, paga meu dinheiro, safado. Mas tudo bem. Então, o sistema defensivo hoje pro Guarani, por toda a pressão, 7, Gustavo Marques. 7, então, pro sistema defensivo. E a nota pro nosso coleguinha lá, no Brinco de Ouro? Nota 5. 5. 5, 10, 15, 20, 25 tem que me pagar. R$25. Não, com juros agora aumentou, coisa, 500. Que coisa, hein? Eu quero a sua nota agora pro Gabriel Bispo, pro Matheus Bueno, o Luan Dias e o João Vitor. Não, o João Vitor é sistema. Desculpa. Ataque, então, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias. O Gabriel Bispo fez o gol, né? Cão de guarda, é o nosso cão de guarda, né? Ele é o volante mesmo, né? O primeiro volante. O volante que ele faz a varredura na frente da grande área. Né, o Matheus Bueno é o mais carteador, o seguro volante, é o que tem mais técnica, né? Marca, não tem tanto poder de marcação como o Gabriel Bispo, mas hoje estava muito abaixo, né? Errando muitos passes, né? Fora de sintonia, parecia que ele estava em outro mundo. E ali o Luan Dias, quando estava envolvido na partida, quando ele vinha receber a bola, buscava o passe, né, para poder receber, ele foi bem. E depois, quando ele passou para ser mais um marcador, porque o Luan Dias começou a correr atrás de jogadores do Curitiba, e ali o Matheus Bueno começou a errar muitos passes, o Guarani perdeu, né? Perdeu muito da sua marcação, né? E acabou sofrendo um sofrimento excessivo da equipe do Curitiba. E lembrando que desde 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos, o Guarani não vencia a equipe do Curitiba. Então caiu por terra, não marcava gol, só estava levando fumo. Acabou aí o Guarani com essa vitória aí, acabou, né, espantando esse, né, vamos ver se tomara que passa no rebaixamento. Mas é isso aí, é nota pelo gol do Gabriel Bispo, né, cara? Vamos botar um 6,5, vai, ele faz parte dos volantes. Tá certo, então. Então vamos lá com o João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Caio Dantas estamos esperando mais dele, né? Mas ele ficou encaixotado na marcação ali da equipe do Jorginho, que fez um esquema ali que acabou encaixotando o nosso camisa número 99. Quando ele recebia a bola sempre de costa, tinha 2, 3 jogadores em cima dele. Ele teve que mudar, né, a sua posição, ele alternou mais pelo meio para buscar a bola e também pelo lado direito, assim originou o primeiro gol do Guarani. Né, o Ayrton, o desafogo pelo lado esquerdo, o homem do rabisco teve suas chances, mas acabou sendo no segundo tempo também porque cansou. E o João Vitor foi coroado, 3 gols no Campeonato Brasileiro, da Série B, foi coroado, teve 2 chances, né? Uma ele acabou perdendo, né? Ali, vamos dizer assim, vamos colocar aí no goleirão Pedro Morisco, que acabou fazendo a defesa, né, importantíssima, e depois o João Vitor acabou fazendo o gol, que acabou dando a vitória a vitória parcial no primeiro tempo do Guarani. Então, fica difícil, né? Mas aqui é a nota 7 pro trio do ataque. Só nota pro técnico Alan Al do Guarani. O Alan Al, ele está extraindo o que é melhor da equipe, né? Ele pegou a equipe totalmente em baixa, né?
Obviamente que chegou os jogadores para poder compor elenco, né? O Matheus Salustiano, né? O Jefferson, o Pacheco, né? Esses jogadores que chegaram, né? Junto com com o Pintado, mas o Pintado não conseguiu extrair o melhor. Já o Alan Al conseguiu extrair o melhor. Está, né? Nós sabemos que o Guarani tem uma cara e o Guarani, né? Junto com o técnico Alan Al, estão a virada de chave, né? Então acho que o Alan Al está sendo feliz no trabalho no Guarani. Obviamente existirá críticas no seu trabalho, né? Vamos aguardar, tomara, né? Que o Guarani consiga daqui para frente ganhar todas as partidas, né? Mas aí ele vai levantando, assim como toda a comissão técnica vai levantando o Guarani. É nota 8 pro técnico Alan Al. Sua nota pro árbitro Caio Max Vieira do Rio Grande do Norte. Então, cara, sabe, né? Mal menos, né? Você gostou? Você gostou? Eu achei que era muito esse negócio de junto com o VAR, esse negócio aí é muito decisão. Ele, né? Tudo bem, mas assim, faltas, assim, falta, quando era falta foi marcada assim, mas achei que, sei lá, eu dou nota 6,5 pra ele, vai, é média, vai. 6,5, então. A nota pro árbitro. Você acompanhou as notas do jogo? Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vai esperar a coletiva? Vai. 23 horas e 55 minutos. Estamos aguardando aí a coletiva. Será que vai demorar, Albert? Provavelmente no Brinco de Ouro não demora muito não, né? Ruim quando é fora, né? Mas não vai demorar muito, não. Então vamos para um rápido intervalo. Exatamente, fatura. Enquanto o técnico Alan Al não fala, isso é sensacional, Alan. Beijo para você. Minha nossa. Intervalo comercial. Falso. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo.
Gustavo Marques. Junto com você, eu, Gustavo Marques, aqui pelos canais Futebol Interior. Gente, vamos lá. Você ligado e conectado, gente? Vamos lá. Vamos lá. Quero fazer uma análise bem rapidinha aqui do Guarani. Aqueles que contrataram o Coveiro, aqueles que já tinha dado o Guarani como rebaixamento, já tinha rebaixado, aliás, já tinha comprado até o caixão, vocês vão ter que devolver o dinheiro. Porque o Guarani não vai cair. O Guarani é o melhor time desse segundo turno. E vou além. O Guarani joga de igual para igual com qualquer time da Série B hoje. Joga de igual para igual com qualquer time hoje da Série B. O Guarani joga de igual para igual. Por isso, o Guarani não vai cair. Pode devolver o dinheiro do caixão, pode devolver o dinheiro aí dos coveiros que foram contratados para enterrar, para rebaixar o Guarani. Torcedor, o Bugre não vai cair. No segundo tempo, estava programado, ele pediu para sair. O que você quis? Eu acho que isso foi fundamental nessa mudança. Vamos ouvir aí a coletiva, entrevista coletiva do técnico Alan Al, que fala no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então acompanhe, Guarani 2, Curitiba 1, técnico Alan Al. Vamos aí que estamos esperando. E, Albert, só para despedir também dos amigos da Rádio Valinhos FM, que nesse momento fica com sua programação local, e voltamos, evidentemente, na próxima partida. Seja de Guarani ou Ponte Preta, Valinhos FM. Um abraço a todos, viu? Ter finalizações, quase que o dobro de finalizações deles, porém aproveitamos muito pouco. Talvez hoje tenha sido o nível de aproveitamento de finalização mais baixo que nós tivemos até agora, mas são situações que a gente pode corrigir. Em relação ao Luan, a partir do momento que o Curitiba fez as mudanças, nós começamos a perder o meio de campo, e o Luan não é um jogador de marcação, de pressão na bola, é um jogador mais de ocupação de espaço. Nós tínhamos que mudar um pouquinho a nossa característica, a nossa maneira de jogar. Fizemos um tripé, né, com o Bispo, com o Matheus e com o Anderson, e depois mudando, né, com o cansaço do Bueno, colocando o Pierre, promovendo a estreia dele, colocando um homem mais de referência para essas bolas aéreas que tanto o adversário ia buscar, como a gente também ia ter possibilidade desse cruzamento. E acredito que a nossa equipe respondeu bem, sabendo jogar o jogo. Tecnicamente, né, nós comentamos depois do jogo, talvez não foi a nossa noite mais feliz. Poderíamos ter definido a partida no primeiro tempo com as oportunidades que nós tivemos através do erro do adversário, na pressão que a gente exerceu na saída deles. Mas jogo assim, nós temos que valorizar a vitória, temos que valorizar o que a gente vem fazendo, porque não é fácil, né? São jogos muito disputados, são equipes muito qualificadas, e a gente precisa ter essas alternativas, de repente dar um passinho atrás ali no meio de campo, tirar um ou outro jogador para ter um pouquinho mais de dinâmica ofensiva e defensiva, e valorizar o grupo. Eu acho que é fundamental, né? Hoje, por pouco, o Heitor não faz um golaço, né? E vem merecendo cada vez mais espaço. Então essa competitividade interna vai ser fundamental para nos tirar da situação. Alan, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. A gente se acostumou, principalmente no primeiro turno, com muitas mudanças na equipe titular de uma partida para outra. O Guarani muito estável dentro de campo. Com o seu trabalho, neste curto período, a gente vê que você segue com uma mesma formação e uma mesma escalação. Às vezes muda por conta de uma suspensão ou outra, mas o torcedor e a imprensa também sabe quem vai jogar no Guarani, e o Guarani muito bem dentro de campo. Eu queria te perguntar em relação a isso, em manter uma mesma formação e um mesmo time para as partidas, e também a única mudança do jogo contra o Santos para essa, que foi em relação ao gol. O Pegorari acabou voltando para o banco de reservas, e o Vladimir como titular da equipe. Queria que você falasse sobre essa mudança. Boa noite. Eu acho que é muito da resposta que os atletas estão dando dentro de campo, né? A partir do momento que a equipe ela se consolida, ela é consistente, ela consegue desempenhar aquilo que a gente trabalha e consegue os resultados, não tem a necessidade da gente procurar alternativa para a mudança. É óbvio que a gente precisa valorizar o grupo todo, precisa ter uma estratégia em alguns momentos diferente, conforme o adversário, mas eu vejo que a nossa equipe ela vem sendo consistente.
E como eu falei, essa competitividade interna, né, muda uma peça ou outra, mas a nossa maneira de pensar o futebol, de pensar o jogo, ela não muda. Mesmo a gente na frente do placar, a gente soube sofrer em alguns momentos a bola aérea ali, mas buscando o terceiro gol. E eu acho que isso é fundamental. Esse equilíbrio mental a gente precisa ter. E eu falei isso para eles também. Hoje nós tivemos algo que é muito importante. Em alguns momentos do jogo a gente não está no melhor momento, mas continuar jogando, tendo personalidade e coragem para jogar. Então acho que isso é fundamental. E em relação ao Pegoraro, o Vladimir não pôde jogar contra o Santos por uma questão contratual e o retorno dele natural, mas o Pegoraro já mostrou que está pronto, assim como o Douglas, assim como o Álvaro vem demonstrando no dia a dia, então ali a gente fica tranquilo que a gente está bem servido e o Vladimir está pendurado, né? Então a gente tem que ter essa leitura, esse entendimento, e é o que eu falo para os atletas, a oportunidade, às vezes o jogo mais importante vai cair no colo daquele que não vem atuando com mais frequência. Então todo mundo tem que estar preparado e esse entendimento e essa dedicação no dia a dia vem sendo o nosso diferencial para a gente conseguir vencer as partidas. Alan, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Quando eu cheguei ao estádio, me chamou a atenção uma conversa entre dois torcedores, né, ali no portão ainda do lado de fora. Um deles disse, olha, eu já havia jogado a toalha, mas agora voltei a acreditar, né? Eu queria saber exatamente qual o papel do torcedor para esse momento do Guarani e como a questão emocional influencia agora de forma positiva, né? No primeiro turno falava-se muito que o emocional atrapalhava, o time psicologicamente estava bastante abalado, agora a gente vê não, que o emocional talvez esteja ajudando nesse bom momento. Então qual o peso do torcedor e também dessa questão emocional do seu time? Boa noite. O peso do torcedor ele é fundamental, né? O Guarani ele é muito grande, com uma história que dispensa comentários. A gente tem que ter orgulho de estar aqui, isso eu falei em algumas entrevistas, tem que ter orgulho de estar vestindo a camisa do Guarani, independente da situação. E a questão da resposta que o torcedor dá, depende da gente. É óbvio que o torcedor está magoado, é óbvio que o torcedor esperava mais nessa temporada em termos de acesso, em termos de fazer um campeonato estadual do nível que o Guarani espera, que o torcedor espera. Então nós somos responsáveis e temos que ter coragem para mudar esse cenário. Em alguns momentos ali no primeiro tempo houve a cobrança e nós temos que saber conviver com isso. Mas durante a maior parte do tempo o torcedor nos apoiou porque viu a nossa atitude dentro de campo. Nós não podemos esperar uma atitude do torcedor diferente, nos apoiar, se a gente não corresponde, pelo menos nos entregando dentro de campo, mantendo a nossa organização, mantendo a postura. Hoje, na minha opinião, né, nós tecnicamente erramos alguns lances que costumeiramente não erramos, mas não deixamos de jogar, não deixamos de buscar o gol e isso contagia. A partir do momento que a gente cria uma atmosfera positiva como foi aqui, vai ser muito difícil a gente ser batido. Hoje, um jogo onde o torcedor no final do jogo, principalmente, deu aquele gás a mais para nós. Então isso é fundamental, essa simbiose, né? Esse mecanismo que a gente cria trazendo o torcedor para o nosso lado, não só através de palavras, mas através de atitude. Eu acho que isso é fundamental. E o nosso grupo é um grupo experiente. Tem que saber lidar com cobrança, com pressão, e a maior cobrança, vocês podem ter certeza, que é a nossa no dia a dia. Então eles vêm absorvendo isso e se preparando para dar essa resposta. E ao mesmo tempo manter o pezinho no chão. Eu acho que o momento de euforia, de alegria, tem que ser para o torcedor. O nosso é de buscar o nosso objetivo que a gente não alcançou ainda, estamos no caminho certo, mas amanhã a gente já está trabalhando de novo, pensando nesse jogo do América, que vai ser um jogo dificílimo e muito importante para nós. Alan, boa noite, eu sou o Victor Freitas, do Bugricast. Depois do adiamento daquele jogo contra o Botafogo, né, houve um debate se seria bom ou ruim para o Guarani passar esses 13 dias off, né, sem jogar, e havia preocupação com o ritmo, né? Talvez hoje, agora nesse momento, o torcedor considere que foi bom, né, porque não perdeu a pegada e conseguiu ganhar. Mas para vocês que trabalharam esse tempo, que viajaram, tiveram a expectativa frustrada de jogar e não jogar, como é que foi? Qual é o balanço que fica finalizada a partida e toda a preparação desses 13 dias? Foi ruim? Foi bom? Atrapalhou? Beneficiou? Boa noite. Eu acho que foram as duas coisas em alguns momentos distintos do jogo. Acho que nós começamos o primeiro tempo e o segundo tempo um pouco desconcentrado, até pelo fato de ter essa pausa longa, você acaba
ao natural, nós somos seres humanos, tendo um relaxamento mental maior, talvez que não teve até agora, né, de 12 dias aí praticamente só trabalhando. E foi positivo pelo fato da gente poder aprimorar algumas situações, recuperar fisicamente alguns atletas, receber atletas que estão chegando e fazendo com que eles trabalhassem com a gente já nessa semana, tanto é que nós promovemos a estreia de 2. Então, foi um equilíbrio, mas eu vejo que foi positivo. Foi mais positivo do que negativo. A única coisa que realmente a gente sentiu, talvez tenha sido esse início de partida, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, um pouco mais concentrado, né? Porque existe uma desconcentração natural quando você fica um tempo tão longo como a gente ficou. Mas eu acredito que no restante da competição dificilmente isso vai acontecer de novo, né? E a gente espera que não aconteça, principalmente pelo motivo que foi terrível, né? De queimada, de perda até de residências, né? Nós recebemos alguns vídeos da região e a gente lamenta muito e então a gente espera que isso não aconteça mais por esses motivos, mas eu vejo que num saldo geral foi mais positivo do que negativo, mas em alguns momentos ali, principalmente hoje, eu acho que ficou 50-50. Boa noite, Alan, repórter Ian Galli da Rádio Resenha do Interior. Alan, voltando a falar do tema da torcida, após o jogo, o recado das arquibancadas foi bem claro com os dizeres "eu acredito". Se essa é a mensagem do torcedor para o elenco, qual que é a mensagem do elenco para os torcedores, ainda mais depois dessa sequência de 4 jogos sem perder? Boa noite. Eu acho que a mensagem que nós passamos para eles, através da nossa atitude, fez com que eles dessem essa mensagem para nós. E nós acreditamos muito. Eu falei na minha apresentação que acreditava muito pelo peso da camisa do Guarani, pelo elenco que a gente tem e pelo trabalho que a gente podia desempenhar. Então, acho que essa resposta, né, e essa sinergia cada vez mais positiva a nosso favor, ela tem que ser alimentada por nós. Tem que ser alimentada por nós. Nós não podemos transferir responsabilidade para o torcedor, nos empurrar para conseguir um resultado. É o contrário, nós temos que contagiar o torcedor para ele sim ser o 12º jogador e a gente ter essa força mental que a gente vem tendo em todos os jogos, dentro de casa, fora de casa, e continuar trabalhando, né? Tem que ser um fator motivacional a mais para a gente trabalhar diariamente. Todo mundo feliz, podendo voltar para casa de cabeça erguida, podendo comemorar com as suas famílias, podendo dar uma resposta para o torcedor que o maior patrimônio que o clube tem é a torcida. Isso não vai mudar nunca. Então, hoje foi uma demonstração do torcedor em resposta daquilo que a gente está produzindo dentro de campo. Então, eu fico feliz demais e, ao mesmo tempo, a gente vai tendo cada vez mais uma responsabilidade positiva de trazer cada vez mais o torcedor para o nosso lado. Quem sabe aí até o final da competição a gente não lota o brinco, como a gente sempre viu aqui, e torcida nunca faltou, né? O que falta em alguns momentos é esse contágio de dentro para fora de campo, mas eu tenho convicção de que com esse grupo, da maneira que a gente está trabalhando, isso aí não vai deixar de acontecer. Nós não vamos deixar de contagiar o torcedor. Alan, boa noite. Aproveitando que você falou a respeito das estreias que você promoveu hoje, né, de 2 jogadores, ainda faltam 2 jogadores para estrear, né, o Emerson e o Brunão. Queria que você falasse a respeito disso também, né, da importância das contratações para essa retomada do Guarani. O time ainda espera fazer mais 2 contratações. Queria que você falasse a respeito disso. Boa noite. São contratações que eu acho que era muito claro, né, a questão de necessidade, não só pela qualidade, mas pela quantidade de atletas que nós não tínhamos em algumas posições. Hoje eu vejo o nosso elenco muito mais equilibrado, numericamente e também com possibilidades, né? Hoje nós temos um volante canhoto, que é o Pierre, hoje nós temos um lateral de força e de chegada também à frente, que é o Emerson, que não estreou, né? Nós temos um jogador de maior referência, de maior imposição física na frente, que é o Lohan. Então são peças que vão nos dando uma possibilidade de mudar a nossa característica para tentar surpreender o adversário e conforme o jogo pede. Hoje o jogo pediu um tripé no meio de campo e um jogador de referência mais à frente para a gente ter essa primeira bola ganha na aérea, né? Que não é uma característica nossa de toda hora alçar essa bola na frente, mas hoje nós precisávamos, né? O Curitiba praticamente com 8 jogadores pressionando a nossa saída de bola e nós tivemos vantagem, poderíamos ter aberto o placar numa jogada tradicional do futebol, que é
a casquinha, o Heitor entrou por dentro e acabou finalizando. Então acho que essas alternativas elas são fundamentais, e isso demonstra também o trabalho da diretoria, de todos que estão no dia a dia, né, buscando trazer o que tem de melhor dentro da nossa realidade financeira, para que possa somar cada vez mais e a gente possa ter maiores alternativas durante as partidas e também conforme as necessidades de mudanças que possam existir com cartão, com lesão, com desgaste. São jogos que vão exigir muito de nós, né? Principalmente depois do jogo do Paysandu, nós vamos enfrentar o Mirassol aqui 3 dias depois, então vai ser praticamente impossível repetir a mesma equipe, pela questão de desgaste. Então tudo isso a gente já está projetando para que a nossa qualidade, o nosso rendimento, ele oscile o mínimo possível e a gente continue sendo uma equipe consistente. Alô, alô. Alan, tudo bom? Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Você, comissão técnica, elenco, vem tratando, né, vem trazendo o lema de tratar cada jogo como uma decisão, como uma final de campeonato. A final de hoje vocês ganharam. Eu queria que você projetasse já o duelo, a final contra o América Mineiro, que está marcado aí para domingo em Belo Horizonte. Boa noite. É mais uma final, mais um jogo decisivo. Como eu falei, nós ainda não alcançamos o nosso primeiro objetivo, que é sair dessa zona. Estamos próximos e com um jogo a menos. São jogos muito difíceis, onde o nível de concentração vai ter que ser muito alto e nós, principalmente, não podemos relaxar. Nós não podemos baixar a guarda. Nós vamos ter aí 3, 4 dias para trabalhar e principalmente para recuperar alguns atletas. O desgaste hoje foi muito grande pela qualidade da equipe do Curitiba. Então a gente tem que encarar dessa maneira. E é por isso que eu falo que o trabalho do dia a dia ele vai fazer a diferença. Nós temos que manter o pé no chão, temos que manter o nosso foco, temos que manter a nossa leitura de importância de cada partida, porque cada partida para nós é uma decisão. Cada partida para nós precisamos somar ponto, nós precisamos fazer o nosso melhor para que a gente possa ir o quanto antes sair dessa zona que é o primeiro objetivo e não é uma coisa fácil, né? Outros times já estão se aproximando, né? Através de situações de sequência de derrota, então vai acabar criando daqui a pouco um bloco de 6, 7, 8 equipes para 4 vagas ali que vão definir o descenso. Então a gente tem que ter uma consciência e uma confirmação daquilo que a gente faz diariamente, para não relaxar e não correr o risco de, em 1, 2 tropeços, ter que construir tudo de novo. Beleza? Boa noite, gente. É isso aí, estamos de volta. Alan Al com a coletiva, hein? O que você achou da coletiva do Alan Albert? O Alan Al, ele externou bem. O Alan Al externou bem o sentimento, né, do torcedor, o que o torcedor espera do Guarani, né? Um time que luta em campo, um time que, né, que se doa em campo, né, fazendo as suas projeções, suas perspectivas. Respondeu até mesmo sobre aquele assunto, né, que nós batíamos na tecla, que muitos acharam que essa pausa foi ruim, outros acharam que foi boa. Para mim foi boa, né, por 2 motivos. Primeiro que, né, o Guarani venceu, né, obviamente. Outra, o Guarani fez sua mini pré-temporada, porque depois a carga será muito alta, né. Lembrando que o Guarani tem um jogo a menos, né. Serão aqueles famosos jogos cavalados, você que gosta tanto, né, de cada 2 dias ter jogos. Eu adoro por conta do cachê, preciso de dinheiro, né? Fora que o Guarani venceu e você prometeu a minha viagem, né? Você prometeu a minha viajar para... Não, eu vou pegar o vídeo, mais uma vez irei fazer aquele famoso corte, por favor. Né? Que ele prometeu, se aquele com tudo pago. Ele falou assim, ó, se o Guarani vencer hoje, Albert, eu vou dar a viagem para você. Escuta, deixa eu terminar de falar. Você falou, mais uma vez, igual do Caio Dantas, né? Você teve que colocar o telefone aí, aquela vez você se lascou e agora se lascou de novo. Porque homem que é homem, né? Da palavra e cumpre. Vai estar no vídeo. Ele disse que se o Guarani ganhasse hoje, ele ia me dar pra praia, né? Se eu fosse de carro, iria bancar a minha ida. Não falei isso. Falou, sim, senhor. E se eu fosse de ônibus, você ia pagar a passagem aí pra mim e pra minha família. Então eu fico no aguardo, né? Também tô esperando também outras coisitas a mais que o senhor prometeu.
Né? Ah lá, agora, o senhor não prometeu. Não coloca filho na minha barriga, então, não. Ué, não, a rede social, etc. Não vai ter, então não vai rolar? Não, eu não falei, eu não cravei. Ah, então tá bom. Você não. Agora você. Então, eu vou ter. O bom que eu tenho tudo guardado. Em relação à praia, eu disse Guarani não cair. E Não. você vai pegar no vídeo e você vai ver que eu falei isso. Eu quero que você poste, tá? Posso postar? Pode postar, mesmo Marcando. se eu estiver dizendo as minhas palavras que eu tô falando agora. Se o Guarani não cair, eu te pago passagem pra praia, uma ida e volta de um ônibus, foi o que eu falei. E sabe o que é o legal de tudo? Que você vai tentar cortar, editar pra colocar isso. Eu quero que você corte. Então tá bom. Eu quero que você publique independente daquilo que Tá, eu falei. tudo bem. Vamos com a ficha técnica do jogo? Vamos lá, que já é meia-noite 19. Mas é o seguinte, o Alan Al, junto com a equipe do Guarani, fizeram um bom jogo. Né? Ele explicou aí, né, que não finalizou muito, etc. Ter mais calma, mais importante, Gustavo Marques, hoje é saber sofrer e conseguir os 3 pontos. Manda bala. Vamos. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro Série B, 24ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani venceu o Coritiba, placar de 2-1. O Guarani foi a campo com Vladimir Pacheco, Douglas Barcelar, Salustiano, Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton, Caio Dantas e o técnico foi o Alan Al. Algumas mudanças feitas pelo técnico Alan Al. Ele tirou o Ayrton, colocou o Marlon, tirou o Caio Dantas, colocou o Lohan, tirou aí o Luan Dias e colocou o Anderson Leite, João Vitor por Heitor e Matheus Bueno por Pierre. Foram essas mudanças do técnico Alan Al. O árbitro da partida foi o Caio Max Vieira do Rio Grande do Norte. Os gols do Guarani foram marcados aos 24 minutos do primeiro tempo com João Vitor e aos 5 do segundo tempo o gol que deu a vitória do Guarani com o Bispo. Guarani vence placar de 2-1. Até o próximo dia, a próxima jornada. Ficam todos com Deus. Rapaz. Bom. Tchau, até a próxima. Nem deixou de se pedir, né? Mas tudo bem, né? Até a próxima, né? O Guarani joga na próxima partida contra o América Mineiro, domingo, dia 8/9, às 18h30. Né? E agradecer mais uma vez, né, a grande audiência dos canais de Futebol Interior, você na Rádio Valinhos FM, que esteve na Rádio Valinhos FM e também nos nossos canais de áudio. Então, até domingo, Gustavo Marques e amigos, o Bolachita, muito obrigado mesmo por essa jornada e até a próxima. Agora sim, fui! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo.